gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais um minutinho. Claudinei Cossino. 18:01 em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, o futebol rola para você, livre, leve e solto, e você curtindo a equipe que você gosta de ouvir, a equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Hoje, com as emoções do Campeonato Paulista, quartas de final, tem Corinthians e Guarani. Neoquímica Arena, a bola rola às 7 da noite. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Um abraço a você ligado através da CIN, a Central Interativa News, e também da Bariri Web Rádio com a gente aqui. Um grande abraço a você também ligado com a gente através do Rádiosnet, do CX Rádio e do Tudo Rádio do Rádios.com. Sejam todos muito bem-vindos à jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Seis horas mais 3 minutos em Campinas. Por aqui nós falamos sempre em nome de BetChamps. Venha jogar na BetChamps. Utilize o voucher gratuito, R$20 o voucher. Futebol Interior. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, e também no Parque Bandeirantes. Com a gente, Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Com a gente, Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Por aqui você vai viver as emoções de Corinthians e Guarani, quartas de final, 7 da noite, Neoquímica Arena, com a narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem desde já agradece o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. 18 horas mais 4 minutos em Campinas. A partir de agora eu vou girar as primeiras e principais manchetes aqui da nossa jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada para você. Sobe o som, Felipe Marques. É o hino do Bugre, no esquema disco pra você. Torcedor do Guarani, vem com a gente, vem na fé, vem na união, vem na força, vem na esperança do verde da camisa do Bugre. É difícil, torcedor, sem dúvida, é difícil, mas é impossível? Não, não é impossível, torcedor do Guarani. Portanto, fé, esperança no verde do Bugre, para pegar o timão daqui a pouquinho na Neoquímica Arena. E o primeiro destaque do Guarani chegando na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, seja muito bem-vindo, um grande abraço para você. O destaque, o primeiro do Bugre. Boa noite, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. O time conta, o Guarani conta com o retorno do goleiro Kozlinski, que cumpriu suspensão na última rodada do Paulistão. Tudo indica que o Guarani venha com a cavalaria completa, ou seja, com a força máxima. Titular na reta final da primeira fase, Madison teve que colocar uma proteção no pé esquerdo após o jogo contra o São Bernardo no sábado, mas o volante treinou durante a semana e está à disposição do técnico Daniel Paulista. Bruno Silva, que também ficou fora, também está apto para o jogo. Quem ainda deve seguir desfalcando o Guarani é o lateral direito Diogo Matheus, Ele que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, viu, Claudinei Corsi? Legal, e eu tô vendo você checar aí as suas informações. O Guarani já tá definido, ou Albert Cavalcante? Definido e escalado. Então manda pro ar, no pique do rádio, o torcedor do Bugre já fica sabendo como joga o Guarani para pegar o timão. Então o técnico Daniel Paulista leva a campo hoje na Neoquímica Arena. O Guarani vem definido e escalado assim: Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Madison, Índio, Giovinco Augusto, Júlio César, Nicolás Careca e Lucão do Break, Claudinei Corsi. Repeteco do Bugre. Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Madison, Índio, Giovinco Augusto, Júlio César, Nicolás Careca e Lucão do Break. Tá certo, e o destaque do timão do povo, hein, Albert Cavalcante? É o Corinthians, O Corinthians, o técnico português, que já pode contar com seu novo reforço, O centroavante Júnior Moraes, ele que é do ex-Shakhtar Donetsk. Ele foi relacionado para o jogo, mas o técnico português pode manter a formação de ataque com William, Gustavo Mosquito e Roger Guedes, que joga um pouquinho mais adiantado. O Roger Guedes, como 9, é um péssimo 9. Que continue assim, viu, Roger Guedes? E o meio-campo também deve ser o mesmo, com Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto. O Cantilho está na seleção colombiana, graças a Deus, na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, viu, Claudinei Corsi? Legal, tá aí então destaques do Guarani e também do Corinthians. E agora às 18h08,
o destaque do nosso comentarista, nosso presidente. Wagner Ferreira. E aí, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Seu destaque, a sua expectativa para esse jogão de bola. Quartas de final tem Corinthians e Guarani, Wagner. Boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi. Grande abraço a você e aos companheiros dessa jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Grande jogo na Neoquímica Arena. Nós temos que ser otimistas, né? Evidente que não podemos negar o favoritismo do Corinthians, não só por jogar em casa, né, no seu estádio, com sua torcida, pela melhor campanha dentro da fase de classificação, mas o Guarani entra aí como franco atirador. Isso pode ser um fator favorável ao Guarani, sem muita responsabilidade. Por quê? Aqueles que se classificaram com melhor pontuação do que o Guarani, eu me refiro aí ao Santo André, ao São Bernardo, ao Ituano, todos já dançaram. E deu a lógica prevalecendo aqueles que se classificaram como cabeça de chave. Então o Guarani hoje é o único que pode vingar o futebol do interior. E vai como franco atirador. E nessas condições pode arrancar aí um empatezinho no tempo normal e levar o jogo para as penalidades máximas. Em todo caso, é um jogo que nós temos que ser otimistas, mas não podemos negar o favoritismo do Corinthians. Tá muito bem aí a expectativa do comentarista Wagner Ferreira para Corinthians e Guarani. E ele vai transmitir o jogo aqui, todas as emoções de Corinthians e Guarani. Ele já está por aqui. Lucas de Souza. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Grande abraço, boa noite para você. A sua expectativa para este jogão de bola, Lucas. Boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi. Boa noite ao Wagner Ferreira, ao meu querido Albert Cocar Cavalcante, ao Felipe Marques lá na mesa de som e áudio. E a você, ligado, conectado nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva, jornada essa mais do que especial. É hora de definição, é tempo de decisão na Arena Corinthians, Claudinei Corsi. Corinthians e Guarani se enfrentam, clássico do futebol paulista, que inclusive já decidiu o campeonato estadual lá em 1988. Minha expectativa é a melhor possível e me surpreende a escalação do Nicolas Careca. A minha expectativa é a seguinte, já vi muita coisa no futebol, apesar dos meus 26 anos de idade. Tem muita gente colocando o Corinthians como favorito gigantesco aí. Todas as bancas de apostas colocando o Corinthians já classificado para a semifinal para enfrentar possivelmente São Paulo. Mas, gente, futebol, 90 minutos, se resolve dentro das 4 linhas. E eu acho que o Guarani pode surpreender a equipe do técnico Vitor Pereira, que ainda está no início de trabalho. Essa é a minha expectativa para o jogo de hoje. Uma surpresa do Bugrão para cima do Timão. Legal, tá aí otimista. Então, o Lucas de Souza vai narrar a partida aqui, todas as emoções de Corinthians e Guarani. A bola rola às 7 da noite, Neoquímica Arena, para você aqui nos canais Futebol Interior, você também que nos acompanha através da CIN, a Central Interativa News, e também da Web Rádio Bariri. Sejam todos muito bem-vindos, você também na Rádios Net, no CX Rádio, no Tudo Rádios e no Radios.com. Sejam todos muito bem-vindos à Jornada Esportiva através da nossa live no Facebook, do nosso canal de áudio no portal Futebol Interior, através também dos nossos canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, e também através do mais novo app da Rádio Futebol Interior para Android. Baixa aí no Play Store e você terá o som aí da Rádio Futebol Interior. Agora, 18 horas mais 11 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Claudinei Cossini. 18 horas mais 16 minutos em Campinas, 18 e 16. 19, a bola rola, Neoquímica Arena, tem Corinthians e Guarani. Wagner Ferreira, gostou da escalação do Bugre aí? É isso que você esperava, Wagner? É muita gente entendendo que o Guarani deveria congestionar o meio-campo. Por exemplo, com a entrada de mais um marcador, um volante marcador, talvez o Rodrigo Andrade. Mas eu acho que se fizesse isso, ia chamar o Corinthians todinho para cima dele. Então, realmente, eu acho que o Guarani vai ter que jogar o jogo. Se ficar esperando o Corinthians jogar, vai dançar tranquilamente. Agora, precisa tomar cuidado com alguns pontos fortes do Corinthians, né? Principalmente o lado direito, com o Fagner. Tem o meio de campo aí com o Renato Augusto e com o Paulinho, botar um cara em cima de cada um é para não deixar eles jogarem. E o William, né? Que é o William e o Roger Guedes. Presidente. Eu acho que são os pontos aí que devem ser neutralizados aí pelo Guarani, Albert. E o Fagner, né? Ele não joga, né? Com o Vitor Pereira, ele não joga como lateral, joga como um jogador, né? Um ponta, um ala. Então ali a dobradinha dele lá na frente lá fica perigoso. E tem que saber também explorar, né, o jeitão meio nervosinho do Fagner, né? Se você conseguir irritá-lo, é um estupim pra estourar. Lucão do Break. E não é difícil, viu? Exatamente. E não o Lucão do Break. O Lucão do Break é dos jogadores, né? Que mais faltas receberam no cartão. Receberam faltas no Campeonato Paulista. Quem sabe, né? Quem sabe hoje o Lucão do Break, aquele corpãozinho dele, ele deixa o Fagner fora da casinha. Na verdade, a novidade mesmo no Guarani, introduzida pelo Daniel Paulista, é a entrada do Nicolas Careca, que já vem batendo na porta já há alguns jogos, né? Porque o tal de Iago entra, faz uma fumaça, mas não resolve nada.
Os outros são moleques ainda novos, não vai contar com Ronald, com Vitinho, com Silas. Então acho que o Daniel acertou em colocar o Nicolas Careca numa fase muito boa do Lucão e o Júlio César, que é aquele jogador operário que nós sabemos que não pode deixar o time do Guarani. É um time bem escalado, Claudinei. Só falta os jogadores se aplicarem dentro do campo. Legal, mandar um abraço aqui pro Sérgio Santos, ele diz aqui, vamos fazer história, Bugrão. A Lourdes Neves também está com a gente aqui, boa noite, Claudinei. Rapaziada participando aqui através da nossa live no Facebook, participe, mande seu abraço aqui, mande a sua opinião também, participe com a gente, interaja com a equipe do Futebol Interior. Você também através aí dos nossos canais do YouTube, o Futebol FI e o Futebol Interior, e através também do app de rádio, Rádio Futebol Interior, para Android. Agora 18 horas mais 19 minutos, vocês já estão vendo aí na nossa bancada, né? Os produtos da Poti, o puro sabor da vida. Temos aí, olha, o Guaraná no tamanho certinho, né? Inclusive esse Guaranazinho aí, para você mandar para os seus filhos de lanche, né? Colocar na lancheira, mandar para a escola. Temos aí a água mineral em copo da Poti e também a Levite, né? Que é a água com gás da Poti, para quem gosta da água com gás, né? Antes de você tomar aquele cafezinho, você toma sua aguinha com gás para apurar o paladar, né? Ela desce borbulhando, aí beleza. Borbulhando, sensacional. Então tá aí os produtos da Poti com a gente aqui nos canais Futebol Interior até o final do ano. A Poti, o puro sabor da vida, com a gente também, prestigiando aqui, emprestando a sua grande marca aos canais Futebol Interior. Muito obrigado a toda a rapaziada lá da Poti, lá de Potirendaba, é isso aí, tá com a gente aqui também nos canais Futebol Interior. E quem tá por aqui também, com a sua participação de sempre, trazendo histórias interessantes, hoje abordando Corinthians e Guarani, é ele, Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do Futebol Interior para falar de Tobias, para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani, que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, o Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico era Zé Duarte. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista, no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no Futebol Interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilso Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru,
E o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1 e o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no Sport, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem. Ado em final de carreira. Butice, o argentino, não foi bem. E o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. E em 1976 você passa a acompanhar imagens da partida lendária pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fluminense no Maracanã, na invasão corintiana. Tobias pegou vários pênaltis e levou a equipe corintiana à final do Campeonato Brasileiro. Depois, na final, o Corinthians perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Nestas cobranças de pênalti, Tobias pega um pênalti de Carlos Alberto Torres e o Corinthians elimina o Fluminense dentro do Maracanã. Mas o momento que ficou imortalizado na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes. Primeiro ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias
no Rio Negro do Amazonas, sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva, quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Tobias hoje mora em São Paulo. Está tranquilo, sempre participa de eventos da comunidade corintiana. Nessa ausência de bons goleiros do Guarani, que saudade de Tobias. O Corinthians não. O Corinthians já de algum tempo dando muita sorte com a camisa 1. Ronaldo, Cássio, grandes goleiros nos últimos 30 anos do Corinthians. Mas aqui no Futebol Interior eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No Futebol Interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. 18 horas mais 30 minutos. Muito obrigado, Arthur Eugênio Matias, a participação mais uma vez aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante, dá mais um destaque do Buga aí, Albert. Vamos lá, o Guarani que nunca jogou na Arena Itaquera, né? Desde 2014, o Guarani nunca colocou os pés na Arena Itaquera. E tem um tabu também, né? Toda vez que o Guarani chegou no mata-mata, né? Contra o Corinthians, não venceu. Então, quem sabe agora, né? Nessa primeira vez, né? A primeiro jogo na Arena Corinthians, que é difícil ganhar lá. Tem time grande, que diz que é grande, chega lá e não vence. Quem sabe agora o Guarani chega lá e, ó, dá aquela pancada no Corinthians e classifica. Legal, mais um destaque do Timão, Albert. Em seu primeiro mata-mata no Corinthians, né, o técnico Vitor Pereira chega à decisão na segunda melhor campanha da primeira fase. Além de ter o melhor, né, e também tem o melhor ataque. Mas para se classificar agora, com a vitória do São Paulo, ele passou com a segunda melhor campanha. Mas com a vitória do São Paulo contra o São Bernardo, o Corinthians ficou com a terceira melhor campanha. Ou seja, o Corinthians tem que vencer o Guarani por 2 gols de diferença. Se passar, que eu duvido, o Corinthians vai passar, ele ter a vantagem de jogar a semifinal, que é jogo único, na Arena Corinthians. Então, assim, requintes de crueldade na partida de hoje, viu, Claudinei Corsi? Legal, Wagner Ferreira, você dizia aí, né? Na verdade, o primeiro objetivo do Guarani foi alcançado, que é, evidentemente, não ter caído para a Série A2. E agora, você dizia, joga como franco favorito, buscando um resultado que os outros times do interior não conseguiram, né, Wagner? É exatamente isso. O Guarani tem que fazer a parte do nosso lado aqui, né? Porque até então só os grandes é que estão deitando e rolando no campeonato. Na terça-feira tivemos São Paulo 4, São Bernardo 1. Na quarta-feira, Bragantino 1, Santo André 0, Palmeiras 2, Ituano 0. E agora nós temos que ter uma nova classificação entre os grandes aí de São Paulo, né? Porque era sempre Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Eu falei. Agora entrou o Bragantino aí no meio e o Santos passa a ser a quinta força. Então, não sei se o Claudinei concorda muito com isso. Mas eu falei... na atualidade, sim. Não, mas eu falei, o Claudinei Corsi lembra, vocês lembram? Os internautas queriam me matar, que no começo do campeonato, o São Paulo era essa quinta força, né? Todo mundo falou pela luta de não cair, etc. O São Paulo é quinta e a sexta força. Me xingaram um monte. Aí, ó, presidente, muito obrigado, porque essa é a nova ordem.
Exatamente. Então o Guarani vai enfrentar aí a segunda força do futebol paulista. E tem uma série de dificuldades aí para ultrapassar. A própria escalação do Corinthians. O Corinthians, nessa fase de quartas de final, só uma vez ele ficou fora. Foi eliminado pela Inter de Limeira. As outras fases ele toda passou para semi e tal, campeão ou não, mas passou dessas quartas. Então é um time muito forte nesta fase do campeonato chamado mata, né? Porque não tem um mata-mata. Presidente, sem querer te corrigir, mas acho que foi a Ponte Preta que eliminou o Corinthians nas quartas de final em 2012. O Corinthians já ficou fora. Pra já. Inter de Limeira, o Audax naquela campanha de 86... 86. Sim. Então, 86 que a Inter foi campeã em cima do Palmeiras, né? Eu lembrei do passado recente. E até o técnico do Palmeiras, nosso saudoso Carbone. Tá certo, presidente nunca erra, né? Exatamente. Não tem essa pretensão, mas é coisa que a gente ouve por aí. Inclusive, falar em coisa que a gente ouve, nessa semana aqui a gente ouviu muita gente dizendo que o Corinthians teria que fazer saldo de gol em cima do Guarani para poder, né, manter uma... Teve um jornalista aí que falou que... Né? E o pessoal já considerando o Corinthians. Você acredita uma goleada do Corinthians em cima do Guarani, Wagner? Eu acho que não. O Guarani não toma muitos gols, né? É um time que tem uma defesa aí, que você não é o supra-sumo, mas pelo menos acho que não vai sofrer goleada, não. Agora, é o que eu estava dizendo, o Guarani tem uma série de milímetros, né? Vamos chamar assim. O pessoal não divulga a relação de convocados, relacionados para o jogo. O Guarani vai fazer uma viagem, não sabe quem viajou. Eu peguei na internet hoje, na página do Corinthians. É surpresa, Wagner. Peguei a escalação do Corinthians. Mesmo porque você vê, no Guarani, nessas viagens, pode ter Pelé, pode ter Clodoaldo. Não, nessas últimas viagens... Pode ter Neymar. Não, mas... Então é para surpreender o adversário. Exatamente. O Maxwell, na primeira viagem que o Guarani fez, na pré-temporada, ele é o artilheiro. Hoje já não mais unanimidade no Guarani. O Guarani não sabe o que fazer com o Maxwell, está esperando terminar o Campeonato Paulista, que não sabe o que fazer. Por falar em Maxwell, qual é o banco do Guarani, hein, Albert? É os bancários do técnico Daniel Paulista, Rafael Martins, Hernando, Derlan, Eliel, Bruno Silva, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Silas que retornou, né, vamos dizer assim, começou o campeonato contra o São Bernardo, o Vitinho, Lucas Venuto, Iago e o Ronald. De banco aí, Wagner Ferreira, o que você tá pensando aí? O Daniel vai olhar para trás e falar, o que eu vou fazer aqui agora, né? Mas tem o Iago, e você viu, né, o Gabriel Mesquita também não está no banco. Uma outra coisa que eu queria saber também, que você postou no nosso grupo lá, a respeito do Rafael Costa. É verdade, o Rafa Costa, ele foi relacionado. O RC9. O RC9, nessa segunda lista, ele foi relacionado, né? Não que ele está relacionado pro jogo de hoje, tá? Saiu um goleiro. Exatamente, saiu o Arthur Gazi, que veio do São Paulo, e ali entrou ele, o Rafa Costa, ele que está de volta, depois de tanto tempo, 10 meses aí. O Arthur Gazi também, que ninguém até hoje viu nada. Não, eu trouxe do São Paulo, ele que foi campeão da Eminência Copinha. Parda, que exatamente. fala, né, Wagner? E o Gabriel Mesquita também não está no banco de reservas. O Cruzeiro, hein? O Cruzeiro deu aquela sondada em cima do Gabriel Mesquita, mas nada ainda concreto. E o Neto Moura do Mirassol, o Guarani sondou, mas porém já caiu fora. Agora, Marquinhos Gabriel, o Guarani tá de olho, mas disse que o Dindim tá meio curto. Mas isso aí é pra gente ficar de olho. E é fato que o Ronaldo da Inter de Limeira, atual artilheiro do Campeonato Paulista, foi pro Novo Horizontino? Pois é, Claudinei Corsi, foi pro Novo Horizontino. E babando. Aí, ó, o Guarani, eu não entendo. Como diz Claudinei Corsi, diz bastante, né? O presidente, todos. Como é que pode você perder um jogador desse, cara? Nada, respeito o Novo Horizontino. Bom, é que o Novo Horizontino vai disputar também a Série B. Mas então, tudo bem, Claudinei Corsi, mas se você olhar, camisa por camisa, né? Exatamente. Aliás, ele já passou por aqui, né, Wagner, o Ronaldo Alves? Né? Jogou no Guarani, inclusive, acho que no dia da estreia dele, me parece que ele marcou um gol. Mas também foi que nem Leão da Metro, né? Um rugido no começo e 2 horas de fita. Foi embora. Não... Foi só isso, nada mais. Não serviu, né, Wagner? Agora, ele foi por um projeto também, né? Vocês sabem que o Novo Horizontino, embora tenha caído para a Série A2, ele tem um projeto com empresários, o estádio municipal lá de Novo Horizonte dando uma força total para o time. Então, um projeto para a Série B é muito bom. Espero que o Novo Horizontino e o Ronaldo, né? É um bom rapaz, tal, se dê bem por lá. Legal, 18 horas mais 37 minutos, pois não, Lucas? Registrar a galera aqui no YouTube, já vão mandando mensagem. Fique à vontade. Aqui. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Deixa o dedo no like lá, deixa um comentário, faça o compartilhamento da nossa live
porque assim você educa o algoritmo do YouTube. O que é educar o algoritmo? Assim você entrega o nosso conteúdo para mais pessoas, e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai aumentar a nossa audiência. Ajude os canais de futebol interior. Registrar a presença aqui da minha querida prima, Teacher Vivi, lá em Poá. Alô, Vivi! Grande beijo para você. Júnior Silva, boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior. Um abraço a todos, pra cima deles. Bugre, o Oineg Rutra, manda aqui. Tobias foi o melhor goleiro do Noroeste também. Depois dele, o melhor foi João Marcos, né? O doutor Arthur Eugênio passou aqui a carreira do Tobias, que foi ídolo no Guarani, também no Corinthians. E a minha querida esposa, Vaidade em Pessoa, Lohane Santos, mandando aqui. Vai, Corinthians! Beijão pra você, meu amor. É isso aí, a galera no YouTube. Média, né? Registrei a presença, né, Claudinei? Muito bem, 18h38, deixa eu mandar um abraço aqui pra rapaziada lá de Araras, o nosso querido Poi, está sempre acompanhando também aqui o nosso trabalho. Também um abraço para o advogado doutor Alexandre Castanha, que é presidente do Departamento de Águas lá, o Saema, né, em Araras. Também para o prefeito Pedrinho, né, que também está acompanhando a gente, está dando uma força para o União de Araras, né, União de Araras que vai disputar a Série B do Campeonato Paulista, joga daqui um mês mais ou menos. Nós vamos estar fazendo também no Futebol Interior uma live, né, com o prefeito lá de Araras, ele que está incentivando demais o time do União São João de Araras. Então a gente vai fazer essa live, vai fazer a live também com o Castanho, né, que esteve aqui com a gente. Aliás, fez um programa dele, ganhou uma camisa aqui do Futebol Interior e apresentou o programa lá ao lado do compositor Nando Pires e do advogado Verginô Eliseu, tio do atual prefeito de Araras, o Pedrinho Eliseu. Ele apresentou o programa com a camisa do Futebol Interior. Grande abraço então para toda essa rapaziada de Araras, curtindo sempre aqui a nossa programação. 18h39, Albert Cavalcante, temos convidado, Ney. Não é isso, Albert? É isso mesmo, Claudinei Corsi. Ele que fez, né? Ele que faz, né, a dupla de zaga com o João Vitor. Eles têm 3 jogos, com uma vitória, 2 empates e 3 gols sofridos. Vamos ouvir ele, o capitão Ronaldo Alves. Claudinei Corsi, canais Futebol Interior. Olá, Ronaldo, parabéns pela classificação. Agora é o Corinthians pela frente, né? Arena Neoquímica, certamente lotada. Quais são as estratégias aí, Ronaldo? O que é que vocês têm conversado para este jogo contra o Timão nessas quartas de final do Campeonato Paulista? Um abraço. Contente pela classificação, né? Objetivo que nós vimos buscando, né, desde o primeiro jogo, né? Graças a Deus alcançamos esse objetivo. Agora é nos preparar, né? Ver a melhor estratégia que o Daniel vai nos propor para que a gente faça diante do Corinthians. Então é isso, a gente vai nos preparar hoje, amanhã, né, para que a gente vá para lá com as melhores condições para que a gente faça um grande jogo e consiga essa classificação. Tá o zagueirão, né, Ronaldo Alves. E o Guarani tem um problema, né? Tinha, por enquanto, né? Porque enquanto o São Bernardo não sofreu gols, mas o problema é da bola aérea. Ronaldo Alves, diga para nós como está sendo a preparação do Guarani sobre esse ponto, bolas aéreas. A preparação vem sendo boa, né? O grupo tá consciente do grande jogo que tem, a grande responsabilidade que tem de enfrentar um grande adversário, né? Mas pode ter certeza que nós vamos nos preparar da melhor maneira para que a gente vá lá e faça um grande jogo, né? Questão da jogada, a gente está procurando, né? Tá sempre evoluindo, melhorando, né? A gente realmente vem sofrendo um pouco com essas bolas alçadas, mas o último jogo a gente já teve uma atitude, uma postura um pouco diferente, né? Então, sim, que a gente espera manter essa postura, né? E para que a gente venha manter essa estabilidade e a gente não venha sofrer tanto com esse tipo de jogada. Tá aí o Ronaldo Alves, agora o Ronaldo Alves, né, dizendo sobre a preparação sobre as bolas aéreas. Após o final contra o São Bernardo, o técnico Daniel Paulista falou que para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena precisa fazer o jogo perfeito. Então, diz aí, Ronaldo Alves, o que você acha sobre isso? Jogo perfeito. Realmente precisamos fazer um jogo, né, de uma solidez muito grande. Vamos enfrentar um adversário muito forte, né, dentro de casa, mas nós com a nossa estratégia de jogo, nós vamos preparados lá, né? Já tivemos bons jogos feitos nessa competição, tirar aquilo que foi bom e importante para que a gente venha colocar em prática novamente. Então é isso, estamos preparados, né? Vamos montar a nossa estratégia para que a gente chegue lá e faça uma grande partida e quem sabe uma grande classificação. Tá o zagueirão Ronaldo Alves, e agora, Ronaldo Alves, fica a pergunta.
como enfrentar o favorito Corinthians. É um adversário que todos nós sabemos a força e o poder que tem, né? Não só dentro de casa, mas jogando fora também. A gente respeita as opiniões de todos, né? Mas aqui também tem um grupo que tá muito atrás desse objetivo, desse sonho, né? E é assim que nós vamos lá, pezinho no chão, né? Trabalhando, se ajudando. Como eu já falei, com a nossa estratégia, a gente espera chegar lá, fazer um grande jogo e surpreender o adversário. Tá aí, o Ronaldo Alves, né? Será a quarta vez, né, que o Guarani e o Corinthians vão realizar duelos eliminatórios. O primeiro ocorreu em 1978, na semifinal do primeiro turno do Paulistão. E também em 88, né, que foi a final do Campeonato Paulista, né, que acabou no último minuto aí, no prorrogação, o Viola acabou fazendo o gol. E em 99 também no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians venceu, foi 3 jogos, né? Foi 0-0, 1-1 e depois o Corinthians acabou vencendo o Guarani. O Corinthians partiu pro Atlético Mineiro, né? Então aí foi as 3 eliminações que o Guarani teve para o Corinthians. Quem sabe hoje assina a quebra. Legal, são 18 horas mais 44 minutos. Tá aí o Ronaldo Alves falou com a gente aqui na Jornada Esportiva dos Canais Futebol Interior. Deixa eu dar uma passadinha aqui no plantão esportivo, no Placar ao Vivo Futebol Interior, falando de eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, né? O Brasil, a Argentina e Equador já estão classificados, mas temos, por incrível que possa parecer, jogo da seleção brasileira hoje, né? Com o jogo do Corinthians, eu não diria nem tanto do Guarani, né? Porque a gente tem que falar do Corinthians, né? Então o Corinthians joga e a seleção brasileira também joga. Teremos Paraguai e Equador, jogo das 20h30. O Brasil pegando o Chile no Maracanã também às 20h30. Agendado Colômbia e Bolívia, 20h30. Também Uruguai e Peru, às 20h30 de hoje. Amanhã teremos a Argentina contra a Venezuela, o jogo às 8h30 da noite. Uma passadinha também pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Europa. Os jogos em andamento no momento, né? A Suécia vai empatando com a República Tcheca por 0-0. A Escócia teve o jogo adiado com a Ucrânia, em virtude da guerra, né? Finalizado já País de Gales 2, Áustria 1. A Itália também finalizado, perdeu para a Macedônia por 1-0. Meu Deus. E corre o sério risco de ficar fora pela segunda vez. Como quem ganhou? Da Copa do Macedônia, ganhou da Itália na Itália 1-0. Você tá de brincadeira. E é o seguinte, jogo o de segundo volta, jogo é lá na Macedônia. Na Macedônia. Portugal está mais tranquilo, venceu 3-1 a Turquia, já se aproxima um pouco mais da Copa do Mundo. A Rússia perdeu para a Polônia por 3-0. Aí então os resultados das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, que esse ano vai acontecer em novembro devido ao calor muito forte que faz lá. Não teremos a Copa do Mundo no mês de julho. Agora, 18h46, a gente vai para um rápido intervalo e já nós voltamos para conferir a ficha técnica do jogo. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação.
Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Legal, 18 horas mais 50 minutos, 18h50, mais alguma informação aí, Albert Cavalcante? Lembrando, né, terminando o Campeonato Paulista, né, vão sentar junto com Giovinco Augusto para ver se ele aceita a proposta do Guarani para jogar a Série B, sendo que ele já tem, né, outras propostas de times da Série A, exemplo Juventude, né, o Juventude que vem querendo, né, formar uma equipe competitiva para a Série A. Então, terminando o campeonato, Giovanni Augusto que recebeu também proposta do Kuwait, né? Mas aí o Kuwait você recebe os petrodólares, né? Ali é dinheiro, né? Que ele, se ele for, e até mesmo voltar para onde ele estava, no México, né? Então, esse aí o Giovanni Augusto. Lembrando também que o Bruno Silva termina o contrato dele, dependendo se o Guarani passando de fase, termina hoje, né? Se o Guarani passar de fase, continua. Mas o Bruno Silva também é um dos jogadores que não podem ficar para a Série B, viu, Claudinei Corsi? Legal, 18 horas mais 58 minutos, 18h51, deixa eu mandar um beijão pro meu netinho Luca, que tá lá curtindo, né, no celular, a nossa jornada esportiva. Luca, beijão do vovô pra você, viu? Um beijão. E pro Telzinho também, né, o Tel que tá resfriadinho, mas já está se recuperando. 18 horas mais 52 minutos, Wagner Ferreira, antes da ficha técnica, mais alguma observação, Wagner? O pessoal do Guarani, né, dizendo que tem que fazer o jogo perfeito hoje para encarar o Corinthians. E jogo perfeito passa por um bom entrosamento dessa dupla de zaga aí, o Ronaldo Alves e o João Vitor. João Vitor é a terceira partida que ele faz seguida com o Ronaldo Alves. Vem batendo cabeça em todos esses jogos. Eu não sei até porque se ele é menos jogador ou é mais jogador do que Derlan, do que Hernando, para merecer formar essa dupla aí com o Ronaldo Alves. O Guarani sofre demais na bola cruzada, é escanteio, é bola, é falta lateral, bola na área do Guarani, realmente é uma confusão danada. O goleiro também não está bem entrosado com eles, então um futebol perfeito do Guarani hoje contra o Corinthians passa por uma boa atuação desta zaga aí, Ronaldo Alves e João Vitor. E lá na frente,
O Guarani tá bem de ataque. Eu acho que vai fazer fumaça hoje nessa defesa do Corinthians, que não é lá essas coisas, não. Com o Gil já, né, na estrada da volta, aquele negócio todo, cansadão. Então, vamos ver se o Nicolas Careca, né, justifica a escalação. O Lucão, realmente, tecnicamente... Se fizesse uns 3 gols, tava bom, né, Wagner? Já pensou? O Lucão, que é um jogador participativo, né? Não define muito, mas é participativo. E o Júlio César também. Então, acho que a linha de frente ali é um ponto forte do Guarani hoje. O Claudinei Corsa, rapidinho só. Rapidinho. Já pensou o Lucão do break fazendo gol aí na frente da massa corintiana e dançando break? Seria maravilhoso. Faz o break, Lucão. Uma mata ele. 6h53 em Campinas. Vamos então, em nome de Prone Alimentos, 30 segundos para conferir a ficha técnica para Corinthians e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim: Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Matheus Lutic, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão: João Vitor, o 28, e o capitão Ronaldo Alves, o 22. Na lateral esquerda, Matheus Pereira, o camisa número 16. Os homens de um meio campo: Madson, 98, o Índio, 23, e ele, o cérebro pensante, Giovinco Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Júlio César, o camisa número 7, Nicolas Careca, o 21, e ele, Lucão, é o matador do break, o camisa número 11. Repeteco do Bugrão: Kozlinski, Matheus Lutic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Madson, Índio, Giovanni Augusto, Júlio César, Nicolas Careca e Lucão do break. Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Hernando, Derlan, Eliel, Bruno Silva, Eduardo Persson, Rodrigo Andrade, Silas, Vitinho, Lucas Venuto, Iago e Ronald. Albert, o Guarani, 12 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 14 pontos ganhos. Ficou na segunda colocação do Grupo A. Marcou 12 gols e sofreu 17, aproveitamento de 38,9%. Os artilheiros, Lucão do break e Giovanni Augusto, com 3 gols cada. Na classificação geral, o Guarani foi o 10º. Futebol interior. E o Corinthians do técnico Vitor Pereira, vem definido e escalado assim: Cássio, goleiro, capitão, camisa número 12. Lateral direito, Fagner, o camisa número 23. A dupla de zaga do Coringão: Gil, camisa número 4, e João Vitor, o 23, o 33. Lucas Pinton, lateral esquerdo, camisa número 6. Os homens do meio campo do Timão: Duqueiroz, o 37, o Paulinho, o 15, e o Renato Augusto, camisa número 8. Os homens de frente do Timão: Gustavo Silva, o conhecido como Mosquito, camisa número 19, o William, camisa número 10, e o Roger Guedes, o camisa número 9, que é o falso 9 do Timão. Repeteco do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, João Vitor, Lucas Pinton, Duqueiroz, Paulinho, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, William e Roger Guedes. Se caso o técnico Vitor Pereira quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Carlos Miguel, João Pedro, Robson, Juliano, Biro, Júnior Moraes, Fábio Santos, Adson, Rony, Gustavo Mantuan, Raul Gustavo e Xavier. O Corinthians, 12 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 23 pontos ganhos, um aproveitamento de 63,9%. Primeiro colocado no Grupo A, marcou 19 vezes e sofreu 9 gols. O artilheiro é o Roger, com 4 gols. Na classificação geral, o Corinthians está em segundo lugar. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Flávio Rodrigues de Souza, com seus auxiliares Marcelo Carvalho Van Gassi e Daniel Luiz Marques. O quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, e o VAR, na sala da TI, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Muito bem, 18 horas mais 57 minutos. Wagner Ferreira, aí definidas as equipes pelos lados do Corinthians. Wagner, o que você tem a dizer aí pro torcedor do Guarani, hein, Wagner? Qual é o perigo do time do Corinthians aí? Bem, o Daniel Paulista teve muito tempo para estudar esse time do Corinthians. Ele não precisa fazer muito, não. O Corinthians está na tela aí, toda hora, está jogando com televisão em cima, porque realmente da mídia, né? Então, ele deve ter estudado isso e deve saber o que tem que neutralizar de ponto forte do time do Corinthians e explorar os pontos fracos. Por exemplo, pelo lado direito do ataque do Guarani tem esse Lucas Piton aí, que é um lugar mais vulnerável do que pelo lado do Fagner, que é um jogador encardido, né? E jogador de nível seleção. Ele marca bem, desce pro ataque, realmente tá sempre enxuriçando lá. Então o Guarani tem que tomar cuidado ali pelas beiradas do campo. No meio campo todo mundo sabe. Renato Augusto, né, que costuma beliscar sempre seus golzinhos por ali vindo de trás. O Paulinho, que embora não seja um artilheiro, mas tá fazendo gol também, então merece um cuidado. E no ataque eu só passo uma restrição aí, né, ao William. O William joga aberto lá pela esquerda e o lateral direito do Guarani, o Ludi, que vai ter que ficar esperto nessa marcação. E o Roger Guedes, é o loirinho ali, que costuma beliscar os seus gols também. Então o Corinthians tem alguns pontos fortes, né, no ataque, na defesa e no meio campo, e o Guarani tem que saber explorar. Como eu disse, o Daniel Paulista deve ter estudado, né? Técnico tem que saber o que o seu adversário vai aprontar e armar a sua estratégia aí para conseguir o resultado positivo. Legal, Márcio Bonanome diz aqui, noite de São João da Boa Vista. Boa noite, São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Também o Marcelo Alexandre, boa noite, galera. Flechada neles, pra cima, Bugrão. Tem mais aqui? O Carlos Eduardo Lemos Matozinho dá uma boa noite aqui. E o Gustavo José da Silva, boa noite, amigos do esporte. Corinthians 0, Guarani 1. É o Gustavo de São Paulo. Muito bem, quase tudo pronto no estádio Neoquímica Arena, 6h59. A partir de agora, ele assume o comando da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Ele é... Lucas de Souza. Ah, com o microfone na mão, eu vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Neoquímica Arena é o palco do espetáculo, é noite de definição, é hora de decisão aqui nos canais Futebol Interior. No oferecimento de Bet Champions, vem jogar na Bet Champions, ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você. Store Colchões, uma empresa do grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Você vem comigo, torcedor. Corinthians e Guarani, Guarani, Corinthians. Na Neoquímica Arena, lotada. O torcedor corintiano, como sempre, comparecendo, incentivando. É o Caldeirão de Itaquera, lá na zona leste de São Paulo. Ô, Lucas. Pois não, Albertinho. Estava vendo aqui, né? Alguns amigos estavam mandando mensagem para mim aqui do Resenha Tricolor. Aí um abraço para todos. Eles estão dizendo aqui que a Macedônia eliminou a Itália está eliminada. A repescagem será Portugal contra a Macedônia. É um jogo só. Exatamente. A Itália está eliminada. Arrivederci, Itália. A Itália está fora. Vai ser a repescagem, né? Vai ser Macedônia contra Portugal. Itália caiu fora. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. A gente fala sobre isso mais no intervalo, porque o jogo tá pra começar. Corinthians do lado, vem com o seu uniforme número 1, camisa branca, calções brancos, calções pretas, meias pretas. O Guarani com o seu uniforme também número 1, camisas verdes, calções brancos, meiões brancos. O futebol, na verdade, meião do Guarani, meião verde. O meião do Corinthians, meião branco. O futebol raiz respira. O Corinthians do lado direito do seu computador, da sua Smart TV, do seu smartphone, seja lá por onde você está nos acompanhando. O Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, do seu tablet. 1 minuto de silêncio. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza pede 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid-19. Futebol ainda unido, todo junto, unido contra esse grande problema. Estamos praticamente com toda a população vacinada, mas ainda assim o problema persiste. Vacine-se, galera. Quem ainda não se vacinou, vacine-se. Somente com a vacina a gente vai conseguir se livrar desse problema tão difícil aí que assolou o mundo nos últimos 2 anos. Vai rolar a melão na Arena Corinthians, saída de bola pertencente ao timão. Trila o apito, árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Boa sorte, Bugrão! Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Começa as quartas de final para Guarani e Corinthians. Neoquímica Arena, o palco do espetáculo. E já desce o Corinthians, bola pela ponta direita, campo de defesa. João Vitor engata a primeira, segunda, terceira marcha, já passa a metade do campo, dorme no ponto. Chega Giovanni Augusto, toca pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians pela direita. E tá caído o Renato Augusto. Com menos de 1 minuto de jogo, o Renato Augusto chegou, tomou uma chegada do Madison
E do jeito que ele caiu, parece que foi o joelho direito, hein? Parece que foi o joelho direito, que é o joelho machucado do Renato Augusto, Albert Cavalcante. Cartão de visitas do Madison, né? Nem deu o primeiro minuto ali na intermediária da defesa do Corinthians. E o Madison chegou como um trem desgovernado, deu aquela mordida, pequena mordida, acabou pegando o joelho direito, né? Do Renato Augusto, que rola no chão, está pedindo atendimento médico. Será? O Renato Augusto, como todo mundo sabe, ele tem um problema sério no joelho dele, já se machucou, já fez cirurgia por mais de uma vez. E parece que não vai dar. Não vai dar. E parece que não vai dar. Parece que vai ter que sair aí. O Renato Augusto já tá tirando a chuteira. 1 minuto de jogo e pelo jeito, um dos principais jogadores do Corinthians já vai sair do campo aí, Albert. Será? Mas assim, o Madison, pelo lance, né, que vimos, assim, não foi aquela chegada, é lógico, não é em mim, né? Foi na forma como o Renato Augusto caiu. Exatamente, como o Renato Augusto ele caiu meio esquisito, meio estranho, né? Batendo a perna de maneira esquisita e deu uma torcida no joelho. Esperamos que não seja nada. Né, eu espero que não seja nada, né? Que ele continue na partida, né? Para ficar melhor. Eu espero que não seja nada, que ele continue a partida, mas ali caiu estranho, porque não foi uma pancada, né? Exatamente. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Wagner Ferreira, Renato Augusto possivelmente lesionado, é um reforço a mais aí para a equipe do Guarani no jogo. Lembrando que nem falta foi, né? Porque a jogada dividida ali seguiu no ataque do Corinthians e o treinador lá, o português, está reclamando. Né? Tá bravo. Foi pancada em cima do Renato Augusto. Agora, pro lugar dele, quem é que ele poderia colocar? O Rony? O Juliano, quem está se aquecendo, inclusive. Juliano é o camisa 11. Camisa 11, exatamente. Fazia parte do quinteto, né? Muito bem, o Renato Augusto sendo de maca, provavelmente não vai dar pra ele, o Juliano já tá se aquecendo, o torcedor aproveita pra cantar, pra incentivar o time. Menos de 1 minuto de jogo, o Renato Augusto machucado. Renato Augusto sai machucado, pois não, Albert? E ele vai saindo, né, assim carinha de choro, né? Cara de choro ali. Dá pra ver a frustração na cara dele. Exatamente, lembrando, né, que 163 jogos tem, né, o confronto entre Corinthians e Guarani, com 39 vitórias do Guarani, 45 empates, 79 derrotas do Bugre. 180 gols marcados e 274 gols sofridos quando rola a bola. Rola o melão, pois não, Wagner? O Renato Augusto ficou 22 segundos do jogo em campo. Muito bem, muito bem. Sai jogando o Corinthians no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani chega firme, chega forte, mais uma falta lá pela esquerda, campo de defesa, falta em cima do William e o primeiro canário do jogo pro Matheus Ludic, Albert. Então, 3 minutos do primeiro tempo, isso estávamos conversando lá atrás, né, antes de começar a jornada, sobre o Ludic, né? O Ludic, um menino novo, ali a primeira chegada que ele deu no William, ele já tomou um cartão amarelo, a primeira, e nem foi tão forte assim. Se fosse falta por falta, marcaria entre aspas, né, do Madison, não marcaria essa. Amarelado a 3 minutos do primeiro tempo, Ludic. E vem Corinthians pro campo de ataque, trabalha Ju na quarta zaga, ele deixa na zaga central com o João Vitor, devolve a jogada com o Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil. Ele recebe pela meia esquerda, adianta a jogada com Duqueiroz. Duqueiroz domina, rodopia, gira, chega na metade do campo, lançamento em profundidade, que bola! Boa jogada pra Fagner nas costas da defesa, bateu pro gol, espalma Kozlinski! Lançamento do Duqueiroz nas costas do Matheus Pereira. Uma avenida pro Fagner correr. Quem fazia a cobertura era o Nicolas Careca. Por incrível que pareça. Fagner recebeu dentro da grande área, mandou a bomba. Kozlinski já tem que trabalhar primeiro no jogo aí, Albert. O Fagner. O Fagner que é lateral barra ala, né? Ali com o técnico Vitor Pereira, ele é ala. Ali apareceu pelo lado direito, livre, leve e solto. Ganha a corrida no Nicolas Careca. Bateu firme, bateu forte. Porém, Kozlinski fez a defesa. Mandou a bola para escanteio. Escanteio para o Timão. Renato Augusto de volta no jogo, levantamento, bola no segundo pau, sobe Madison, tira, rebote e volta com Giovanni Augusto, tentou esticar a perna, não consegue, ela volta com William, recomeu perigoso, João Vitor chegou, bateu pra frente, a bola sai pela linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Você ouviu o toque dos Canais Futebol Interior, passados 5 minutos deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando.
O tempo vai passando, a bola vai rolando, são as quartas de final do Campeonato Paulista 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Na terça, São Paulo 4, São Bernardo 1. Na quarta, Bragantino 1, Santo André 0, Palmeiras 2, Ituano 0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Tenta descer o Guarani pela ponta esquerda, afasta a zaga do Corinthians. Joga pela linha de lado, é mais um arremesso lateral para a equipe do Bugre no campo de ataque. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. 6 minutinhos passados desta primeira etapa, 0 Corinthians, 0 Guarani. O Corinthians já teve uma boa chegada com Wagner do lado esquerdo. Matheus Pereira estava fora de posição, o Corinthians quase chegou lá. E vem bugando por campo de ataque, Matheus Pereira com o Lucão do Break. Briga com 1, briga com 2, briga com 3. Tá difícil para o homem. Ele deixa mais atrás com o Índio. Deixou com o Matson, corredor central do gramado. Tenta o passe para Giovanni Augusto, toque errado e tome, contra-ataque do Corinthians. Tentou sair Gustavo Silva, aparece Matheus Pereira na cobertura, tira para a equipe do Bugre, joga pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Corinthians, já cobrado. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Desce o timão lá pela ponta esquerda, tá aí Lucas Piton, deixou com o Renato Augusto. Renato Augusto ameaçou sair, acabou saindo de maca, evidentemente, né? Pela primeira chegada no jogo, com menos de 1 minuto, ele acabou sendo machucado, mas parece que tá tudo bem com ele, já retornou pro campo. E vem Corinthians, bola solta do Gil, tentativa de lançamento, buscando Gustavo Silva, a bola vai forte demais. É lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Pois não, Albert? A casa do Corinthians costuma ser um trunfo, né? Nesses jogos. O Corinthians se saiu melhor em 20 das 30 oportunidades, quando jogos únicos ou decisões, né? O Corinthians conseguiu aí 2 títulos, né? 2017 e também em 2019. Mas por outro lado, já foi eliminado e também já foi vice-campeão aí dentro, né? Foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, pelo Palmeiras, o Audax o ano passado perdeu, né? O Paulistão por 2-0 aí na Arena, na Neoquímica Arena. Muito bem, o recente histórico aí de decisões do Corinthians na Neoquímica Arena não é muito favorável. Vem Corinthians, sai jogando no campo de defesa com o Gil na quarta zaga, abre na ponta esquerda para Lucas Piton, já passa metade do campo, deixou com o William, deixou de letra, tabelinha com o Renato Augusto, que beleza. O William sai da esquerda, vem pro centro, carregou pelo meio, Matheus Ludic. Firme, seguro no carrinho, tira. Deixou com o Índio dormiu no ponto, perdeu. Se aproveita da falha do Duqueiroz, retoma a posse de bola para a equipe do Guarani. Abertura de bola na ponta direita com o Matson. Deixou com o Matheus Ludic, que sai da direita, vem para o centro, adiantou para o Lucão do Break. Ele tentou o passe, foi para o chão. O árbitro, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, olhou para ele e falou: Nananina, não levanta e vai jogar. E tome contra-ataque dos homens. O William na ponta direita para Gustavo Silva, tentou botar na frente. Matheus Pereira fecha a porta pro camisa número 19 do Corinthians, falou: nananina não, aqui não, Gustavo Mosquito. Vem a equipe do Guarani, está jogando com o Nicolas Careca, recebe a chegada do Wagner. A bola sai pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Lateral cobrado, arremessou Matheus Pereira, lá bate, volta, fica na metade do campo, toca por último Renato Augusto, ela sobra na ponta esquerda com Lucas Piton. Lucas Piton tenta adiantar a bola no comando para William, o passe vai forte demais, retoma a posse de bola, Matheus Ludic, tira para onde o jornalista estava apontado, não precisava tirar desse jeito Matheus Ludic, estava sozinho na jogada, estava só com uma sombra do William por ali, mas acabou se desesperando, jogou a bola de lado, lateral de graça para o time do Corinthians, que volta a trabalhar a bola no campo de defesa. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Corinthians pro campo de ataque, o João Vitor na zaga central, acionou com o Gustavo Silva, Gustavo Mosquito tentou a tabelinha curta com Wagner, o passe sai curto demais, retoma a posse de bola, a zaga do Guarani. Nicolas Careca voltou a jogada mais atrás com o Matheus Pereira, recebeu uma chegada do Wagner, falta para a equipe do Guarani no campo de defesa, derrubaram por o suco lá, Albert. É, isso aí, né? O Wagner sendo o Wagner. O Wagner joga muito bem, mas também ele gosta, hein? Ele gosta de dar uma jantada nos jogadores, né, adversários. Ali é falta no campo de defesa do Guarani. 9 minutos aí, o Guarani tenta, quem sabe, né, arriscar alguma chance, arriscar alguma bola em cima do Cássio. É, marca forte. O Guarani não dá espaço. Teve uma boa chegada do Corinthians com o Wagner, mas foi só. Por enquanto, o Corinthians com dificuldade para trabalhar essa bola e penetrar na defesa do Guarani. Você ouve o toque 10 minutos passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil.
tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Paulista são as quartas de final. E o placar do jogo é esse. Vem Corinthians pela ponta esquerda, cruzamento, bola pra trás, passa pelo Renato Augusto, afasta a zaga do Guarani. Por enquanto ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 0. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, informando que a Itália então está fora da Copa do Mundo. Perdeu para a Macedônia, está fora, e Portugal venceu a Turquia 3-1. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. 11 minutos, primeira etapa. Wagner Ferreira, o Corinthians chegou com perigo lá pela esquerda. Quase, e o panorama do jogo. Bem, o Corinthians é o protagonista do jogo, né? Sem dúvida alguma. Jogando em casa, a galera empurrando, explorando as beiradas do campo. Pela direita aqui, o Wagner descendo. O número 10 ali também aparecendo bastante. E pela esquerda também, não botando fé no Ludic, né? O William tá ali em cima, enxuriçando. Então é aquele jogo esperado já. Corinthians dando pressão no começo, mas o Guarani tá suportando bem. Evidente que as chances, né? O Corinthians teve acho que uma chance naquela chute do Fagner, e o Guarani ainda não chegou. Não chegou porque tá ainda em fase de estudos e segurando esse time do Corinthians. Lucas. Pois não, Claudinei. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro papai fresco, o Tony Filho, e também a mamãe Michele. Que beleza, aí hein? comemorando ontem o nascimento do pequeno Gabriel Adrian. Veio ao mundo, que beleza. já está entre nós, Gabriel Adrian, filho do meu amigo Tony Filho, cinegrafista lá do Canal 8, né, do meu programa Clubes em Destaque, e também a mamãe Michele. Muita saúde para o pequeno e principalmente muita sabedoria para os papais, para a vida aí do Michel Adrian, tá bom? Bom, Gabriel Adrian. Pode ser Gabi, pode ser Gabriel, pode ser Biel. E é Adrian. Chique, hein, Lucas? Muito chique. Que Deus abençoe a vida do pequeno Gabriel Adrian. Toda a paz, toda a luz, toda a saúde. É o que os canais Futebol Interior desejam pra você, Gabriel. Beijão pra você, pro papai e pra mamãe. Vem a equipe do Corinthians, sai jogando no campo de defesa, domina a parada. Lucas Piton, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. 12 minutos e meio, a primeira etapa de jogo, por enquanto 0 para o Corinthians, 0 para a equipe do Guarani. A equipe do Guarani tem a posse de bola no campo de ataque, balança o esqueleto no arremesso lateral, Matheus Ludic faz o lançamento, buscando o Giovanni Augusto, afasta Lucas Pitão, rebote e volta com o Lucão do Break no peito na raça, deixou com o Júlio César, o Imperador de Campinas, cruzamento, vem na metade da grande área, na marca penal, afasta Wagner. Fechava na entrada da pequena área Nicolas Careca. E a primeira chegada boa do Bugrão aí, o Albert. É, como não quisesse nada, hein? O Júlio César pelo lado direito, 3 jogadores em cima, ele fez o cruzamento. Ali o Nicolas Careca estava prontinho para fazer a finalização. Escanteio para o Guarani, 13 minutos. Quem sabe agora pelo lado direito, Giovinco Augusto na bola. Quem sabe na bola parada, torcedor do Bugrão. Vem Giovanni Augusto no capricho. Passa por todo mundo, passa pelo Matson também. Rebote, voltou Matheus Pereira. Passou por todo mundo, tá valendo tudo. Subiu o pano. Subiu o pano do senhor Marcelo Carvalho Vangassi. Impedimento marcado, mas chegou bem o Guarani, cruzamento na área, passou pelo Matson no rebote, Matheus Pereira chutou, mas estava na frente o Lucão do Break, Albert. É, primeiro o Giovanni Augusto, né, o escanteio venenoso, no lance anterior ele já tinha dado um chapéu no William, é isso mesmo, deu um chapéu no William, e ali ele conseguiu toda a jogada pelo lado direito, ali o Júlio César fez o cruzamento, ali que saiu o escanteio, mas no cruzamento de escanteio ali, os jogadores do Corinthians ficaram esperando, hein. Quase o Guarani abre o marcador. E vem Corinthians pro campo de ataque, Paulinho trabalhou curtinho com o William, pé direito na bola, vem a bomba, espalma Kozlinski. Rebote e volta na ponta esquerda com o Roger Guedes, o Roger Itaquera balançou pra cima do Ludic. Fecha a porta pra ele, o lateral direito, Matheus Ludic falou, nananina não, aqui você não vai passar, Roger Guedes. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, João Vitor despacha, manda pra frente, ela volta de graça no campo de defesa corintiano. Trabalha a jogada Gil, quarto zagueiro corintiano, deixou com o zagueiro central João Vitor, acionou a jogada mais à frente com o Duqueiroz. Duqueiroz trabalhou pela meiga, fatiou, tem espaço, tenta o toque curto para Renato Augusto Matson. Firme na cobertura, tira, completa o serviço, afasta do jeito que dá Ronaldo Alves. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Sai jogando o Guarani no campo de defesa, pressionada, saída de bola, retoma o Corinthians, lá vem os homens. Gustavo Silva na entrada da grande área, soltou para Paulinho, pé direito na bola, bateu Kozlinski.
Firme, seguro, arqueiro do Bugre, saída de bola errada da equipe do Guarani, Gustavo Mosquito tomou, soltou com o Paulinho, Corinthians chegou de novo aí, Albert. Primeiro tinha chegado antes, né, com o chute de fora, né, da intermediária ali, do William, ali o Kozlinski fez a bela defesa, agora mais uma vez, né, o Corinthians marcando em cima, acabou tomando a bola, achou o Paulinho. Na linha da meia-lua, ele bateu fraquinho, o Kozlinski fez a defesa. Quando é marcado agora a falta ali em cima do Lucão do Break, está retorcendo de dor. Parece que ganhou uma pegada ali, hein? E parece ser ele de novo, Fagner, né? Tá sempre envolvido nas confusões dentro do campo, o tal do Fagner. E foi ele mesmo, uma entrada mais dura. Nicolas Careca. Na verdade foi o Paulinho. No primeiro momento foi o Fagner em cima do Nicolas Careca. E na sequência o Nicolas Careca chegou e o Paulinho pegou ali o Lucão do Break. Mandou por cima, por baixo. Rapaz, pegou firme, mas parece que tá tudo bem com camisa número 11 do Guarani. Lucão do Break, pra derrubar o Lucão do Break tem que ser forte, hein? E nada marcou o juizão. E nada marcou, tá valendo tudo isso aí. 16 minutos passados deste primeiro tempo, você ouviu o toque, o tempo, o placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, são as quartas de finais do Campeonato Paulista 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior. São Paulo 4, São Bernardo 1, terça-feira. Bragantino 1, Santo André 0 ontem. Palmeiras 2, Ituano 0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Desceu perigosamente o Corinthians lá pela direita. Tentativa do cruzamento do Gustavo Silva. Segura firme Kozlinski. Segura firme, tem pressa. Já ligou com o Lucão do Break, dominou pela meia. Tentou passe para Júlio César. Tira a zaga do Corinthians com o Lucas Pitão. Rebote, volta com o Índio. Índio abre bola na ponta esquerda com o Matheus Pereira. Deixa curtinho de calcanhar. A jogada com o Giovanni Augusto. Giovanni com Augusto. De perna direita, fatiou. Inverte a página, vira a folha lá na ponta direita. Para Matheus Lute, que encara a marcação do Lucas Pitão. Tenta o cruzamento, a bola bate na marcação. Sobrou na entrada da grande área. Aparece Paulinho, tira do jeito que dá, toca pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Lateral cobrado para dentro da grande área, afasta a zaga, tem rebote, Índio, perna esquerda, bateu, explode a bola em cima da marcação. Rebote, volta com o Ronaldo Alves no campo de ataque, é tudo pressão, time do Guarani, pra cima deles, Guarani. Eu quero rede Bugrão, ó, pium. Flechada neles, Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento do João Vitor, afasta a zaga do Corinthians com o João Vitor. João Vitor do Corinthians tira dali, rebote cai com o Duqueiroz e tome, contra-ataque dos homens, acionado o William na ponta esquerda, linha de fundo, fez o break, encara a marcação do Matson, soltou mais atrás, boa bola para Renato Augusto, não deixa ele chutar, um pra lá, dois pra cá, ele bate bem, deixou com o William na linha de fundo, fez o break, parou, invadiu a grande área, abriu na perna direita, abriu na perna esquerda, bateu pro gol, ela passa, a direita vai fora. O Lucas. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Claudinei. Como é que faz o barulho da flecha? Pium. Nossa, essa aí, eu gostei desse pinho dele aí. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Ô, Lucas, pois não, olhamos aqui, né, o lance, né? Estamos vendo aí o lance e o Corinthians em cima. Mas ali eu tô vendo que o Renato Augusto ali não tá legal, né? Ele tá pegando a bola. Tá sem firmeza, né, Tá sem firmeza. Ele teve um lance ali que teve toda a jogada do Pintor pelo lado esquerdo, né? O cruzamento, a bola passou por ele. Se ele estivesse inteiro, ele faria o gol. E agora também teve uma chance aí que ele ajeitou pra perna direita, depois pra perna esquerda. Ele tá meio devagarzão nos movimentos. Isso é ponto pra nós, hein? Ô, Bugrão! E vem Bugrão pro campo de ataque, flechada neles, Guarani. Lucão do Break dominou pela meia, dorme no ponto, perde, retoma a posse de bola o time do Corinthians com o Renato Augusto. Esse aí joga de terno e gravata. Dominou, tira pra um lado, pro outro, pensa, olha, já passa a metade do campo, invade a linha territorial Brugnina, acionou pra William. William de perna direita, inverte a página, vira a folha da esquerda aqui pra direita pra Fagner. Fagner por elevação, tendo passe pro Gustavo Mosquito. Que beleza, hein, Fagner? Ele tocou pelo alto e falou: Gustavo, pega esse Mosquito, voa lá, Mosquito, pra pegar essa bola de graça pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte.
Bola alçada na metade do campo. Paulinho domina, bota no chão, chama de meu amor. Deixou com o Fagner. Fagner perdeu a bola. Dormiu no ponto e tome. Contra-ataque do Bugrão. Que passe. Nicolas Careca pra Giovanni Augusto. Cruzou pelo meio. Pintou o gol do Bugrão. A bola bate no Gil. Se salva o Corinthians. Nicolas Careca toma a bola do Fagner, vai pra cima da marcação, de calcanhar pra Giovanni Augusto, quase deu Bugrão, Albert. E não foi nada, o Fagner, fanfarrão, você pode bater, pode fazer o que... Não foi nada, bateu com ele, é o tanque Nicolas Careca, ali no meio do campo, ali ele achou pelo lado direito o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto espertamente no contra-ataque seguiu o Nicolas Careca, que recebeu um passe de calcanhar. Ele fez o cruzamento certinho. O Nicolas Careca ia fazer o gol quando houve o desvio. Quase o Guarani abre o marcador e assim, olhando assim, a marcação do Corinthians tá meio frouxa, hein? Eu Guarani, acho que dá, hein? O Guarani explorando o lado direito da equipe do Corinthians. Já o Wagner Ferreira vai dar mais detalhes, mas o Bugrão tá bonito, tá jogando de igual para igual. Você ouviu o toque dos canais Futebol Interior passados 20 minutos, 21 gravados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, são as quartas de final do Paulistão 2022. Por enquanto ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Eliminatórias da Europa, Escócia e Ucrânia foi adiado. E tivemos o país de Gales vencendo a Áustria 2-1. Lucas de Desceu o Corinthians pela esquerda, Lucas Piton cruzou pelo meio, fechou com o Rogério Guedes, bateu, se salva o Guarani, Ronaldo Alves tira, rebote, volta dentro da grande área, Paulinho, linha de fundo, tenta o cruzamento, ela bate na zaga, tem rebote, Giovanni Augusto tira do jeito que dá, rebote voltou com o Duqueiroz, o árbitro para o jogo e marca a falta. O árbitro para o jogo marca a falta, o Índio fica pedindo um cartão amarelo pro Fagner, que já é a terceira vez que ele dá uma sabugada em alguém, e Corinthians chegou com perigo lá pela esquerda, Alberti. Jogada pela esquerda, jogada pelas pontas, ali o Duqueiroz, como uma bala, né, pelo lado direito, fez o cruzamento pelo lado esquerdo, né, fez o cruzamento ali, antes de tudo, o Kozlinski deu aquela escorregadinha, ainda bem que a bola veio meia, mascada, o jogador do Corinthians acabou finalizando, mas estava ele ali. O Ronaldo Alves acabou salvando o que seria o gol certo do Corinthians. O Corinthians, quando chega com todo o perigo em cima da zaga do Corinthians, do Guarani. Continua. Guarani 0, Corinthians 0. 22 minutos e meio deste primeiro tempo, Wagner Ferreira. E o jogo aqui na Neoquímica Arena? É o tipo de jogo que o Daniel Paulista gosta. Ele adora esse tipo de jogo. Deixa a pressão no time adversário. Posse de bola quase que o dobro do Corinthians com relação ao Guarani, mas a beliscada que o Guarani está tentando realmente é com perigo. Não chegou ainda a finalizar com perigo, mas criou algumas situações, inclusive na última agora aqui com o Giovanni. Não, quem ganhou foi o Nicolas Careca. Exatamente. Ele meteu o mãozão na cara do Fagner, ficou caído no chão e ganhou a jogada. O juiz não deu nada, foi para cima. Quase o Guarani encontra um momento de perigo, né? Mas o Guarani controla bem o jogo e é aquilo que eu disse, o Guarani é o tipo de jogo que o Guarani gosta. Deixa o adversário vir para cima e no contra-ataque, é a famosa jogar por uma bola. O jogar por uma bola. Ela chegou, daqui a pouquinho o Claudinei fala, porque vem Corinthians, William pela ponta esquerda, linha de fundo, cruzou para trás, aparece João Vitor. Tira do jeito que dá, toca pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Corinthians. Fala, Claudinei. A Juscelene Amorim já está com a gente aqui também. Essa dá sorte, hein? O Bugre vai ganhar. Vai ganhar, o Bugrão vai ganhar. Grande abraço aqui pro Robson Silva. Alô, Robson, lá do nosso grupo de League of Legends. Também Lemuel Santos, bora Guarani 2-1. É a galera toda ligadinha aqui nos canais Futebol Interior. Escanteio pros homens lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança Renato Augusto. O Albert tá sem entender, depois eu explico, Albert. Vem pra cobrança Renato Augusto. Todo mundo na boca do gol. Vamos tirar essa aí, Ronaldo Alves se vira, João Vitor. Tabelinha curta, jogada ensaiada no escanteio. Renato Augusto voltou com o William, bico da grande área, cruzamento, bola fechada, Kozlinski, espalma, joga pela linha de fundo, uma jogada interessante ali no escanteio, tabelinha, triangulação, cruzamento do William no segundo pau, Kozlinski estava esperto, jogou pela linha de fundo, escanteio para os homens, Albert. Jogada ensaiada, né, ali o Renato Augusto com o William, ali perto do bico da grande área, ali o William fez o cruzamento, né, esperando já o jogador do Corinthians, né, para finalizar ali. Ele, o nosso tubão de mostarda, Kozlinski, fez a defesa, mandou a bola para escanteio, 24 minutos, escanteio para o Corinthians pelo lado direito.
Assim, se a partida terminasse agora, iríamos para os pênaltis. Mas tem muito jogo pela frente. Escanteio para a equipe do Corinthians, vem para a cobrança, Renato Augusto. Levantamento no segundo pau, subiu, Gil tocou de cabeça, Kozlinski. Firme, seguro, o arqueiro do Bugre faz a defesa lá no canto direito. Fica com ela o arqueiro bugrino. Você ouve o toque dos canais Futebol Interior, 25 passados deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Paulista, são as quartas de finais do Paulistão 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudio Nicorsi. Pela Série A3, no sábado, teremos o Barretos contra o Comercial e teremos também a equipe da Votuporanguense brigando com o Rio Preto. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. E vem Corinthians pro campo de ataque e trabalha. Jogada no campo de defesa do Queiroz. Ele faz a tabela curta, volta a jogada na quarta zaga com Gil. Gil devolve a jogada com Duqueiroz, camisa 37 da base corintiana. Ele deixa mais à frente com o William. William invade a linha territorial bugrina. Carrega na contramão, precisou voltar. Achou lindo, passe pra Fagner. Fagner tentou um toquinho de primeira, meio no efeito. Passe errado, retoma a posse de bola, equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. 26 minutos cravados da primeira etapa, 0 Corinthians, 0 Guarani. Pois não, Albert? O presidente falou do técnico Daniel Paulista. O Daniel Paulista, ele é fã do Nelsinho Batista e também do Pofechô. Pofechô, tá certo? Pofechô, Vanderlei Luxemburgo, né? Ele que gosta das equipes, como mesmo o presidente disse, né? Com as suas palavras. Jogando a bola, deixando o adversário brincar com a bola e depois sair com toda a velocidade, com toda a força para o adversário. E muitos que colocariam aí que o Corinthians estaria amassando o Guarani, estamos vendo outro jogo, né? Outro jogo, o Guarani faz jogo duro, marca forte, não dá espaço. Renato Augusto acabou de reclamar com o Duqueiroz aqui que não apareceu para dar linha de passe, mas é porque o Guarani fecha tudo, fecha a porta para eles, Guarani. Duqueiroz dominou pela meia, tentou passe em profundidade, buscando o Roger Guedes, a bola bate no muro verde de volta. Volta com o Giovanni Augusto, tentou o toque por cima para Lucão do break, dominou, escorregou, mas deu certo que a bola sobrou lá na ponta direita com o Ludic. Saída de bola, meio na fogueira, tira do jeito que dá João Vitor. A bola volta na metade do campo, João Vitor apara, João Vitor do Corinthians apara a jogada. Abre na meia esquerda com o Duqueiroz, Duqueiroz já invade a linha territorial, Bugrina soltou na ponta esquerda para William, o William curtinho para Roger Guedes, bonito lance, Roger Guedes por cima para Lucas Pitão, abriu na perna esquerda, limpou um para lá, dois para cá, deixou para Roger Guedes, mais atrás com o William, abriu na perna direita, bateu, espalma, Kozlinski, que der rebote, Paulinho, gaveta! Tá parado o jogo, tá marcado o impedimento, subiu o pano lá do Daniel Luiz Marques, Albert Cavalcante. Vamos esperar aí, lógico, tem a revisão do VAR, mas pelo que os meus olhos de lince viu, ali o Paulinho estava impedido, né? Após a triangulação, graças a Deus. Após a triangulação ali, né? A pressão pelo lado esquerdo, pelo lado do Ludic, né? Ali pelo lado, né, esquerdo do campo de ataque e o lado direito da defesa, do lado do Matheus Ludic, já tem cartão amarelo. Ali o William fez a finalização cruzada e o Paulinho, debaixo da saia, acabou mandando a bola para dentro da rede, porém o instrumento está levantado, mas estão esperando a revisão ainda, hein? Que demora. Estão esperando a revisão ainda, mas não tem nem muito o que revisar, né, Wagner Ferreira? Tava impedido, Paulinho. Claro, muito impedido, Paulinho. Muito impedido, Paulinho. Lindo, né, o Química Arena, hein? Rapaz, muitos chamam o estádio de impressora, né? Porque realmente parece uma HP, não parece, não? Parece mesmo, eu nunca vi. Olha ali, ó, opa! Ih, rapaz, Rodrigo Andrade vem aí? Andrade vem aí. Ele não vai tirar o Ludic, não, né? Ele não vai fazer isso. Mas Rodrigo Andrade vem aí. Pode se esperar de tudo de Daniel Paulista e é isso mesmo. Acertei. É isso mesmo. Daniel Paulista vai tirar o amarelado. Matheus Ludic. Vai tirar o amarelado, o Matheus Ludic. Que parece estar tremendo, né? Ali tá tremendo. Não, mas aí é uma explicação, depois o presidente vai até falar, mas é um pouco lógico, né? O Daniel Paulista não quer perder jogadores. E o Matheus Ludic visivelmente não tá bem no jogo, tá sentindo a pressão, já tem amarelo e o William joga por aquele lado. Tá descendo ali também o Roger Guedes. Então tá aí, Matheus Ludic sai, Rodrigo Andrade entra, o técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Bem, a alteração só se justifica pelo cartão amarelo do Ludic, né? E realmente a pressão em cima dele é muito grande. O William tá jogando por ali, dando uma pressão incrível. Jogadas individuais em cima do menino. Então, resolveu colocar o Rodrigo Andrade. Agora, o Rodrigo não vai ser o marcador, não vai ser o lateral. Eu não sei se ele vai deslocar o Índio pra lá. Provavelmente. Ou talvez o Madison. Qualquer coisa o Rodrigo já nocauteia também, o William, pronto. Então vamos ver aí o posicionamento. Olha o Guarani, rebote, a bola batida do Giovanni Augusto explode na trave. Tem rebote na direita, Giovanni Augusto, um pra lá, dois pra cá, soltou pra Júlio César, antes dele o William.
Uma paulada do Giovanni Augusto na trave após um rebote de cruzamento na área. Insiste o Bugrão, bola solta com o Rodrigo Andrade, a primeira dele no jogo. Deixou na direita para Júlio César. Giovanni Augusto, linha de fundo. Tenta o cruzamento, ela sobrou lá dentro com o Rodrigo Andrade. Brigou em cima da marcação de 4, foi desarmado. Tenta ser o Corinthians, sai jogando errado, o Índio retoma. Bola na ponta direita com o Júlio César, cruzamento fechado, tira Gil. Tem rebote, ela volta na meia esquerda, falta marcada. Falta marcada, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Corinthians no campo de defesa. Mas ó, vou falar uma coisa, a trave tá balançando até agora, Albert Cavalcante. Olha, a bola mal tirada da zaga do Corinthians, né? O João Vitor, ele tirou a bola daquele, o cruzamento ele tirou, né? Só que ele tirou pra frente da grande área. O Giovanni Augusto, o Giovinco Augusto, da meia-lua, pegou de primeira, foi o Madison. O Madison pegou de primeira com a perna esquerda. A bola foi no travessão do Cássio. O Cássio, ele ajoelhou. Sabe qual é aquele ajoelha-cene? Vocês lembram do ajoelha-cene? Ele esperou a bola ir pra dentro do gol. A bola explodiu no travessão. Quase. Se vai no gol, entra. Se vai no gol, entra. Quase. O favorito, Corinthians. Ia tomando o gol do Guarani. E seguindo esse resultado, estamos indo para os penais. Estamos indo para os penais. E durante a semana até o Kozlinski falou, nós estudamos pênalti. Nós se preparamos para as cobranças de pênalti. Contra o Vila Nova também. Tomara a Deus que tenham estudado mesmo direito, né? Porque eu tomei uma chamada do coordenador que ele disse que ele falou que estudou, mas eu disse que não tinha estudado. Por errar os cantos. 31 minutos passados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. São as quartas de finais do Paulistão 2022. Por enquanto, ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 0. O placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Na repescagem das eliminatórias europeias, teremos País de Gales, Escócia ou Ucrânia, Polônia e Suécia, e Portugal pegando a Macedônia do Norte, a Itália, fora da repescagem, fora da Copa do Mundo. Lucas de Souza. Rapaz, arrivederci, Itália, perdendo pra Macedônia em casa, meu Deus do céu. Vem o Corinthians, Roger Guedes, linha de fundo, botou na frente, lance perigoso, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, sobrou na ponta direita com Gustavo Mosquito, azucrinando a defesa bugrina, zunindo pra cá, zunindo pra lá, deixou o Renato Augusto. Era o Renato Augusto na jogada, foi desarmado pelo Nicolas Careca. Lateral, bola para a equipe do Corinthians no campo de ataque e Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Lateral cobrado, bola para dentro da grande área, subiu Paulinho, subiu também Ronaldo Alves, tira, completa serviço Índio. Foi dominado dentro da área o Índio, ela sobrou Nicolas Careca, tira do jeito que dá. Tira para onde o nariz estava apontado, lateral, bola para a equipe do Corinthians no campo de ataque. Aí o Wagner Ferreira. Confirmando então, o Daniel Paulista desloca o Madison para fazer o que vinha fazer no Ludic. E o Rodrigo Andrade no lugar do Madison. Até aí, tudo certinho. Tudo certinho. Madison foi para a lateral, Rodrigo Andrade vem para o meio. Escanteio para o Corinthians lá pela ponta direita, Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Joga de igual para igual o programa, mas tem escanteio para os homens. Renato Augusto, cruzamento no segundo pau, subiu, Gil, tocou de cabeça, ela passa, a esquerda vai fora. Passa a esquerda, vai fora, é tiro de meta para a equipe do Guarani. Canais, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Essa bola na área, o Guarani tá conseguindo marcar bem, mas nessa aí o Gil teve até um pouco de liberdade para cabecear, Albert. O Gil subiu, né, mas quando ele desceu ele já pôs a mão na testa, pôs a mão no joelho. Esse time do Corinthians tá meio estranho. Estávamos até comentando, o Corinthians tá meio estranho, melhor pro Guarani. E como mandante, né, o Corinthians não perde para o Guarani há 6 jogos ou há 20 anos, com 4 vitórias e 2 empates. A última vez que o Guarani venceu o Corinthians foi na 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2001. Foi 3-0 para o Bugrão.
É, rapaz, no futebol o jogo é jogado e o lambari é pescado, como diz o senhor Josué Alves de Souza, meu pai lá em São Paulo. Alô, pai, tá acompanhando a gente aqui também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem Corinthians, tá jogando com o Gil. Gil aciona a jogada mais à frente, domina a parada, Lucas Piton sai da esquerda, vem pro centro. Olha onde tá o Lucas Piton, abriu na ponta direita pra João Vitor invade a linha territorial bugrina, tenta o passe no comando, Nicolas Careca, fechando bem o lado esquerdo, Nicolas Careca, deixou com o Giovanni Augusto e tome contra-ataque do Bugrão. Giovanni Augusto na habilidade, soltou com o Júlio César, Imperador de Campinas, caindo mais pela esquerda agora. Voltou a jogada com o Giovanni Augusto, mais atrás com o Índio. Índio deixa curtinha a jogada com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade vira o lado da jogada, vira lá na ponta direita com o Madison. Madison, camisa 98, devolveu com o Rodrigo Andrade. Sou mais você, Rodrigo Andrade, pra cima do Lucas Piton. Fecha a porta pra ele, o camisa meia dúzia. Toca pela linha de lado da arremesso lateral para a equipe do Guarani no campo de ataque Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Você ouviu o toque, 35 minutos passados deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, são as quartas de final do Paulistão 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Claudinei Corsi. Na terça, São Paulo 4, São Bernardo 1. Na quarta, Bragantino 1, Santo André 0, Palmeiras 2, Ituano 0. São Paulo, Bragantino e Palmeiras já estão lá. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eleva emoção a você, amante do esporte bretão. Desceu o Corinthians pela ponta direita, foi derrubado, Gustavo Mosquito, falta. Falta para os homens lá pela ponta direita, jogo parado. Falta a favor do Corinthians, Albert. Renato Augusto da bola, e quando apareceu ali o Vitor Pereira, ali marcando, fazendo suas anotações, o português, ele não tá tendo muita sorte. O português já depois não está muito satisfeito. Não tá tendo muita sorte não, acho que, bom, depois eu comento sobre o Vitor Pereira, mas falta, um contrato de um ano só. Hein? Falta pro Corinthians lá pela ponta direita, colocado para fazer a cobrança, Renato Augusto, de perna canhota para bater, Lucas Piton. Lucas Piton pode bater essa bola fechada, o Renato Augusto para bater mais aberto. 36 minutos e meio, primeira etapa, 0-0, jogo equilibrado até aqui. Guarani teve chance, Corinthians teve chance, teve bola na trave, teve defesa de goleiro, o jogo é bom na Neoquímica Arena e você curtindo tudo isso e muito mais aqui nos canais Futebol Interior. Vem pra cobrança, Renato Augusto olhou pra dentro da grande área, levantou no seguro pau, subiu, o Índio afasta o perigo, rebote e volta com o Duqueiroz pela ponta esquerda, se aproxima dele o William, ainda Duqueiroz com a posse da bola, ele volta tudo no campo de defesa com o Fagner. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Bola espirrada lá pela ponta esquerda, ficou caído o jogador do Guarani, o Lucão do Break, o árbitro mandou seguir o jogo. Vem Duqueiroz pela ponta esquerda, carregou, soltou para o William, William devolveu com Duqueiroz, Duqueiroz na ponta esquerda, boa jogada, soltou com Lucas Piton, devolveu com Duqueiroz, junto à linha lateral do gramado, pela lado esquerdo, soltou para Renato Augusto com espaço, ele é perigoso, pé direito, vem a bomba, a bola desvia, vai pela linha de fundo. A bomba do Renato Augusto não pode deixar ele chutar, seja da distância que for. Ele bate muito bem na bola, já fez gols assim no Campeonato Paulista. Ele dominou, soltou a bola explodiu no Nicolas Careca. O muro verde, o puro suco. Escanteio para o homens, Albert. Escanteio e lembrando ali, quando o técnico Vitor Pereira ali está esbravejando ali, parece que contra o Daniel técnica Daniel Paulista ali, que houve um choque, né? Uma falta ali em cima do Lucão do Break, né, que não foi marcada. Ali o Daniel Paulista deve ter falado alguma coisa, o Vitor Pereira ficou muito nervoso, ele ali esbravejando, e no lance, né, que originou o escanteio, eu vi o Giovanni Augusto ele mancando. Vamos ver se não é nada demais quando o árbitro chama os dois para conversar. Daniel Paulista arrumando confusão com alguém? Isso rapaz. É inacreditável. Inacreditável. O senhor Flávio Rodrigues de Souza botando panos quentes. Botou ordem na cozinha, tá tudo certo entre os dois técnicos, escanteio para o Corinthians. Escanteio para os homens lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança Renato Augusto, todo mundo na boca do gol, vamos tirar aí, João Vitor. Se vira para tirar essa aí, Derlan. Vamos subir, Nicolas Careca. Vem levantamento no segundo pau, Kozlinski se enrolou com o zagueiro. Meu Deus do céu. O Madison foi ali junto com o Kozlinski e um lance digno de vídeo cacetadas, rapaz. Um bateu no outro, o outro bateu no um. Escanteio pros homens de novo, Albert Cavalcante. Essa história meio esquisita que você acabou de contar foi isso mesmo, né? O cruzamento pelo lado esquerdo, né? Ali Giovanni Augusto mandou ali dentro da pequena área. E ali o Madison, não pensando, não olhando pro Kozlinski. E o Kozlinski, né?
deveria gritar que era dele. Acabou acontecendo o quê? Uma trombada no ar entre os dois jogadores do Guarani, que acabaram de se levantar agora, mas mais um escanteio para o Corinthians. Mais um escanteio para os homens lá pela ponta esquerda. Renato Augusto na bola, no levantamento, vindo na pequena área, tira a zaga do Bugrão. Rebote, voltou Giovanni Augusto, espirrou o taco. Chuta para trás, ela volta na ponta direita com o Duqueiroz. Encara a marcação do Júlio César, balança o corpo, um para lá, dois para cá, tenta o cruzamento. A bola bate no marcador do Guarani. Posse de bola para a equipe do Corinthians já cobrado. Do Queiroz tem pressa. Soltou com o Fagner. Cruzamento na intermediária. A bola vai no segundo pau. Sobe. João Vitor tira. Rebote voltou com o Renato Augusto. Protegeu. Último toque do jogador do Corinthians. E o árbitro vai marcar o quê? O Renato Augusto aponta alguma coisa ali para o pé direito dele. Arrancou a chuteira. É, rapaz. Ali é jogo, é jogado. Então. Não quer contato, vai jogar ping-pong. Exatamente. Vai jogar vôlei. Ali, ó. Vai arrumar. O árbitro tá falando para ele ali, ó. O Flávio Rodrigues de Souza. Amarra a direita, chuteira, a culpa é sua. Que foi o... Não, porque houve a trombada ali e tá mostrando. Renato, levanta e vamos pro jogo. E vamos pro jogo. 40 minutos desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho, giro de tempo de placar. Deu jogo pra você por enquanto 0. Corinthians 0. Guarani Canais. Futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. A vida mais saudável. Falta pro Corinthians lá pela ponta esquerda. E o Renato Augusto continua arrumando a chuteira, rapaz. Tirou, foi tudo ali a chuteira do Renato Augusto. Parece que tá meio apertada ali. Não sei se essa chuteira é nova. É o chulé. E tá lá, o árbitro cara. pedindo pra ele cobrar a falta. Ele falou, árbitro, eu tô amarrando minha chuteira aqui, rapaz. E marcou falta mesmo. Aí o Chorão Renato Augusto, que o Madson. E outra coisa, falando do Madson, mas o Nicolas Careca também hoje tá que tá, hein? Tá que tá, a equipe do Guarani entregue. É assim que se joga, Bugrão. Falta pros homens lá pela ponta esquerda, vem pra cobrança Renato Augusto. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Bugre. Vem cruzamento, bola fechada, Kozlinski. Espalma, dá um soco na bola, ela sai pela linha de lado. Arremesso para a equipe do Corinthians pela ponta direita, campo de ataque Canais. Futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral bola para a equipe do Corinthians pela ponta direita. Roger Guedes balança o esqueleto. Achou Paulinho na linha de fundo, encara a marcação do Índio. Devolveu com Roger Guedes. Fica dois em cima dele, aí ficou difícil. Tenta o passe pelo meio. Achou Mosquito tentou deixar curtir pro Fagner. Tira Lucão do break, rebote, voltou pela direita, Gustavo Mosquito foi pro chão, o árbitro olha pra ele e fala, nananina, não levanta e vai jogar, chega Paulinho, tira do jeito que dá, a bola bate no Bugrino, lateral para o Corinthians, lateral pela ponta direita, posse de bola para a equipe do Corinthians, vem pra cobrança Fagner, vai lançar essa bola lá dentro do tumulto, é o latereio, lançou, Paulinho subiu antes dele, Rodrigo Andrade, tira do jeito que dá, é mais um escanteio lá pela ponta direita, Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Mais um escanteio para a equipe do Corinthians, pressiona o timão nesse finalzinho de primeiro tempo, o Albert. O Kozlinski, né, após mais uma vez, né, ele que é um dos, né, dos goleiros que mais defesas fizeram nesse Campeonato Paulista, que mais trabalharam, né, bola por cima, bola por baixo, né, jogando contra os grandes, né, o Guarani teve um ótimo desempenho. Dos atletas que participaram de todos os 14 jogos do Guarani na temporada, Giovanni Augusto, Lucão do Break, né? Foi o único, o atacante, né? O Lucão do Break foi o único atleta titular em todas as partidas do Guarani na temporada, hein? Então o Lucão do Break, que o ano passado estava ali na sombra do Bruno Silva, esse ano aqui, né? Até agora, está sendo um dos jogadores fundamentais. Lá vem Corinthians. Vem os homens, escanteio cobrado, bola no segundo pau, Gil tocou de cabeça, gaveta! Gol do Corinthians. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil, camisa número 4. Cobrança do escanteio do Renato Augusto. 1, 2, 3 e na terceira, na marca penal, Gil de cabeça, subiu livre, leve, solto. Cutuca, bota lá dentro, bola no fundo do barbante. Gil, camisa 4, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Corinthians na Neoquímica Arena agora. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Corinthians 1, Guarani 0. Goleirão Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Renato Augusto, né, com a sua bola, né, venenosa, agora jogou ali, né, centralizado dentro da grande área, ali o João Vitor do Guarani estava marcando
o Gil. O Gil já tinha tentado a primeira, sem força. A segunda passou lambendo a trave, a terceira com a falha de marcação, viu? Que o João Vitor é zagueiro e ali não deveria deixar o Gil subir tanto. Qual foi o erro do João Vitor? Ficar olhando a bola. Ali o Gil se posicionou bem, subiu mais que o zagueiro e mandou a bola pro fundo do gol do Kozlinski, que nada pôde fazer. Agora, Corinthians vai vencendo o Guarani por 1-0. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se bem que o Guarani até fazia um bom jogo, né? Mas na bola aérea o Corinthians abre a contagem, Wagner Ferreira. Só nos resta identificar quem estava na marcação do Gil ali. Eu não sei se era o João Vitor ou era o Madison. João Vitor, né? João Vitor. O Albert. Deram mole pro Gil. Em guerra avisada morre quem quer, porque nós estamos acompanhando essa jogada do Corinthians já, por 3 vezes, né? A 18 minutos, deixa eu ver aqui, a 24, o Gil sobe de cabeça, o Kozlinski fez a defesa. Depois, Gil de cabeça de novo, a 33 para fora. E agora, uma cabeçada certeira no ângulo, sem chance para o goleiro. O Kozlinski, que vinha fazendo uma boa partida, né? Inclusive, bola na pequena área sempre foi dele no jogo hoje. A bola cruzada, ele saía para espalmar, escanteio, estava bem no jogo. E toma um gol agora por descuido de marcação, né? Permitindo que o Gil viesse lá de trás para aproveitar o escanteio e fazer 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Rodrigo Andrade deu uma chegada no Renato Augusto, que ficou sentindo de novo o mesmo joelho. O pessoal tá querendo tirar o Renato Augusto de qualquer jeito, hein, Albertinho? E o Rodrigo Andrade não pede licença, né? O Rodrigo Andrade, com a sua traseira de Siena, né? Correu em direção do Renato Augusto, acabou acertando o joelho ali, o Renato Augusto pedindo ali atendimento. Pediu não, né? Caiu, fez aquela cena toda, segue o jogo. Corinthians vai vencendo o Guarani por 1-0. Segue o baile, sai o Corinthians no campo de defesa, trabalha a jogada, Gil rebobina a fita, recomeça tudo com o Cássio. Cássio deixa a jogada com o João Vitor, zagueiro corintiano, zagueiro central. Aposta a corrida, engata a primeira, segunda, terceira marcha. Ih, rapaz, deu uma de Lúcio o João Vitor. Soltou na ponta direita para Fagner, linha de fundo, cruzamento por baixo, Paulinho. Tocou de primeira, tabelou com a zaga, bateu na trave! Uma bomba do Paulinho na trave, a bola balança a trave do Kozlinski. Volta o Corinthians, Renato Augusto para Lucas Piton, fez o cruzamento por baixo, tira Índio. Pressão total do Corinthians nesse finalzinho de jogo, nesse finalzinho de primeiro tempo. O Paulinho achou uma paulada de fora, quase o Corinthians chegou ao segundo gol, Albert. E a gente falando aí da falta, né, na pancada do Renato Augusto, ali o Rodrigo Andrade, que entrou no lugar do Lute, que leva o cartão amarelo, inteligente, muito inteligente o Rodrigo. Acho que não adiantou nada não fala dizer nada. O Daniel Paulista tirar o Ludic para botar o Rodrigo Andrade. E na jogada, né, depois do bate e rebate, a bola ali jogada do lado direito, né, o cruzamento para trás, apareceu ele, né, o Paulinho, que é a jogada ensaiada do Corinthians, né, sempre a bola jogada para trás, o Paulinho de fora da área mandou o petardo, a bola explodiu, beijou o pé da trave do Kozlinski pelo lado direito, quase o Corinthians faz o segundo gol. E vem os homens de novo, João Vitor para Gil, camisa 4, autor do gol do Corinthians. Gil, o zagueiro mais seguro do Brasil, deixa a jogada na meia esquerda, domina Renato Augusto, faz o giro, camisa número 8, deixou com Duqueiroz domina, sai da esquerda, vem pro centro, vai trocando passes, vai tocando a bola Corinthians, vai terminar o primeiro tempo, são os minutos finais da primeira etapa na Neoquímica Arena, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Corinthians, Wagner, levantamento, bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. 48 minutos, 20 segundos, mais 40 segundinhos para o fim da primeira etapa. 1 para o Corinthians, gol do Gil, 0 para a equipe do Guarani. Você nas redes sociais, curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Contigo nós somos muito mais fortes. Deixa a sua participação conosco. Manda para frente, Kozlinski, a bola sobe, a bola cai na meia esquerda. Para a jogada, João Vitor toca de cabeça, tira do jeito que dá. Rebote cai com o Índio de cabeça tentou a jogada com o Nicolas Careca. Chegou o João Vitor do Corinthians em cima dele, jogo parado, falta. Jogo parado, falta para o Guarani no último lance do primeiro tempo, Albert. É falta, né? João Vitor ergueu o pezão no cabeção do Nicolas Careca. Falta na intermediária ali pelo lado esquerdo. Ali tentou, né, o Giovinco Augusto bater a falta rápida. Ali o juizão mandou voltar. Segue
Corinthians 1, Guarani 0. Falta para a equipe do Guarani, é o último lance da primeira etapa. Vem para a cobrança Giovani, Jovinho com Augusto. Capricha, Giovani. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Vem para a cobrança Giovani, Augusto. Levantamento, afasta do jeito que dá, João Vitor. Rebote vai voltar lá na amiga direita. Tenta pegar o rebote. Madison Trila, o apito, árbitro aponta. O centro de campo, Flávio Rodrigues de Souza. Termina a primeira etapa na Neoquímica Arena. 1 para o Corinthians, gol de Gil, 0 para a equipe do Guarani. E entra em campo intervalo, inteligente FI. Legal, 7 da noite, mais 52 minutos, intervalo de jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians vai vencendo o Guarani, 1-0, destaque do repórter Albert Cavalcante. Continua a escrita, né? Como mandante, o Corinthians não perde para o Guarani há 6 jogos, né? Há 20 anos. Aí o Guarani tentando, né, chegar, né, quebrar essa sina. Primeiro jogo do Guarani na Neoquímica Arena. O Guarani tentando com todas as suas forças, fez um belo primeiro tempo. Porém, uma falha da zaga, o Gil acabou abrindo o placar. E quem sabe no segundo tempo o técnico Daniel Paulista possa mexer na equipe para mudar esse panorama, né, Claudinei Corsi? Legal, destaque do comentarista Wagner Ferreira. Guarani perde 1-0, Wagner. Mas vinha fazendo um jogo equilibrado, né, Claudinei Costa? Vinha segurando o time do Guarani, o time do Corinthians. Tá certo que na minha anotação aqui só dá ataque do Corinthians. Pelo menos uns 6, 7 presenças do Corinthians na área do Guarani. O Guarani se suportando. Vez ou outra conseguia dar uma escapada, mas sem finalização, com contundência para a meta do Cássio. Acho que o Cássio não fez uma defesa nesse primeiro tempo. Então o Guarani está fazendo um jogo que ele sabe fazer, que o Daniel gosta de fazer. Posse de bola do adversário e jogando por uma bola. Agora a situação fica difícil, tá 1-0, o Guarani tem que sair mais. Vai abrir, talvez o Corinthians tenha mais espaço para jogar. Então vamos ver se ele mexe aí para o segundo tempo. Daqui a pouco a gente comenta mais a parte tática, porque o Nicolas Careca foi muito mais um auxiliar de lateral esquerdo do Guarani do que um atacante. Porque ele não se deu mal não, estava até fazendo um bom papel estratégico nesse jogo. Mas daqui a pouco a gente fala mais a respeito. O Corinthians mereceu essa vantagem de 1-0. Martelou, teve os escanteios, foram 7-1 no Guarani e, portanto, merece essa vantagem parcial nesse primeiro tempo. Legal, aí o destaque do Wagner Ferreira, 7h53 em Campinas. Intervalo de jogo, né? O Química Arena, o Guarani vai perdendo 1-0. Mandar um abraço para o senhor Agildo e a dona Lourdes, lá nos Estados Unidos, curtindo aqui a nossa transmissão de até aqui, Corinthians 1, Guarani 0, eles que estão lá perto de Boston, curtindo aí a Rádio Futebol Interior. Agora 7h54, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 7h58 em Campinas, 7h58. Vamos tocando aqui do jeito que dá, né? Com a garganta aqui que não tá fácil, mas... Lembrando que daqui a pouco tem Brasil e Chile, Wagner Ferreira. Antes de você falar do jogo, por incrível que possa parecer, às 20h30 tem Brasil e Chile. A seleção brasileira já não empolga mais o torcedor, né? Porque não há grandes craques que façam com que você deixe de fazer qualquer coisa para assistir o jogo da seleção. Classificada já para a Copa... vai enfrentar um Chile, e é um jogo interessante para o Chile ainda, né? Tem 19 pontos. Pela chance que o Chile tem. Então pode ser um jogo interessante por esse aspecto, porque pela seleção vai ser aquela água morna lá do técnico Tite, e vamos que vamos. Legal, Wagner Ferreira. O Guarani então perde o jogo 1-0. Wagner, o placar foi justo no primeiro tempo, Wagner? Eu acho que foi, porque a proposta do time da casa, né? O Corinthians, evidentemente, foi para cima do Guarani, criou uma série de chances, né? Com o próprio Gil, que foi o autor do gol. Uma vez, duas vezes, jogada idêntica, né? Escanteio, ele sobe, ganha da zaga e cabeceia. Numa delas o Coslin que defendeu, na segunda bola para fora e na terceira gaveta, né? Como diz o Lucas aqui. E o Corinthians mereceu realmente essa vantagem. Criou uma série de oportunidades, foi para cima, jogadas individuais com o William pela direita, jogou pela direita também. Então, o Corinthians teve mais repertório do que o Guarani. O Guarani ficou fazendo aquele papel dele, jogando por uma bola, posse de bola total do Corinthians, e o Guarani somente jogando no contra-ataque. Criou algumas chances, né? Pelo menos a chance mais real foi aquele chute do Madison, né? Exatamente. A travessão do Cássio tá balançando até agora. E olha que a bola entraria, porque o Cássio abaixou em vez de ir pra bola. Ele abaixou e olhou, viu a bola batendo no travessão e o Guarani teria empatado o jogo naquela oportunidade. Então foi um jogo movimentado, bem corrido, movimentado. Só um time jogando, né? O Guarani equilibrando o jogo. Agora a situação tá meio complicada. Vai ter que sair pro jogo. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir, vai dar espaço pro Corinthians. O Wagner, o e melhor do Guarani. que o Daniel mexa no time. Talvez ele venha com a mesma formação pro segundo tempo. Para você, o melhor do Bugre? Olha, eu gostei do Giovani. Parece que ele se sente motivado quando é um jogo assim, desse porte, né? Jogando numa casa onde ele, me parece, fez o primeiro gol. Em 2014. Exatamente. Pelo Figueirense, né? Então, está se sentindo motivado e deu o chapéu, fez lançamento, chutou a gol, brigou com a defesa do Corinthians. Então, um jogador, para mim, um dos melhores do Guarani neste primeiro tempo. O Nicolas também, como lembrou o Lucas,
muito preocupado em marcar o lateral, e ele, com essa preocupação, deixou de ser um atacante. Então, mas por esse posicionamento, mais ou menos o que faz o Júlio César de um lado, o Nicolas Careca fez nesse primeiro tempo. Legal. E no Corinthians, Wagner, quem é que você gostou? O Corinthians depende muito, né, do Renato Augusto. Como ele levou aquela pancada com 22 minutos do primeiro tempo, ele me parece que... A primeira foi 1 segundo, né? 30 segundos. 22 segundos, exatamente. E ele... Me parece que ele evitou participar muito do jogo. Tá jogando ali com o nome, né? Com a experiência, porque realmente... nitidamente estou sentindo que ele está sentindo aquela pancada e portanto, seria o jogador aí, o protagonista no time do Corinthians, mas não foi não. Paulinho apareceu, chutou bola na trave, o William dá um trabalho danado ali, porque é uma jogadas individuais, então ficamos por aí. E o Fagner, que desceu uma vez, também chutou uma bola logo no comecinho do jogo. São alguns destaques do Corinthians. E o Gil, né, que tanto tentar, acabou merecendo aí a fazer o gol. Agora o Corinthians vence por 1-0. Legal, 8, né? Oi? Lembrando também, né, cortando aí vocês, a torcida, né, a diretoria do Guarani disponibilizou telões, né, um telão, né, no caso, no Brinco de Ouro da Princesa, para o torcedor que não pudesse ir na Neoquímica Arena, lógico, né, que é só da torcida única, eles estão no Brinco de Ouro. Depois eu vou fazer uma apuração para ver quantos torcedores tem lá no Brinco de Ouro acompanhando a partida. Legal, 8 da noite, mais 2 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro!
roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 8 da noite, mais 7 minutos em Campinas, 8 e 7, intervalo de jogo. Guarani está de volta, o Corinthians também. Às 8 horas mais 7 minutos eu volto no fim de jogo. E de volta para todo o segundo tempo, vem ele. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Valeu, Claudinei Corse, é o nosso plantão esportivo. Placar ao vivo, Futebol FI é com ele. Alô, você ligado, conectado nos canais Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente a nossa transmissão. Vamos chegar aí. Vamos chegar a quantos? Qual é a meta de hoje, o Claudinei Corsi? Olha, hoje tá complicado, viu, Lucas? Porque temos Facebook aberto com imagens, né? É verdade. E ali tem quase 1 milhão de pessoas. Então você imagina hoje as web rádios e as rádios, né? Mas tá bom. Mas tá bom. Estamos contando com a nossa audiência fidelizada aqui no Facebook e também nos 2 canais do YouTube. Muito bem. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar nossa transmissão. Vai rolar o melão no segundo tempo. Guarani do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Corinthians do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Trilho apitou, árbitro Flávio Rodrigues de Souza apita. Boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Bola rolando no segundo tempo. Vamos pra cima, Bugrão. Flechada neles, Bugre. Eu quero rede, Guarani. Eu acredito na remontada. Posse de bola a favor do Corinthians no campo de defesa. Vai ser jogando a equipe corintiana. Fagner vai balançar o esqueleto lá no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Vem Corinthians pro campo de ataque do Queiroz. Se enrolou com a bola. Perdeu. E tome contra-ataque do Bugrão. Vem Lucão do break e tenta o passe na ponta esquerda para Giovanni Augusto. Passe errado. Passe errado e na sequência a falta do Giovanni Augusto em cima do João Vitor. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Vai jogando Corinthians, campo de defesa, Roger Guedes, que tapa, Lucas Piton, dominou pela meiga, soltou para Paulinho. Paulinho dominou, meiga direita, abre lá na ponta com Fagner. Fagner domina junto ali na lateral do gramado. Tabelinha curta com Gustavo Mosquito. Fagner para Mosquito, Mosquito para Fagner. Fagner para Mosquito lá na meiga direita, tabelinha bonita. Mosquito dominou, devolveu com Fagner. Sai da direita, vem pro centro, rabiscou pela meiga. Bonito lance, ainda Fagner. Carregou mais um drible, lindo lance para Roger Guedes, pé direito, limpou, bateu de perna esquerda na rede pelo lado de fora. Que lance do ataque corintiano. Fagner passou como quis pela defesa do Guarani. Roger Guedes invadiu a área, limpou para a perna canhota. Quase o segundo gol dos homens. Aí, Albert Cavalcante. Quando alguma coisa tá errada é quando você vê o Fagner jogando bola dessa maneira, né? O Fagner saiu da ponta direita e foi levando para o meio. Passou por um, passou por dois. Ali achou na ponta esquerda, dentro da grande área, o Roger Guedes. Ele tentou dar o corte, ele até conseguiu, mas ele bateu a bola pelo lado, Kozlinski, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, quando, por incrível que pareça, vem o Corinthians de novo. E vem Corinthians, vem os homens de novo, o Guarani perde na saída de bola, dá muita bobeira, Paulinho de letra, tenta a jogada para Mosquito, Mosquito vai pro chão, ainda no peito, na raça, tenta ganhar a parada, Corinthians com muita vontade, aparece a marcação do Guarani, tira do jeito que dá o Índio, bola pela linha de lado, é mais um arremesso lateral para a equipe do Corinthians, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem Corinthians pro campo de ataque, tenta a jogada, Fagner vai pro chão, perde. Retoma Ronaldo Alves, tenta sair jogando, o Nicolas Careca vai pro chão, falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa.
Mas o Corinthians tá mordendo e morde muito essa saída de bola do Guarani, que tá dormindo, entrou uma rotação abaixo o time do Guarani no segundo tempo, hein, Albert? Mais uma vez, né? Agora falta em cima do Nicolas Careca. O Paulinho chegou por trás, o Fagner ainda chegou pra dar um toquinho ainda, pra terminar de matar. Olha o Guarani no campo de ataque. E vem Bogrão pro campo de ataque, Júlio César pra cima deles, Júlio César. Cruzamento, Nicolas Careca, ajeitou pro Lucão do break, perna direita, tenta a jogada, vai pro chão, acabou caindo, tocou de perna direita, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Corinthians, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Sai jogando o Corinthians, campo de defesa do Queiroz, dominou, faixa esquerda do gramado, junto à linha atrás dos técnicos, sai com bola e tudo, é posse de bola a favor da equipe do Guarani. Posse de bola para o Bugrão, pra cima deles, Bugrão, flechada neles, Guarani. Só uma bola, Guarani. Só uma bola, Guarani, vamos buscar esse empate, Guarani. Vamos buscar esse empate. 4 minutos, segundo tempo de jogo, Vitor Pereira tá agitado, é chato o português, hein? Técnico português é chato. Vem Giovanni Augusto, domina, gira em cima, marcação de 3, deixou com Júlio César, daí para Madson. Madson dominou, rebobina, fez a recomeça tudo no campo de defesa com Ronaldo Alves. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vem Bugrão pro campo de ataque, tem Matheus Pereira, domina, faixa esquerda do gramado, 2 em cima dele, ficou difícil, ele vai pro chão, o árbitro olha pra ele e fala nananina não, o último toque ainda foi do Bugrino, poste, bola para a equipe do Corinthians. Guarani entrou dormindo no segundo tempo, vem Renato Augusto de perna canhota, deixa com o William, de chaleira, o Corinthians só de toquinho, cheio de efeito. O William tentou a jogada, acabou tocando errado, retoma Júlio César volta a jogada com João Vitor recomeça tudo com Ronaldo Alves domina dentro da sua pequena área, deixa a jogada com Ronaldo Alves, o capitão da equipe bogrina, junto à frente da sua grande área, junto à meia-lua, deixa a jogada para pisa, olha, encara a marcação de Paulinho, abre na ponta esquerda para Índio devolve a jogada com Ronaldo Alves na quarta zaga da equipe bogrina, recebe ali a marcação do William, recebeu também a marcação do Renato Augusto, ele despacha, manda o lançamento para frente, afasta Lucas Pitão, rebote e volta no interior de área, brigou por ela, o João Vitor acabou perdendo, Renato Augusto retomou para a equipe do Corinthians, volta o lance no campo de defesa, passados 5 minutos deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Paulista 2022, quartas de final. E o placar do jogo Na Neoquímica Arena, Gil foi pra rede, Corinthians 1, Guarani 0. Vai lá, Claudinei Corsi. Eliminatórias da América do Sul, daqui a pouquinho tem Brasil e Chile, tem Paraguai e Equador. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Posse de bola para a equipe do Bugrão. Campo de defesa, Kozlinski. Com os braços ele abre lá na ponta esquerda, dá velocidade na jogada com Nicolas Careca. Nicolas Careca acabou parando na jogada, tirou a velocidade do lance e vai pro chão. O árbitro olha para ele e fala nananina não. O senhor Flávio Rodrigues de Souza manda o jogo seguir. Vem Ronaldo Alves na quarta zaga, deixou a jogada na ponta esquerda com Matheus Pereira. Marca a saída de bola do time do Corinthians. Dificulta a saída de bola da equipe do Guarani. Nicolas Careca pela ponta esquerda, vai pro chão. Agora sim falta. Falta do Fagner, jogo parado e ficou sentindo a região lombar lá, o camisa número 21 do Guarani, Albert. É o Fagner e o Nicolas Careca, eles estão ali, ó, e pegou por baixo ali, ó, com a covardia do Fagner. Não é possível que o VAR não vai ver um lance desse, né? Porque ali quando o Nicolas Careca, ele protegeu a bola, o Fagner bateu por cima e também bateu por baixo. E ele chutou o Nicolas Careca. Será que o VAR ele não vai ver? É brincadeira. É, rapaz, e ficou caído o Nicolas Careca, uma entrada temerária lá do Fagner, hein, Wagner Ferreira? O Fagner chega a ser maldoso, viu? Não vamos dizer que é um jogador viril que vai na bola, não. Ele vai na bola, vai no jogador. Covarde. Até porque não tem tanta força física assim, é um jogador baixinho, mas é maldoso, o camisa 23 do Corinthians. Posse, bola a favor da equipe do Guarani, falta cobrada, essa jogada do Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade volta a jogada no campo de defesa, domina a parada João Vitor de perna canhota, despacha, manda pra frente, subiu o do break, de casquinha pra Júlio César, de cabeça pra Giovanni Augusto, pode sair coisa boa daí. Giovanni Augusto dominou, girou, se livrou da marcação do João Vitor, ainda Giovanni Augusto vai pro chão, falta. Amarelo, cadê vai pro chão, falta, e é o seguinte, tem que dar amarelo, é isso aí. Aê. Tem que dar amarelo, porque o João Vitor segurou o Giovanni Augusto por no mínimo uns 10 metros. Parecia defensor de futebol americano. Exatamente. E não é futebol americano, João Vitor. Tá amarelado, camisa 33 do Corinthians. Subiu o canário lá pro zagueiro corintiano, Albert. O Giovanni Augusto dominou a bola no meio campo, foi passando e foi levando. E parecia um carrapato o João Vitor. Ali não teve jeito, ele acabou segurando o árbitro. Achei que não ia marcar, hein? Não achei que não ia dar a cartão amarelo, não. Falta tá lá perto no meio campo ali, né?
Mas vamos ver, quem sabe, né? Aquela Quem bola venenosa. sabe na bola parada, quem sabe agora, Bugrão. Capricha, Giovanni Augusto, capricha, que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Jogada ensaiada, Giovanni Augusto com Matheus Pereira na ponta direita, bico da grande área com Júlio César. Ele voltou tudo, tirou a plástica da jogada, tirou o sentido do lance. Ainda assim, Giovanni Augusto, Nicolas Careca, pé direito, bateu, espalma, Cássio! A jogada parecia que não ia dar em nada, mas quando o cara é craque, ele sempre tira um coelho da cartola. Giovanni Augusto para Nicolas Careca dentro da grande área. O camisa 21 dominou, girou, mandou o sarrafo. O Cássio espalmou escanteio pro Bugrão, Alberti. Giovanni Augusto, né? Jogada ensaiada, achamos que a falta não ia dar em nada. Um deixa pra um, outra deixa pra outro. Giovanni Augusto achou o Nicolas Careca ali no bico da grande área. Ele deixou a bola quicar e bateu forte. Cássio fez a defesa, escanteio pro Guarani. Escanteio cobrado, toque de cabeça, Gaveta! João Vitor! Gol! A maior emoção do futebol é aqui nos canais Futebol Interior, João Vitor. Se tem gol de zagueiro de um lado, tem gol de zagueiro do outro. Quase um replay do primeiro gol, João Vitor. Na cobrança dele, Giovanni Augusto com efeito, com veneno. João Vitor subiu mais que todo mundo, tocou de cabeça a bola ainda, ó. Beija a trave do Cássio, vai morrer no fundo do barbante. João Vitor, camisa 28, é bola na rede. É bola na rede, caiu na rede, é gol do Bugrão na Neoquímica Arena. Ah, olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Tá empatado o jogo na Neoquímica Arena. Era essa bola que a gente precisava, Guarani. Guarani 1, Corinthians também 1. É, Cássio, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Empata o jogo, Guarani. Ironia do destino. Escanteio pelo lado direito. Ali bateu com toda aquele mel o Giovanni Augusto. Adivinha só, quem subiu no terceiro andar para cabecear no canto, a bola ainda beijou na trave, ele, João Vitor. E sabe quem estava na marcação de João Vitor? Por incrível que pareça, Gil. Ele mesmo, Gil, que fez o gol em cima do Madison. O Madison foi lá e descontou. Vou descontar! E acabou descontando. O Guarani empata na Neoquímica Arena. O Guarani está vivo na partida. Tá agora vivo. Corinthians 1, Guarani também 1. Vem os homens, bola na esquerda, William tenta a jogada, fecha a porta pra ele, Madison. Cara de mal. Assim que se joga, Madison, cara de mal, firme, forte. O árbitro dá falta em cima do William, camisa número 10, Wagner Ferreira. Empata o jogo, Guarani em cima do Corinthians. O Corinthians prova do mesmo veneno, né? E o Albert foi muito feliz na sua análise. O Guarani, o Gil estava na marcação do João Vitor e perdeu na subida de cabeça do zagueiro do Guarani. O Guarani empata do mesmo jeito, faz o gol do mesmo jeito que o gol do Corinthians. Impressionante. E o Guarani realmente está no jogo de novo, 1-1. Vamos ver se esse segundo tempo aí como é que se arrasta. Tá no jogo, o time do Guarani acaba de empatar o jogo. João Vitor foi pra rede 1-1. Falta pra equipe do Corinthians pela ponta esquerda, vai pintar Chuvrinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha bugrina. Vamos tirar daí, vamos tirar. Agora você fez o gol, João Vitor, aproveita pra tirar essa bola daí. Falta pros homens, vem pra cobrança, o Renato Augusto, vem levantamento, bola fechada, Kozlinski. Firme, segura o goleiro, tira do jeito que dá. Afasta a zaga do Bugrão. Giovanni Augusto força pra cima do William, o árbitro da falta. O árbitro da falta do Giovanni Augusto em cima do William. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. 12 minutos passados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. O Campeonato Paulista, quartas de final na Neoquímica Arena. E o placar do jogo é Gil foi pra rede de um lado, João Vitor empatou do outro. Corinthians 1, Guarani 1. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Já eliminatórias da Copa do Mundo, tem Brasil e Chile, tem também Colômbia e Bolívia.
Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Desce o Corinthians pela ponta direita, cruzamento do Fagner, vai nas mãos de Kozlinski. Firme, segura o arqueiro Bugrino para fazer a defesa. Está jogando com o Matson pela ponta direita, despacha, manda pra frente. Lucas Piton. Apara a jogada, volta o lance com Gil. Gil, quarto zagueiro da equipe do Corinthians, apara a jogada tranquilamente. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Corinthians pro campo de ataque, apara a jogada Renato Augusto, de perna direita, vira a jogada lá na ponta. Lá na ponta tem João Vitor, ele aposta a corrida, invade a linha territorial Bugrina. Vamos chegar nele, gente, pelo amor de Deus, já é a segunda vez que ele faz isso. Bola na linha de fundo para absolutamente ninguém. Vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, mas é a segunda vez que eu vejo o João Vitor fazer esse tipo de jogada e ninguém chega para marcar o cara, Albert Cavalcante. Então tem que ficar esperto, João Vitor. Vamos conversar, eu, você e eu. Cara, você fez o gol. Teve o gol teve uma falhinha, uma pequena falhinha, deixou o Gil subir 5 metros em cima de você. Mas fica esperto que a turma já pegou qual que é o esquema. É o lado, é o chamado overlap, como diria é isso mesmo? É overlap. Overlap, como diria o nosso querido Lucas de Souza. Então, João Vitor, pelo amor de Deus, fique esperto. E Nicolas Careca, já sabe, né? Em cima deles. Em cima de flechada neles. Ó, Guarani. Em cima deles, Guarani, eu quero o rei de Bugrão. Vem Corinthians, lançamento, bola solta pra Gustavo Mosquito, aparece Ronaldo Alves, tira do jeito que dá, deixa sair a bola, Paulinho, poste e bola pra equipe do Corinthians. Já cobrado, Paulinho acionou rapidamente, tem pressa os homens. Roger Guedes dominou pela ponta direita, bico da grande área, deixou com Gustavo Silva, mais atrás com Fagner, tem espaço, ainda Fagner soltou pelo meio, Giovanni, Renato Augusto dentro da grande área, pra Paulinho, foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e falou, Nananina, não levanta e vai jogar. Insiste o Corinthians, tenta a jogada, Nicolas Careca, faça o perigo. Toca pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Corinthians, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Está jogando o Guarani no campo de defesa, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto pela faixa esquerda do gramado, deixa a jogada mais atrás, afasta o jeito que dá o índio. A bola voltou com o Lucão do Breque, boa bola para Rodrigo Andrade, tome contra-ataque do Bugrão. Soltou para Júlio César, o Imperador de Campinas. Sou mais você, Julião. Bola na ponta esquerda, bico da grande área, tenta o lance para Rodrigo Andrade. Tinha um pezinho no meio do caminho do Renato Augusto, retoma a posse de bola para a equipe do Corinthians. Lá na ponta direita, Renato Augusto tenta fazer a jogada, é desarmado. Nicolas Careca tira o doce da boca da criança na sequência do lance. Renato Augusto dá o carrinho na jogada, bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians no campo de defesa. 15 minutos passados deste primeiro tempo. Tempo em placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista 2022. E o placar do jogo é esse. 1 para o Corinthians, 1 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior com ele, Claudinei Corsi. Já tem Brasil e Chile no Maracanã. Tem também a equipe do Uruguai pegando o Peru. Lucas de Souza. Vem Guarani pela ponta direita, vem Lucão do Break, abriu para a perna direita, mudou a bomba, Cássio. No canto esquerdo cai firme, arqueiro corintiano para fazer defesa. O Guarani tá gostando do jogo, Albert Cavalcante. Ele, né, bateu de fora da área ali, o Cássio se esticou todo para fazer a defesa. Quando vimos ali, né, o Vitor Pereira colocou no aquecimento, né, o Júnior Moraes, que pode fazer a sua estreia, e o Adson. Ali os dois estão ali prontinhos para entrar, vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. 16 minutos cravado, segunda etapa de jogo, Wagner Ferreira e o jogo. Bem, me parece que o treinador português está preocupado aí com o Guarani, né? Já faz 2 alterações por atacar, tira o William. Vejam só, o William é um jogador individualista que pode, numa jogada individual, abrir uma defesa. Sacou o William. Bom, daqui a pouco o óbito vai informar as alterações no Corinthians. Está preocupado o treinador português com o Guarani, que empata o jogo e tá no jogo agora. Fica a dúvida, o Guarani vai para cima para tentar fazer o segundo ou fica nesse banho-maria aí para levar para os pênaltis? Vamos ver o comportamento do time. Tem que aguardar, pois não, Albert? Foi embora o William, graças a Deus. Camisa número 10, entrou 18, né? O Júnior Moraes, ele que veio que veio do Shakhtar Donetsk. Ele vai fazer a sua Shakhtar Donetsk. Ah, tá. Shakhtar Donetsk. Saúde. Isso, amém. Ele, camisa número 18, vai entrando, o Júnior no lugar do William.
E foi embora também o Gustavo Silva, o chamado Mosquito, camisa número 19, graças a Deus vai embora e vai entrando o 28, Adson. 28, o Adson tá no jogo também Júnior Moraes fazendo a sua estreia no Corinthians. Olha o Adson na entrada da grande área, a primeira dele no jogo, tenta a bola aberta para Roger Guedes, aparece a marcação do Bugrini, tira na sequência, falta em cima do Giovanni Augusto. Falta em cima do Giovanni Augusto, jogo parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Participe da nossa transmissão pelo YouTube, também pelo Facebook. Curta, compartilhe e comente contigo, nós somos muito mais fortes. Lançamento em profundidade, bola solta lá pela ponta esquerda. Lançamento buscando o Nicolas Careca, vai forte demais. Só tiro de meta a favor da equipe do Corinthians. Vai lá, Claudinei Corsi. Um abraço para a rapaziada da Web Rádio Bariri e também da CIN, a Central Interativa News, curtindo a sua transmissão, Lucas. Alô, galera da rádio, Web Rádio Bariri, Central Interativa News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença conosco aqui também. 18 minutos, Wagner Ferreira, as substituições agora do Corinthians, a entrada do Júnior Moraes e também do Adson. É, a tentativa de melhorar tanto o ataque como esse meio campo do Corinthians. E o Guarani tá na dele, eu acho que vai levar esse jogo ainda com muita preocupação para o time do Corinthians, porque, veja bem, agora ele faz uma boa partida, encara o time do Corinthians, nem parece que está disputando assim contra um gigante. Então, realmente, e na casa do Corinthians, pois né, Wagner? O Guarani equilibra o jogo, o Rodrigo Andrade está bem no jogo, o Nicolas Careca bem no jogo, o Giovani bem. Então, realmente, o Guarani merece estar, nesse momento aí, empatando o jogo, em vias de fazer o segundo até, e levar esse jogo aqui como uma zebra, né? Porque, queira ou não, o Guarani era franco-atirador, se ganhar é zebra. Mas tá todo mundo torcendo para que isso aconteça. É isso aí, o Guarani tá jogando de igual para igual contra o Corinthians, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E vem Bogrão de novo, Nicolas Careca na entrada da grande área, Duqueiroz aparece e tira. Rebote com o Fagner pela ponta direita, faixa direita do gramado, bota na frente, vai pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, posse de bola a favor da equipe do Corinthians no campo de defesa. Ô, Lucas, pois não, Albert? Antes de você chamar aí, né, o teaser, mas pelo que o Giovanni Augusto vem jogando, né, pelas propostas que ele vai tendo, será que o Giovanni Augusto vai ficar para a Série B? É, rapaz, seria um ótimo reforço. Vem os homens, Lucas Piton na ponta esquerda, levantou na entrada da grande área, marca penal, afasta a zaga. Rebote e volta na ponta esquerda, Lucas Piton, tabelinha com o Roger Guedes, linha de fundo, Roger Guedes botou na frente, cruzou de pé direito, o Índio tira. Rebote voltou dentro da grande área, Rodrigo Andrade completa o serviço, tira do jeito que dá, Júlio César. Rebote voltou com Giovanni Augusto, aí é craque. Aí ele bota no chão, chama de meu amor, foi desarmado, dormiu no ponto, perdeu. Renato Augusto também é craque, soltou pra Duqueiroz, tem espaço pra Roger Guedes dentro da grande área, Ronaldo Alves tira do jeito que dá. Rebote e volta pra equipe do Corinthians com Adson pra João Vitor de primeira jogada na ponta direita, passe vai errado, tira Matheus Pereira. Rebote e volta, João Vitor do Corinthians pra Fagner de primeira, a jogada lá pela ponta direita com o Adson, deixou um pezinho, o árbitro mandou seguir. Na sequência da jogada, falta, jogo parado, falta a favor da equipe do Guarani, derrubaram o Lucão do Break, Alberto Cavalcante. É, e já tem cartão amarelo, né? O camisa número 33, o João Vitor, ele fez a carga ali, né? Quando a bola vai sendo alçada, que nós vamos percebendo que o Corinthians já vai entrando naquele 20 minutos, já vai entrando naquele modo desespero, né? Vai tentando de todas as formas passar, né, pela defesa do Guarani. Ali uma saída de contra-ataque do Lucão do Break, ele recebeu a falta por trás. E quando foi mostrando ali, né, o lance do gol do João Vitor, né, a bola caprichosamente, né, como havíamos dito, beijou a trave, o Cássio, ele pulou na bola, mas ele achou que a bola ia bater na trave e não ia entrar. Ali ele acabou se enganando, graças a Deus, e a próxima vai ser direto, vai ser do Lucão do Break. É, tá aí a profecia do Albert Cavalcante, Albert Cocar Cavalcante, 21 minutos passados deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Paulista, são as quartas de finais. Gil marcou para o Corinthians no finalzinho do primeiro tempo. João Vitor empatou para o Bugrão. Por enquanto, o Corinthians 1, Guarani 1. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Eliminatórias da Copa do Mundo, a bola já está rolando para Brasil e Chile e também para Paraguai e Equador. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção, você amante do esporte bretão. 1-1, Corinthians e Guarani. Guarani pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Vem João Vitor, invade a linha territorial, Bugrina, encara a marcação de Lucão do Break, deixa na ponta direita com o Adson. Adson para Gil na quarta zaga, Gil domina junto ao círculo central do gramado. Domina, para, pensa, pisa, olha. Adiantou no comando para Renato Augusto. Renato Augusto dominou, ele é perigoso. Lançamento primoroso para Paulinho, vai forte demais.
vai forte demais, tiro de meta para a equipe do Guarani Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Placar de 1-1, tá empatado o jogo na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Pois não, Alberti? Os torcedores do Corinthians, né, ali, acabou de mostrar ali, todo mundo ali fazendo, né, a chamada reza ali, uns olhando. Reza, figuinha, né? Figuinha, rezando. Ali, não sei, não precisa pra tudo isso não, gente. Vocês são favoritos. Você acha que vocês... mas... Que isso, vocês são favoritos. História de favorito no futebol. Vocês estão aí em casa, aí, a Neoquímica Arena, eu falei pra vocês, hein? Já pensou, você sair com uma vaga, ainda pegar 50% da renda, seria maravilhoso. Pois não, Wagner Figueira. Esse tipo de comportamento do torcedor corintiano pode ser um fator favorável ao Guarani, porque agora a pressão, a torcida exige que o time vá pra cima. Aí o nervosismo e contra o relógio ainda, dentro de casa, pode favorecer o Guarani. É uma pena que o Guarani faz uma grande partida do meio campo para trás. Para frente nem tanto, né? Conseguiu o gol de empate numa bola parada de escanteio. Também o Corinthians também conseguiu numa bola parada. Agora, me tem a impressão que o Guarani está tentando levar para os pênaltis, porque não tá atacando o Corinthians. Realmente, você olha aqui, você vê o Lucão do Break, comentava até com o Claudinei aqui em off. Vamos trocar o Lucão? Ele jamais vai tirar o Lucão para colocar quem? Iago, Sila, Vitinho, Lucas, não vai tirar. Posse de bola a favor da equipe do Corinthians, Renato Augusto lança a jogada na faixa esquerda do gramado, briga, tenta a jogada, Lucas Piton, a bola vai ficar de graça com o arqueiro Kozlinski. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Lucas, pois não, Claudinei? Mandar um abraço aqui pro Ideraldo Franquia lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina, curtindo a sua transmissão. Renato Paulo dos Santos também ligado e o José Florencio dizendo hoje o Guarani está jogando como tem que jogar. É isso aí, tá jogando como tem que jogar. O Bugrão vai pra cima do Corinthians na Neoquímica Arena. Tabelinha, Giovanni Augusto com o Júlio César do Queiroz. Fecha a porta pra ele, toca a bola pela linha de lado. Posse de bola a favor da equipe do Guarani. Campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Posse de bola a favor do Bugrão, posse de bola para a equipe do Guarani, lateral, bola lá pela ponta direita, pois não, Wagner? Giovanni, disparado, melhor jogador do Guarani. Muito bem no jogo, Giovanni Augusto. Lateral, bola, Rodrigo Andrade vai lançar essa bola lá dentro do tumulto. Todo mundo lá dentro da grande área, o árbitro tá pedindo alguém ali, parece que tá pedindo a maca para alguém. Parou o jogo tá parado, para insatisfação geral da torcida. Tá acontecendo alguma coisa ali, não deu para identificar ainda o que é. Usando ali, o Juliano tá se preparando para entrar no jogo e quem tá caído é o Ronaldo Alves. No meio campo. Quem tá caído é o Ronaldo Alves, tá sentindo a coxa. Preocupação pro técnico Daniel Paulista, Albert Cavalcanti. O Ronaldo Alves, é o capitão aí, né? Que vem jogando uma partida sólida. Ali o técnico Daniel Paulista pode, né, ter que fazer a sua substituição forçada. E também pode ser também, né, aquela chamada lesão para dar aquela esfriada, né? Vamos esperar que assim seja. Mas não é não. Parece que é o Derlan que vai entrar no lugar dele. O Derlan está pronto para entrar no lugar do Ronaldo Alves, né? Uma pena, hein? Porque o Ronaldo Alves, uma das suas melhores partidas com a camisa do Guarani. 34, o Derlan está pronto para entrar. E no lado do Corinthians, nós vimos o Giovanni, né? Giovanni Augusto, o Giuliano. Vamos ver quem vai sair e quem vai entrar. Lateral para a equipe do Guarani, vem para a cobrança. Rodrigo Andrade lança essa bola lá dentro do tumulto. Subiu o Gil, afasta o perigo completo. O serviço do Queiroz tira do jeito que dá. Bote e volta com o Corinthians. Adson acionou na ponta direita e tome contra-ataque dos homens. Bola solta pela meia, tira do jeito que dá. João Vitor apareceu, tirou o perigo dali, ela volta no campo de defesa da equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Lançamento buscando o Fagner lá na ponta direita. Passe vai forte demais. Posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa. Vai entrando o Madson também, Albert Cavalcanti. É isso mesmo, né? O 99, né? O Ronald, né? É o 34. Isso, Madson, o Derlan. Ronald, camisa 99. Isso. O Derlan entrou no lugar do Ronaldo Alves, Perfeito. o capitão. E o Ronald está pronto para entrar. Tomara que ele não tire o Nicolas Careca. Pelo amor de Deus. Tira o Lucão do Break, não tira o Nicolas Careca. Por favor, vamos esperar quem vai sair, quem vai entrar. E vai saindo ele, Nicolas Careca,
para a entrada do 99, Ronald, o Albert Cavalcanti. Poxa, aí não, hein? Aí você me quebra. Então foi embora o Nicolas Careca, número 21, e entrou 99, Ronald. Não é o McDonald's, mas é o Ronald. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Bem, uma alteração por motivo de contusão, né? Ronaldo Alves ia fazendo uma boa partida. Ele coloca o Derlan, até aí, olhou para trás, é o que tinha para hoje. Vamos lá, vamos de Derlan. Agora, lá no ataque, o Nicolas Careca vinha fazendo uma boa partida também. Ele ajudando o setor defensivo, em termos de ataque, nem tanto. Mas o Ronald, nesse aspecto, até é melhor. Um pouco mais ofensivo, aquilo que o Claudinei até conversava comigo aqui. Botar o Iago, entre o Iago e o Ronald, o técnico preferiu o Ronald para dar uma movimentação. Lançamento do Renato Augusto, ajeitou para trás o Adson Paulinho dentro da grande área, tira do jeito que dá Derlan. Na primeira do Derlan no jogo, ele já salva a pátria bugrina, porque o Paulinho saiu na cara do gol, Albert. Ali saiu na cara do gol, ali, né, uma tabela rápida, o Paulinho. Mas quando a bola pingou, a bola pegou na mão. Foi nítido ali, né, que ele acabou levando a bola com a mão. Quando vai entrar ali o Giuliano e o Mantuan, vamos ver quem vai sair. Vai sair o Roger Guedes. Putz, deixava o Roger Guedes. Tava tão bom o Roger Guedes, cara. Porca, mano. Então, sumido no jogo o Roger Guedes, hein? Vamos ver. Então entrou o Giuliano, camisa número 11, e saiu o Roger Guedes. Então vamos ver qual o próximo que saiu. Saiu o Duqueiroz também. E o Duqueiroz. Então o Duqueiroz foi embora e entrou o Gustavo Mantuan. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira, mexe as peças do técnico português Vitor Pereira. É nitidamente descontente com o comportamento do time do Corinthians, né? Jogando em casa, torcida, casa cheia, e o time não corresponde, o time desorganizado, o time do Corinthians. Eu até arrisco a dizer que de todos os que estão participando destas quartas de final, o Corinthians é o time mais fraco. O Palmeiras, evidente, em primeiro. O São Paulo, por incrível que pareça, venceu bem, né? Vem numa evolução grande o São Paulo. Venceu muito. O Bragantino nem se fala. E o Corinthians aparece, então, em quarto lugar aí, com chance de ficar de fora, né? Se acontecer o melhor aí pro Guarani, o pior para eles. Se o jogo for pros pênaltis, aí, vamos chamar loteria, experiência, é sorte, é presença de espírito no momento. Vamos ver. Se acontecer isso, então, o Guarani vai estar realmente fazendo um grande negócio. Porque o Corinthians, eu repito, tá de bobeira, tá deixando o Guarani jogar e abrindo as portas para que o Guarani faça o segundo gol. O presidente Lucas, desculpa até cortar vocês pois agora, não, mas olhando ali também o Corinthians parece que chega agora, né, nessa faixa do segundo tempo, aos 30 minutos, parece que o Corinthians dá aquela riada, né, parece que o pneu acabou, né, murchando de vez, né. Parece impressão minha, mas o Corinthians, né, assim, fisicamente precisa urgente, né? Ele parece, eu volto a dizer, parece o Tricas do passado do Rogério Ceni é assim, jogar o primeiro tempo muito bom, chegar ao segundo tempo tava morto. E vem Corinthians, lançamento na faixa esquerda do gramado buscando o Júnior Moraes, afasta a zaga do Bugre. Na sequência, falta em cima do Júlio César. Eu arriscaria dizer que essas alterações vão piorar o time do Corinthians. Rapaz, o Corinthians agora joga com o Paulinho como volante, junto com o Renato Augusto. E na frente tem Adson, Júnior Moraes, Mantuan. O ataque todo. O ataque todo, né? O Corinthians é todo ataque agora a equipe corintiana. Ainda bem, graças a Deus. Você ouviu o toque 30 minutos passados deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando. São as quartas de final do Campeonato Paulista 2022. Ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Guarani 1. Placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Eliminatórias sul-americanas, Brasil 0, Chile 0. Ontem, Palmeiras 2, Ituano 0. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Vem Corinthians pro campo de ataque, bola solta lá pela direita, Adson para Renato Augusto, devolveu com Adson, tabelinha curta, Adson sai da direita, vem pro centro, tenta o passe, fechar a porta para ele, Júlio César, o imperador de Campinas, tentou sendo contra-gol, o passe errado, era o Matheus Pereira tentou a jogada com o Júlio César, acabou tocando errado, Cássio dominou lá no campo de defesa, sai jogando com o Renato Augusto com certo espaço, ali que o espaço é perigoso, abre bola lá na ponta direita, João Vitor, de primeira jogada com Fagner dominou junto ali na lateral do gramado, passou o Paulinho, Fagner fatiou, soltou pra meia, Júnior Moraes tentou passe de primeira, a bola bate na zaga, voltou com Adson pra João Vitor tentou, pivô, foi desarmado, tira Lucão do break, ajudando a defesa, abre na ponta direita pra Júlio César e tome contra-ataque do Guarani, se virar na esquerda, o gol da virada, passe de 3 dedos, recebeu, Ronald lá dentro da grande área, perdeu o pique. Perde o pique o Ronald, mas demorou uma eternidade pra passar a bola o Júlio César também, hein, Albert Cavalcanti? Contra-ataque, né? O manual do contra-ataque, né? No parágrafo 1.
E no versículo 2 diz, a bola jogada da direita para a esquerda, quem tiver livre tem a preferência. Ali pedindo o Ronald, pelo amor de Deus, toca a bola rápido, demorou muito o Júlio César, lá vem o Corinthians. E vem os homens, vem Fagner, toca a bola, bate em cima da marcação do Ronald. Sobrou com o Adson para Júnior Moraes, linha de fundo, cruzamento por baixo, Rodrigo Andrade. Está jogando tranquilo com Matheus Pereira, campo de defesa Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Saiu o Corinthians, vem Renato Augusto para Adson devolveu com o Renato Augusto, foi para cima da marcação, fatiou, 3 em cima dele, ficou difícil, voltou pela direita, Júnior Moraes, 1 para lá, 2 para cá, que jogada, tenta o cruzamento por baixo, a bola bate na marcação, rebote e volta para a equipe do Guarani, tá em Ronald, na verdade, Giovanni Augusto perde a jogada, Giovanni Augusto dorme no ponto, perde a jogada, vem Corinthians, Adson pela meia com o Juliano, acabou de entrar, abre na ponta esquerda com o Lucas Piton, escorregou, conseguiu se recuperar no lance, cruzou no segundo pau, Paulinho tira a zaga, rebote e voltou, Adson tentou picar com ela, aparece Ronald, tira do jeito que dá, a bola bate ainda na marcação do corintiano, sai pela linha de lado, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Caiu. Quem tá caído ali, Alberti? Ó, pelo cantinho que eu tô vendo aí, pelo vinco que eu estou vendo, como diria Claudinei Corsi, parece ser o Júlio César. Júlio César que naquela jogada, né, ele já estava pedindo um arrego, né, porque ele correu e nada aconteceu. Mas ali não, é o Giovanni Augusto. É o Giovanni Augusto? Não, é o João Vitor. É 2 do Guarani, aí Bom, alguém do Guarani não era o Júlio César. Júlio César que é o operário do mês. E se sair com a classificação aí, você sabe, né? O Big Mac, quem vai pagar é ele, Daniel Paulista pro Júlio César. Tá jogando muita bola o Júlio César. Sai o Guarani no campo de defesa, sobe a marcação, Corinthians afasta, Matheus Pereira. Bola que sobe, bola que cai no campo de defesa corintiano. Gil toca de cabeça, ela volta, João Vitor chuta pra cima, do jeito que dá, ela sai pela linha de fundo, Lucas, tiro de meta pra equipe do Corinthians. Pois não, Claudinei? Quero saber se o Albert tem alguma coisa com o Big Mac. Hoje, com o McDonald's, tá falando muito do McDonald's hoje, hein? Tá com saudade de comer o McDonald's. Tô com saudade mesmo, viu? E vem Corinthians, Juliano tenta a jogada no comando pra Júnior Moraes, dorme no ponto, perde e tome, contra-ataque do Bugrão é agora. Giovanni Augusto carregou, foi pro chão, derrubaram ele, é falta! Falta para o Guarani, é o seguinte, se o árbitro tivesse critério, dava cartão amarelo. Porque o Paulinho chegou por trás, puxando o Giovanni Augusto. Falta para a equipe do Guarani. Tá bom esse jogo pro Guarani, Albert Cavalcante. Tá ótimo, né? Imagine só, Giovinco Augusto levando 3 jogadores do Corinthians. Ele partiu do meio campo e foi levando, se não parassem. Ele entrar dentro da grande área, ali a falta perigosa. Quem sabe agora, hein, o Lucas? Quem sabe agora, Albert Cavalcante. Colocado pra fazer a cobrança, Giovanni Augusto. Ajeitou com carinho, conversou com ela, chamou de meu amor. É isso aí, Giovanni Augusto. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. 35 cravados da segunda etapa, tá 1-1, Corinthians e Guarani. As emoções não cessam no Paulistão. As emoções não cessam no Campeonato Paulista. E vem substituição no Bugre. Estamos vendo ele indo embora, operário do mês. Tá indo embora. Camisa número 7, o número 7, Júlio César, tá indo embora e tá entrando no 77, Lucas Venuto. Lucas Venuto entra no lugar, camisa 77, no lugar do camisa número 7. Estamos vendo também o Bruno Silva. Vamos ver no lugar de quem ele vai entrar no lugar do Índio, viu? O Índio, camisa número 23, vai embora e entrou o camisa número 6, Bruno Silva. Até que enfim ele voltou. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui rapidamente as substituições do técnico Daniel Paulista, o Vagnão. Bem, eu não tiraria o Júlio César, não. Apesar que ele fez uma jogada errada aí, o Guarani. Lançamento, bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, vai lá, Cássio. Firme fazer a defesa. Esse último ataque do Guarani, ele poderia ter feito uma jogada melhor, fez um lançamento equivocado e perdeu um lance de ataque. Talvez cansado, porque correu demais também, um jogador participativo também, então realmente tá coerente a alteração, a entrada do Lucas. Agora, o Índio, até bem ou mal, né? Não estava comprometendo, mas também acho que com o Bruno Silva vai segurar um pouquinho mais. Será que ele está querendo realmente levar para os pênaltis? Pode ter sido essa a estratégia do Daniel Paulista. Falta marcada, jogo parado e cartão amarelo para o Giovanni Augusto, que ó, ficou barato, hein? Entrou por cima ali do Adson, camisa número 28. Se o Flávio Rodrigues de Souza quisesse, podia ter expulsado o camisa 10 do Guarani, Albert. Ficou barato. Primeiro ali, depois quando após a falta, né? Ali que ele deu um carrinho no joelho do Adson, né, na frente do juiz. Ele recebeu o cartão amarelo e vem chamando a atenção, né,
da dupla de zaga, né, do Guarani, dos volantes, que ali deram mole. E ele entrou com as duas travas, né? Entrou com as travas chuteiras no joelhão do Adson. Cartão amarelo para o Giovanni Augusto. E vem Corinthians, bola solta na meia esquerda. Juliano, Renato Augusto, pé direito, bateu, passa! A direita vai fora! Deixar o Renato Augusto bater no gol é perigo demais. Mantuan pra ele dominou, pé direito, mandou a bomba, ela explodiu na marcação. Desviou na marcação e atirando o Kozlinski da bola. Escanteio para a equipe do Corinthians. Vem com tudo o timão para cima do Bugrão. Vem para a cobrança Renato Augusto na perna direita. Levantamento no segundo pau. Subiu Gil. O árbitro parou, não deu nada. Não, segue o jogo. Segue o jogo. A bola passa por toda a extensão do campo. Chega na ponta direita. Lucas Venuto domina. Volta a jogada com o João Vitor. Autor do gol do Bugrão. Ele rebobina. Volta a jogada. João Vitor despacha, manda para frente. Despacha, manda para frente. Ela sobrou com o Giovanni Augusto. Tentou brigar com ela. Na verdade era o Ronald. Tentou brigar com ela. Perdeu. Sai jogando o Corinthians no campo de defesa. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E vem timão pela ponta direita. Renato Augusto com Paulinho. Paulinho com Renato Augusto. Tem toda a evolução. Bruno Silva fecha a porta para o volante corintiano. Toca pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Ponta direita do gramado. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Vem Corinthians pro campo de ataque, Lucas Piton sai da esquerda, vem pro centro, deixou com João Vitor. João Vitor abre na ponta direita, domina a parada, Renato Augusto. Renato Augusto mais à frente com o Adson, devolveu com Renato Augusto. Fez a jogada pelo meio, tabelinha curta com Fagner. Renato Augusto de primeira com Paulinho, que linda jogada. Ainda Renato Augusto, curtinho com Lucas Piton. Lucas Piton tenta o passe de primeira. Bem a marcação do Bugrão. Afasta do jeito que dá o Madson. Ela volta no campo de defesa corintiano. Domina Juliano. Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Contra-ataque gigante do Bugrão. Lucas Venuto tocou no comando para Lucão do break. O passe vai forte demais. Nunca esteve tão fácil, hein, Displicente, hein, Wagner Ferreira? Tocou sem olhar. Tocou sem olhar, contra-ataque. 2 contra 2. Lucas Venuto pelo lado direito. Lucão do break fica igual um louco no meio. Ele tocou sem olhar. E olha o Corinthians descendo. O Adson pela esquerda, linha de fundo. Olha os homens, cruzamento fechado. Júnior Moraes dominou, devolveu com o Adson. Tentou tocar pra trás. A bola bate na marcação. Voltou com o Adson, linha de fundo. Tenta a jogada, insiste o Corinthians. Afasta Rodrigo Andrade. Tira do jeito que deu, mas o árbitro já tá marcando um toque de mão. O árbitro já tá marcando um toque de mão, posse de bola a favor da equipe do Guarani no campo de defesa, Albert. 143 simultâneos. 143 simultâneos, vendo o sofrimento. Olha, o contra-ataque, presidente, o contra-ataque, o manual do contra-ataque, na página 4, né? Versículo 5. No versículo 5 diz, não se pode perder assim contra time grande, né? Como foi perdido agora, gente. E cartão amarelo pro Gil. Mostrou totalmente fora de forma o Lucas, né? Que não joga, né? Ele tem entrado aí pedaços de jogo, então não sei nem a que foi contratado, mas era para fazer uma jogada melhor, né? Mais inteligente. Foi fazer um cruzamento pro Lucão, entregou de presente. 40 minutos cravados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, são as quartas de finais do Paulistão 2022. Ninguém é de ninguém na Neoquímica Arena. Gil marcou para o Corinthians. João Vitor marcou para o Guarani. Corinthians 1, Bugrão também 1. Vai lá, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Eliminatórias Copa do Mundo, eliminatórias da América do Sul. Paraguai vai vencendo o Equador 1-0. Brasil e Chile 0-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Corinthians, João Vitor abre bola na zaga central com Gil. Gil abriu na ponta direita com o Adson. Adson dorme no ponto, perde, é desarmado, vai pro chão, o árbitro manda seguir o jogo. Manda seguir ou dá falta? O árbitro deu a falta. Deu a falta, posse de bola a favor da equipe do Corinthians. Vai sair jogando o Fagner lá pela ponta direita e vai entrar Fábio Santos na equipe do Corinthians, Albert Cavalcante. Vai sair o camisa número 6 e já tá pensando, você sabe no que, né? Com certeza. Essa substituição já disse tudo. Essa substituição já disse tudo, né? Lucas Pinton, que coisa. Camisa número 6 vai indo embora e vai entrando ele, o carequinha Fábio Santos, camisa número 26. Ele está pensando no que nós estamos pensando, hein? Exatamente. Wagner Ferreira, entrada do Fábio Santos. Se a partida for para os pênaltis, eu espero que o Kozlinski
tenha visto pelo menos o Fábio Santos bater as penalidades. Ele bate com a perna esquerda no canto direito do goleiro. Sempre assim. Exatamente. E vou falar pra você. E é assim. Hoje o Kozlinski foi pros pênaltis. Hoje o Kozlinski pega 2. Ele vai pegar 2. Ele vai pegar 2 pênaltis. Isso se for pros pênaltis, né? Porque do jeito que tá o jogo aqui, não sei não. 42, segundo tempo dá tempo, hein? Olha o sofrimento. Dá tempo. O torcedor corintiano tá tenso. A Arena Corinthians tá calada. O torcedor corintiano, outrora, que apoia muito, tá calado, tá tenso. Vem Bogrão pela ponta esquerda, tenta a jogada no canto do break, foi desarmado. Tira, Cássio. Afasta do jeito que dá. Bola que sobe, bola que cai. Cai ali com o Adson. Adson para a jogada, deixou com o Paulinho. Paulinho se devolver com o Adson pode ser perigo. Ele preferiu prender. Encara a marcação do Rodrigo Andrade, ainda pela ponta direita. Tentou, aí fechou. Forçou a barra, mas o árbitro deu falta lá pela ponta direita. Posse de bola a favor da equipe do Corinthians. Posse de bola a favor da equipe do Corinthians já cobrado. Fica na frente da bola ali o jogador do Guarani para ganhar um tempo para o Giovanni Augusto. Posse para a equipe do Corinthians, campo de defesa, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Tá jogando o Fábio Santos. Fábio Santos para Juliano. Juliano abre bola lá pela meia direita com Gil. Gil recebeu lá pela meia, invade a linha territorial bugrina. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Tenta o passe no comando. Bruno Silva inteiro, firme pra cima do Renato Augusto. Vem Guarani. Tentativa de passe errado. Passe errado. Lá vem Mantuan. Tocou no comando de ataque. Sai do gol Kozlinski. Sai do gol o arqueiro Bogreni. Essa saída de bola errada. Essa saída de bola errada da equipe do Guarani quase custou o gol do Corinthians, Albert. Troca de passes ali, né? O Guarani querendo sair na boa, mas não é assim, né? É uma inversão de bola da direita pra esquerda. Cara, você não pode fazer na frente da equipe do Corinthians, né? Quase entregou a rapadura, né? Alguns são na paçoca, mas pra mim quase entregou a rapadura. Ali o Kozlinski teve que fazer intervenção e ali o João Vitor, né, acabou fazendo. É rapadura ou é paçoca? Decide aí. Decide o rapadura. Alguns dizem que é paçoca, mas eu falo que entregar rapadura. Ali se o Kozlinski não faz a defesa, não sai, né, em cima do jogador Corinthians, poderia ser o segundo gol. 44 minutos. Acho que vai pouco de acréscimo, né? Poucos minutos de acréscimo, não teve parada, não teve nada, vamos ver. Vem Derlan tenta o passe errado, joga a bola no peito do Juliano. Bola no comando de ataque, Renato Augusto na meia esquerda, Mantuan no comando, tentativa de lance, tira a zaga do Bogrão. Madson, firme na jogada, tira o perigo, salva a pátria bugrina, Albert Cavalcante. O Guarani agora começa nos 44 minutos do segundo tempo, começa a ter lampejos de loucão do break, né? Começa, né, dá uma... Tá tocando a bola a esmo, sabe? Tem que prestar atenção, Guarani. 44 minutos, né? Ali, ó, empate. Agora a torcida do Corinthians quer, né, gritar timão, eu, já era. Ô, Albert, senhor. E você viu ali na imagem que o Índio foi lá e pegou a levite dele ali pra tomar, pra dar uma refrescada, né? Exatamente, ele pegou a levite, dele e foi tomar aquela... meu Deus do céu, mais 5. Pra quê, velho? Pra quê mais 5? Não teve nada esse jogo. Jogo ruim, jogo fraco. Acaba logo. 45 minutos, segundo tempo de jogo, Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. 45 minutos, segundo tempo de jogo, mais 5, vamos até 50. Vem Corinthians pro campo de ataque, João Vitor. Deixa a jogada na zaga central com o Gil, já invade a linha territorial bugrina. Abre na ponta direita com o Fagner. Fagner tenta a jogada pra cima da marcação do Matheus Pereira. Fecha a porta pra ele, o camisa 16. Manda pela linha de lado, poste, bola pro Corinthians, já cobrado, Fagner, achou na linha de fundo o Renato Augusto, tá cansado, camisa 8, 2 em cima dele, ainda Renato Augusto, volta a jogada com Fagner, Fagner de primeira jogada com Adson, Adson dominou, girou pra cima, marcação de 3, tabelinha com Paulinho dentro da grande área, a bola ficou presa, ele não conseguiu avançar, soltou mais atrás com o Fábio Santos, dominou, tirou o primeiro, afasta, Bruno Silva. O Guarani vai se multiplicando em campo. Sai de um, tem 2. Sai de 2, tem um terceiro pra tirar. E o Corinthians não tem espaço. O Corinthians não criou nada no segundo tempo. Tirando um lance, um chute do Roger Guedes. 46 minutos do segundo tempo. O Guarani tá inteiro. O Guarani tá inteiro. Tá bom esse jogo pro Guarani. Se levar pros pênaltis, a força mental do Guarani pelo menos tá melhor que a do Corinthians. Vem Gil. Gil soltou pra Adson. Adson devolveu com Gil. Gil devolve pra Adson. Vai trocando passes, vai tocando a bola a equipe do Corinthians. Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem Corinthians pela direita, Fagner cruzou, Paulinho passou, passa também pelo Júnior Moraes. Passe por baixo do Fagner, ele tentou a jogada, a bola passou por toda a extensão da área.
Tenta ainda prender ali o Madison, quase perde. Conseguiu ainda o Mantuan tocar na bola, mas é tiro de meta para a equipe do Guarani Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. 47 minutos desse segundo tempo. Fala, Albert. Nossa, o cruzamento agora da direita, né? Pra dentro da grande área. Ali o Fagner fez o cruzamento rasteiro. A bola passou pelo Paulinho, também passou pelo Mantuan, foi pelo Mantuan? Pelo Júnior Moraes. Júnior Moraes. Eu vou falar uma coisa pra você, se fosse em qualquer outro momento, seria gol. Olha o Guarani chegando no Lucas Venuto pra cima deles. Cruzamento na marca do pênalti, não teve o domínio Ronald. Na marca do pênalti, o Ronald canelou, camisa 99, ô Judieira. Ainda o Guarani toca de cabeça do Derlan, acionou no comando de ataque o Ronald. Aí bateu, voltou, bateu na madeira. Aí Corinthians, vem Juliano, vai pelo meio, o Rodrigo Andrade. Bate na massa, Juliano, bate na massa. Vem Guarani pro campo de ataque, quem sabe agora, Ronald. Partiu na velocidade, João Augusto, abriu pra perna direita, vem a bomba, Cássio. Firme, o arqueiro corintiano faz a defesa, momentos finais de jogo na Neoquímica Arena, 1-1, Guarani Corinthians. Pra galera que dizia aí que o Corinthians tinha que golear o Guarani, tá aí, ó. Rapaziada, o jogo é jogado, lambaria é pescado e o futebol segue. A rapadura é doce. Mas não é mole não. E aqui o Guarani foi rapadura pra cima do Corinthians. Vem Juliano sai no campo de defesa com João Vitor pra Gil deixa essa bola, segura, prende, olha pra dentro da grande área, vai tentar lançar, a equipe do Guarani marca, bola solta pela amiga Adson devolveu lá na ponta direita com o Gil recebeu o autor do gol corintiano, devolveu com o Adson recebe, encara a marcação do Lucão do Breca, olha onde tá o Lucão do Breca ajudando, a abertura de bola na direita, Gil fez o cruzamento, bola pra dentro da grande área, afasta Rodrigo Andrade, rebate de volta aqui pela meia esquerda, domina para lá da Juliano, mais um minutinho pro fim do jogo, segura essa Guarani, vamos levar pros pênaltis. Juliano dominou, soltou pela meiga pra Adson, abriu na ponta esquerda pra Fábio Santos, passe errado, Lucas Venuto tira e sofre a falta. Boa! Passe, o Corinthians é cheio de dar toquinho pra um lado, toquinho pro outro, aquela coisa meio snob, e nessa aí o Guarani firme nas divididas, firme nos passes, o Guarani vai em cima do Corinthians. 49 minutos, mais um minutinho para terminar o jogo. O Guarani gigante, sofreu um gol, não se abalou, conseguiu um empate no início do segundo tempo e vem para cima o Guarani, 49 minutos e meio. Vamos até 50 minutos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Torcedor do Corinthians tá inquieto, tá tenso. Pois não, Albert? Seguramente, depois o presidente pode até dizer, né? Mas pra mim, a melhor partida do Guarani... Seguramente. É essa aqui. Nem contra o Tricas, que ganhou lá daquele dia, depois deu toda aquela derrocada, né? Pra mim... é a melhor partida do Guarani mais um minuto, meu Deus do céu. Senhor Flávio Rodrigues de Souza quer jogo, e amarelou Kozlinski. Por ele interpretar que o Kozlinski fez cera. 50 minutos, mas vamos ter mais um. Daniel Paulista pede pra equipe ter atenção, pede pra equipe recuar. 50 minutos, vai terminar o jogo na Neoquímica Arena, vamos ter pênaltis, quem sabe ainda tem mais um lance Guarani, vem Lucão do Break, ganha a parada pela direita, sai da direita, vem pro centro, é desarmado, rebote, volta Rodrigo Andrade, boa bola para Lucas Venuto, subiu o pano do senhor Daniel Luiz Marques, jogo parado, posse de bola para a equipe do Corinthians no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. E vem Corinthians, bola pela ponta direita, Fagner. Olhou pra dentro da grande área, cruzamento vem alto, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai acabar. Um para o Corinthians, um para o Guarani. Acabou. Termina o jogo na Arena Corinthians. Corinthians 1, gol do Gil, 1 também para o Guarani, gol do João Vitor. Vamos para as penalidades máximas na Neoquímica Arena. Penalidades máximas, jogadores do Corinthians caídos, sentindo a pressão, Albert Cavalcante. Pra galera que dizia que ia ser um 5, 6-0, tá de bom tamanho 1-1, né? Isso o inacreditável, né? Porque muita gente... Não concordo. Não, inacreditável assim, pela turma que estavam assim, todos dizendo, né, que seria, né, impossível. Não existe impossível no futebol, mas
por tudo que representou, o elenco que o Corinthians tem, né? O elenco que o Guarani tem. Como chegou a classificação? O Guarani chegou em último lugar, entre aspas, para se classificar em relação à pontuação. Ali seria, vamos dizer assim, impossível. Não, o Guarani conseguiu. O Guarani conseguiu um feito, hein? De empatar e fazer a melhor partida do Guarani nesse 2022. Wagner Ferreira, sobrou vontade pro Guarani e faltou pro Corinthians? Porque eu durante o jogo eu via o time do Corinthians muito toquinho de lado, muita coisa, parecia que ia ganhar o jogo a qualquer momento. O primeiro detalhe do jogo foi a contusão do Renato Augusto. Ele se arrastou durante todo o jogo. E ele, que não é o cérebro do time do Corinthians, não jogando, o time do Corinthians fica reduzido a 50%. As alterações que foram feitas, eu estava dizendo, ele está mexendo no time, tentando melhorar, mas piorou o time do Corinthians. Parou de atacar. O Roger Guedes, queira ou não, é um jogador que quebra a defesa, quebra a linha. Mas ele precisa ser munido, né, presidente? E não foi munido. O Lucas Wagner. Ele só mexeu no Duqueiroz. Só mandar um abraço aqui para o nosso companheiro Thiago Bombado Barbosa, né? Curtindo a nossa transmissão. Alô, Thiagão, tamo junto, querido. Nossa, eu não entendi. E com relação à melhor partida do Guarani, realmente foi, porque os jogadores se superaram em campo. Alguns jogadores que vinham se arrastando, o próprio Rodrigo Andrade, o que jogou o Rodrigo Andrade? Jogou muita bola. O que jogou o Nicolas Careca, principalmente no primeiro tempo. O Giovani, inclusive, na transmissão, escolheram 3 ali como melhores do campo e o Giovani Augusto nem aparece. Não, mas na nossa opinião... Não entende nada de bola, esses caras não entendem nada de bola, é tudo Corinthians, é time, sai fora. Entenderam de escolher pelo lado do Guarani. Aqui é Bugrão, família. Pelo lado do Guarani o Kozlinski, tá certo, o Corinthians foi muito bem também. Então o Guarani se superou, alguns jogadores realmente que não mostraram serviço durante toda a fase de classificação, hoje se superaram. Pena que faltou um pouquinho de ataque, né? Um pouquinho de presença ofensiva, o Guarani teria levado esse jogo, não nos pênaltis, mas no tempo normal. Viu, Lucas? E a última decisão por pênaltis na Arena Corinthians foi pelo Paulistão de 2019, que o Corinthians foi campeão em cima do Tricas. Foi contra a Ferroviária, na ocasião a vitória foi por 4-3. E o momento psicológico é do Guarani. É do Guarani. O Guarani termina o jogo em alta. E o Corinthians em baixa com a pressão do seu torcedor. Então vamos ver se a escolha do Daniel aí para a cobrança dos pênaltis, que ele seja feliz, que o Guarani traga para Campinas essa classificação. Na última semana, o Guarani foi eliminado pelo Vila Nova nos pênaltis. Após um jogo emocionante, empatou 2-2. Diz Maurício Kozlinski durante a semana, né, Alberti, que o Guarani se preparou para um momento como esse. Um momento de pênaltis. Como é que você enxerga, né, esse momento psicológico, como bem colocou aqui o presidente? Como é que você enxerga a questão do Kozlinski, que precisa acertar um canto para pegar a bola, e os jogadores do Guarani nessa decisão de pênaltis aí? Brincadeiras à parte, né, o Kozlinski ele veio mesmo para suprir, né, o problema que o Guarani tinha com os goleiros. Em algumas partidas o Kozlinski ele parecia que era o mais do mesmo, né? Mas na partida de hoje, como toda a equipe também do Guarani, né, jogou muito bem. Tanto que ele é, entre os goleiros, né, do Campeonato Paulista, o que mais teve bolas assim, difíceis na sua defesa. Tanto que ele falou na semana que ele teve, né, eles têm, né, a inteligência, né, que trabalha junto com o departamento de análise de desempenho, né? Exatamente, que acabam mostrando o que é melhor, o que é pior para os goleiros. Acredito eu que o Kozlinski, ele venha se redimir da partida passada contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova, os dois que perderam o pênalti, né? O Rodrigo Andrade chutou na trave, todos se lembram. Sim. E depois o Ronaldo Alves chutou e o Jorge me fez uma defesa. Os dois que erraram naquela cobrança. Muito bem, está sendo feito o sorteio. Ali o perdedor, creio que vai ficar para defender, né? Não sei se acho que foi o Lucão do Break que venceu o sorteio. Ô Albert, é melhor negócio agora bater primeiro ou defender? Depende do seu ponto de vista, né? Você falou meio estranho assim, mas o melhor é defender, né? Bater o pênalti, né, ô cabeça? Não, tudo bem, é isso mesmo. Depende do seu ponto de vista, porque depende. Se você jogando em casa, eu acho que bater o pênalti é melhor. Mas agora, com a pressão toda, como agora foi o jogo todo, seria agora melhor o Kozlinski. Kozlinski chegar lá e manda pra mim que eu pego. O Kozlinski eu falei pra você bem antes, hein? Depois vocês puxam aí, como diz o presidente, ele vai pegar 2. Rapaz. E é o Kozlinski que vai começar defendendo. Começa defendendo a equipe do Guarani. O Flávio Rodrigues de Souza ali faz alguma orientação, provavelmente dizendo pro Kozlinski não sair da linha, porque é proibido o goleiro se adiantar, né? Mas 99,9% dos goleiros se adiantam.
Torcedor do Corinthians tá tenso. Torcedor do Corinthians muito tenso, menos aqueles que aparecem no telão. Tem outros ali que tentam cantar alguma coisa, mas olha, Neoquímica Arena lotada, mas mesmo assim a situação em que o Corinthians se colocou no jogo trouxe uma certa tensão pro torcedor. Vai começar as cobranças de pênalti, o Corinthians começa com ele, Fábio Santos. Fábio Santos é aquela bola de segurança. Fábio Santos, de todos os pênaltis que ele já cobrou no Corinthians, não errou nenhum. Nunca errou um pênalti o Fábio Santos. Será que é hoje, Albert Cavalcante? Mas eu tô sentindo que o Kozlinski hoje ele vai entrar pra história, hein? Eita, começa a série de pênaltis. Quartas de final, Campeonato Paulista. Daí saiu o vencedor. Quem vencer pega o São Paulo. O jogo no Morumbi, porque o São Paulo tem melhor campanha. Não. Na verdade, se o Guarani passar, pega o Palmeiras. Isso. Mas se o Corinthians passar, pega o São Paulo. Vem pra primeira cobrança, Fábio Santos. Corridinha, perna esquerda, bateu, gaveta. Bola de segurança do Fábio Santos. É aquela história, né? O goleiro vai escolher o canto e quem vai bater só tá esperando a definição dele, né, o Albert? Bola no meio do gol, 1-0 Corinthians. Safado, né? Safadinho, hein? Bateu no meio do gol, não quis escolher canto, não. Ali o Kozlinski, ali caiu esbravejando ainda, porque ali ele tinha certeza que ia pegar. Agora vai ser os dois jogadores que se conhecem, né? Que é o Giovinho com o Augusto e também com o Cássio. Agora vamos ver aí que o Giovanni Augusto vai tirar da cartola, hein? Giovanni Augusto, camisa 10, a cabeça pensante do meio campo da equipe do Guarani, o craque do Bugrão. Também uma marcador de pênalti. Fez acho que os 3 gols do Giovanni Augusto nesse Campeonato Paulista foram de pênalti. Exato. Vem pra abrir a série do Guarani. Vem Giovanni Augusto, pé direito, bateu, gaveta! Bateu bem, bateu alto. Bola pra lá, goleiro pra cá. Empata a série, Wagner Ferreira bateu muito bem Giovanni Augusto, hein? Hein, Wagner? Bateu muito bem Giovanni Augusto, empata a série o Bugrão. Nada de toquinho, né? Enfiou a bota, né? E acabou fazendo, não tanto, nem no canto, mais ou menos no meio do gol. Como bateu o Fábio Santos também. Mas o que importa é que a bola entrou. Tá aí 1-1, empatada a série, vamos ver. Empatada a série, vem pra cobrança, Renato, é o Renato Augusto ou o Juliano? É o Juliano. É o Juliano. Juliano, camisa 11. Ele tá com aquele andarzinho que vai perder. Juliano... Fica ali no semicírculo. Corridinha, Juliano, pé direito na bola. Juliano contra Kozlinski, pé direito, bateu, gaveta! Quase que o Kozlinski pega. Futebol é a nossa paixão. Bateu bem ali o Juliano, bola no canto esquerdo. Tá na frente o Corinthians, Albert. Se o Kozlinski não tivesse cortado a unha no meio da semana, tinha pego, hein? A bola passou ali, ó, lambendo entre a trave e o Kozlinski pelo lado esquerdo do goleiro. Ali o Giovanni bateu bem, mas assim, viu? Essa paradinha de jogo. Olha, eu vou falar pra você, de matar o coração. Kozlinski que vem vai pra bola, segunda cobrança. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Kozlinski, é goleiro contra goleiro. Kozlinski contra Cássio, Cássio contra Kozlinski. Só mais você, Kozlinski. Vamos lá, tá na chuva pra se molhar. Não sei que ideia teve o Daniel Paulista, mas vem o Kozlinski pra bola. Pé direito, bateu, gaveta! E tirou onda, rapaz. É mole? Rapaz, o brabo tem nome, como diz o Chikungunya lá do Paulistão, e é ele, Kozlinski. Que cobrança do Kozlinski, hein? Bateu no canto baixo, Cássio pulou na chonada, 2-2 na série, Wagner Ferreira, que beleza de cobrança do Kozlinski, hein? Pois é, novidade, né? A gente esperava aí um atacante, né? Um jogador de linha, ou quem sabe um meio campista. No entanto, aparece lá um pote de mostarda lá, me mete um canudo no canto direito do goleiro Cássio e faz o gol de empate aí do Guarani na série. Renato Augusto pra cobrança, camisa 8, quase perigoso sair. Tava com problema no joelho, partiu o Renato Augusto, pé direito, bateu, gaveta! É gol. Rapaz, o Kozlinski vai pegar um pênalti. Bateu o Renato Augusto, o Kozlinski desviou e quase que deu pro Kozlinski, Albert. E o Kozlinski, fora, né? O chute do Fábio Santos, Kozlinski acertou todos os cantos, hein? Eu tô falando pra vocês, ele vai pegar 2 pênaltis. Rapaz, tá indo bem na bola o Kozlinski. Agora Lucas Venuto pra equipe do Guarani. Lucas Venuto contra Cássio, Cássio contra Lucas Venuto.
Atenção, torcedor do Guarani, 3-2 na série. Corinthians fez com Fábio Santos, Juliano e Renato Augusto. Guarani fez com João Augusto e com Kozlinski. Lucas Minuto, pé direito, bateu, gaveta! Bateu bem demais o Lucas Minuto. Bateu muito bem. Canto baixo, rasteiro. Não deu pro Cássio. 3-3, tem empatada a série, Vagnão. Com 2 metros de altura, até de chegar na bola. E no chão é difícil para ele. Talvez na meia altura é a bola ideal para o goleiro do tamanho do Cássio. Eu acho que até o Daniel Paulista trabalhou isso com a galera, de não bater pênalti na meia altura, Albert? O Ronaldo Alves provou o próprio veneno, né? O que aconteceu bater meia altura, né? Tudo que o goleiro quer. E quem vem na bola... Júnior Moraes. Júnior Moraes. Estreante, Júnior Moraes. Sou mais você é bom, Júnior Moraes, mas você vai errar. Você é eu bom, sou mais você, Kozlinski. Vai pegar Kozlinski, pé direito. Vai pegar Kozlinski, bateu, gaveta. Nossa, mãe. Vai pegar a bola no fundo do gol, Albert. Bateu forte, hein? Bateu bem, bateu com raiva. Deslocando. É aquela história, o Kozlinski tem que parar de tentar escolher o canto, né? Ele começou a escolher, começou a acertar e falou, agora eu se consagro. Mas não, né? Mas não é bem assim, né? Não, mas a próxima... Todos os pênaltis convertidos, vem aí Lucão do break. Lucão é o tanque do break. Lucão é o tanque do break pra cobrança. 4 para o Corinthians, 3 para o Guarani. Vem pra cobrança Lucão do break, camisa número 11. Número 11, Lucão do break para fazer a cobrança do pênalti. A 4ª cobrança da equipe do Guarani. Concentrado Lucão do break. Lucão do break, camisa número 11. Não apareceu tanto no jogo, mas tem papel fundamental nessa equipe do Daniel Paulista. Vem pra cobrança Lucão do break, toma pouca distância. Pé direito na bola, bateu, gaveta! Gol do Bugrão! Que cobrança, goleiro pra cá, bola pra lá, goleiro pra cá. Que beleza de cobrança, Cássio? A melhor cobrança do Guarani. A melhor cobrança. Muito bem, o capitão Lucão do break. Ficou com a faixa de capitão depois da saída do Ronaldo Alves. É agora, hein? Vem pra cobrança João Vitor. João Vitor, zagueiro. Eu não sei não, Albertinho. João Vitor, você é bom. Você é bom, joga no Corinthians, João. Maior hoje, João Vitor. Você vai perder, você é bom, mas você vai perder. Kozlinski contra João Vitor contra Kozlinski. João Vitor, zagueirão do Corinthians. É do terrão, é da base. Vem pra cobrança, João Vitor, pouca distância, colocado na entrada da grande área, o camisa 33. Vem Kozlinski, autorizado, partiu, vem João Vitor, pé direito, bateu, quase que ele pega. É gol do Corinthians. Futebol é a nossa paixão. Gol do Corinthians, João Vitor. Bateu a meia altura, mas bateu colocado. Kozlinski ainda tocou na bola, mas espalmou para dentro do gol. Tá no quase o Kozlinski. 5 para o Corinthians, 4 para o Guarani, Albert Cavalcante. É a calma do João Vitor, né? Bateu a bola lá em cima ali. Ali o Kozlinski, agora sim eu acredito, viu? Que o Kozlinski estudou, né? As batidas do adversário. Porque ele ali, dificilmente ele está errando os cantos, está indo em cima. Agora o ex-capitão, né? Bruno Silva vai pra bola. Ali o Cássio foi fazer a sua mandinga, mas não adianta. Agora Bruno Silva vai pro... Bruno Silva tá lá no Bolívar. Bruno Silva vem pra cobrança Bruno Silva. Bruno Silva, volante da equipe bugrina. Se fizer, teremos cobranças alternadas. Todos os pênaltis cobrados, 100% até agora. Vem Bruno Silva, pé direito na bola, correu, bateu, gaveta! Gol do Guarani! Que cobrança do Bruno Silva. No alto, sem chance, um golaço de pênalti. Se tem golaço de pênalti, esse é um exemplo. Bateu no alto. Sem chance pro Cássio. 5-5. 5-5, ninguém perde pênalti, Albert. Na gaveta, né? O Bruno Silva bateu na gaveta, além pelo canto esquerdo, né? Do goleiro Cássio. Ele pulou, mas pulou por pular, porque foi um golaço. Quando vai vir pra bola, o camisa número 23 é o Fagner. É o Fagner, camisa 23. O encrenqueiro Maurício. Fagner. Vamos chamar de Maurício. Vamos chamar de Maurício agora. Maurício. Vamos, Maurício. É o Maurício pra cobrança.
É o Maurício vai pegar, tá certo. Vem Maurício Kozlinski. Eu sou mais você, Maurício. Maurício Kozlinski, camisa 30. É o goleirão do Guarani. Sou mais você, Maurício. Pé direito, Fagner. Bateu, gaveta. É gol, é gol. Bateu no alto, Fagner. É a nossa paixão. 6-5 Corinthians. Sem chance, né? Sem chance de defesa pro Kozlinski. Pro Maurício Kozlinski. E 6 Corinthians, 5 pro Guarani. Vem pra cobrança agora Ronald. Ronald pra fazer a cobrança. Não, fica tranquilo, gente. Fica tranquilo. Ronald pra fazer a cobrança. O Cássio sempre vai ali, fica intimidando. O Cássio, fica ali olhando com esse olhar 43 dele lá. Com o seu essa cara nada bonita dele. Esse pequeno queixo dele. Ele vai chegando perto dos jogadores, ele vai tentando assustar, amedrontar. Se o Ronald errar, acaba. Não, pá, pelo Se amor o de Ronald Deus. errar, acaba. Tem que fazer, Ronald. Tem que fazer, pouca distância, linha reta. Fica na entrada da grande área, o camisa 99 do Guarani que entrou no lugar do Nicolas Careca. Vem pra cobrança, Ronald. Corridinha, quase uma paradinha. Pé direito, bateu. O que é isso? O cara é louco. O que é isso? Meu Deus. É louco, louco. Ó, Cássio. Aqui, ó. Doente. Rapaz. Doente, ó. Que cavadinho, hein, Wagner Ferreira? Humilhou, né? Humilhou. Para, que isso? As 3 melhores cobranças, hein? Não, para. Não, imagine só se ele perde. Ele fez igual, gente. O Alexandre Pato fez na Copa do Brasil. 2013 contra o Dida. Contra o Dida. Fez a mesma coisa. O Pato fez aquela cavadinha só contra o Dida, que é um dos maiores pegadores de pênalti. E eles treinavam juntos um tempo atrás, né? Mas tudo bem. Vem Adson pra bola. 6-6, 6-6. Ninguém perde pênalti. Kozlinski fica pulando. Adson, menino da base, menino do terrão. Perna esquerda, bateu, gaveta. Rapaz. Galera treinou pênalti, hein? Galera treinou pênalti. Adson, o nome da fera. Lá no alto, sem chance de defesa pro Kozlinski. 7 para o Corinthians, 6 para o Guarani, Albert. O legal de tudo, olhando bem assim, né? É o nosso tubão de mostarda, ele tá pulando, é que os caras tá batendo bem, cara. Os caras tá batendo bem. Tá difícil, né? Tá difícil. Agora no camisa número 98... É o Madson. É o Madson. O Madson é aquele lá, ele vai mirar na cara no queixo do Cássio. É só mirar no queixo do Cássio, do Cássio que entra. Vamos lá, Madson. Madson, volante, foi improvisado na lateral direita durante o segundo tempo. Para a entrada do Rodrigo Andrade. Na verdade, desde a primeira etapa, tá jogando na lateral direita o Madson. Vem para a cobrança o camisa 98. No gol, Cássio para o Madson, pé direito, bateu, defendeu Cássio. Defende Cássio, Corinthians está classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. E fica registrado, sem merecimento algum, não jogou nada o Corinthians. Mas o futebol é competência e o Madson perde o pênalti. O Corinthians vai para a semifinal, vai enfrentar o São Paulo na próxima fase no Morumbi. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Legal, 9 horas mais 18 minutos, fim de jogo na Neoquímica Arena. O Guarani perdeu, mas nos pênaltis 7-6 para o Corinthians. Destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani, né, que conseguiu um empate, né, heróico na Neoquímica Arena, agora acaba sendo derrotada nos pênaltis. Ali o 7-6. O Guarani agora que pensa, né, com as suas contratações, pensa em o que vai fazer com o elenco e só volta agora, Claudinei Corsi, só no dia 9 de abril para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, estreia do Guarani confirmada contra quem, Albert? Contra o Brusque fora de casa. Legal, Wagner Ferreira, o seu destaque, Wagner, Guarani perdeu, mas nos pênaltis, Wagner. Caiu de pé, né, o Guarani. Fez um belo jogo no tempo regulamentar. Primeiro tempo saiu perdendo por 1-0, foi buscar o empate no segundo tempo. Fez uma bela partida no sistema defensivo, meio de campo. Faltou um pouquinho de acerto no ataque. Quer ouvir o Lucão? Vamos ouvir. O detalhe da bola parada, a gente sabia das dificuldades do jogo. Infelizmente a gente
Tá difícil, né? Com a galera do Corinthians lá é difícil, né, Wagner? Não dá pra entender nada pelo que eu tô falando. Mas recapitulando então, Guarani bem na defesa, bem no meio campo, faltou um pouquinho de ofensividade porque esse time do Corinthians é o mais fraco dos 4 que estão participando destas quartas de final. Então o Guarani teve tudo para fazer o resultado no tempo normal, levou para os pênaltis, mas aí não vou dizer que é loteria, foi a incapacidade do Madison na cobrança do sétimo, seria o 7º pênalti para o Guarani. Tá aí, de parabéns ao Guarani pela atuação de hoje, infelizmente não deu, mas cai de pé. Legal, e o Brasil vai vencendo 2-0 a equipe do Chile, gols de Neymar a 45 do primeiro tempo e 46 do primeiro tempo, Vinícius Júnior, 2-0 para o Brasil em cima do Chile. Agora, 9 da noite, mais 20 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Legal, 9 da noite, mais 25 minutos. O Guarani empatou 1-1 com o Corinthians na Neoquímica Arena. O Bugre que acabou empatando o jogo. Muitos diziam que o Corinthians ia para cima, ia golear. Era 4, 5, 6, só bastava saber o placar. E o que a gente viu foi realmente o contrário, né? O Guarani jogando bem, com possibilidades até de vencer o jogo, né não, Wagner Ferreira? Sem dúvida alguma. Se o Guarani tem mais um pouquinho de poder ofensivo, principalmente no segundo tempo, quando o Corinthians arriou e as alterações feitas no time pelo português lá, o Vitor Pereira, prejudicaram o time do Corinthians. O Corinthians parou de jogar, defesa do Guarani tomando conta, pôs no bolso o ataque do Corinthians e aí ficou sem opção. Tinha posse de bola, mas lançamentos para quem? O Guarani já estava muito bem na defesa, muito bem no meio campo, mas no ataque pecou e perdeu uma grande chance diante desse time aí, que eu repito, e nós aqui todos entramos num consenso, que é o pior dos 4 que estão aí disputando essa fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Então, de parabéns ao Guarani, fez uma bela partida, saiu perdendo no primeiro tempo, num gol ali de bola cantada até, de escanteio, bola parada, como sempre, virou no segundo tempo, conseguiu fazer o gol de empate, e teve chances de ampliar, não tantas, né? O Corinthians sempre teve a posse de bola, mas uma posse estéril, né? Que não levou tanto perigo. Quais foram as defesas mais difíceis do Kozlinski no segundo tempo? Alguém me lembra? Eu não me lembro de defesa. Aliás, o único lance de mais perigo, presidente, foi uma jogada trabalhada. Ele saiu na esquerda pro Roger Guedes, ele saiu, a bola bateu na rede pro lado de fora. Tirando isso, nada. Depois uma outra bola ali perto da marca do pênalti, uma bola que foi lançada, né, pro Júnior Moraes e o Kozlinski saiu. Então, de parabéns ao Guarani, belo primeiro tempo, belo segundo tempo, merecia sair com a vitória, mas os deuses do futebol entenderam de... É verdade, mas pelo que se esperava, né, Wagner, por tudo aquilo que havia sido dito aí, inclusive na maioria, né, pelos comentaristas de São Paulo aí, a coisa já estava definida, o Corinthians já tinha vencido por 4-5-0 o Guarani, já estaria nas finais, e o que foi provado foi realmente totalmente diferente do que eles falaram, né, Wagner? Realmente esperar, eles estavam inclusive fazendo contas, né, de quanto seria a diferença de gols. Quanto o Corinthians precisaria marcar para que o Corinthians tivesse jogar na Neoquímica, né? E jogar com o São Paulo na Neoquímica. No entanto, não deu nada certo. Quase que perde o jogo, empatou no tempo normal, ganhou nos pênaltis, sabe lá como, porque o Madison deu uma colherzinha de chá, e agora vai ter que jogar no Morumbi contra o São Paulo em inferioridade, né? Porque vai ter campo a seu campo, contra, né? Torcida única, que é do São Paulo, que deve lotar o Morumbi. E qualidade de jogo, né? O São Paulo tá numa crescente boa e o Corinthians não vem jogando bem. Todo mundo dizendo que o Corinthians era o favorito pro jogo de hoje, realmente era, mas como você disse durante várias vezes, né? O jogo é jogado. Lamaria pescado. O Lamaria é pescado. Frito e depois comido, né? É, isso aí. Ô, Wagner, Lucas, Wagner e Albert, então a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo? Eu aposto em Palmeiras e São Paulo, hein? Tudo indica que seja isso mesmo. E aí, no final de tudo, deve dar... Não sei não, porque final é final, né? Eu não gostei muito do Palmeiras contra o... Contra o Ituano, Não gostei. O Palmeiras fez um jogo burocrático ontem contra o Ituano, né? Fez um jogo pra se classificar. Eu vou dar minha opinião aqui. Mas assim, eu acho que vai ser a final, vai ser igual a final do Campeonato Brasileiro de 1991. Pra mim vai dar Bragantino e São Paulo, porque o Bragantino contra o Palmeiras não tem dificuldade contra qualquer outro time. O Palmeiras vai, passa, atropela. Mas o modelo de jogo do Bragantino... São Paulo? Bragantino e São Paulo, São Paulo e Bragantino, no caso. Pra mim vai dar São Paulo e Bragantino na final. E aí o campeão? São Paulo Futebol Clube, claro. Do mito. Não, Rogério Ceni. Assim vocês estão dizendo, mas eu acho que o São Paulo ele passa do Corinthians, eu assim espero. E pelo futebol apresentado, tá? Lógico que futebol não tem justiça. Pode ser que o Corinthians seja o Guarani hoje. O São Paulo seja o Corinthians hoje, no caso.
chegue lá no Morumbi, não saia nada e o Corinthians vença nos pênaltis, uma bola bandida. Mas tudo indica que eu acho que o Palmeiras vai perder pro Bragantino. Tá muito bem, deixa eu dar uma passada aqui pelas eliminatórias da América do Sul. O Paraguai vai vencendo o Equador 2-0, o Brasil vai vencendo o Chile 2-0, com gols de Neymar e Vinícius Júnior. A Colômbia vai vencendo a Bolívia 1-0, Uruguai vai vencendo o Peru por 1-0, e amanhã teremos Argentina e Venezuela. Lembrando que Brasil, Argentina e Equador já estão classificados, né? O Uruguai está ali na 4ª colocação, brigando com 25 pontos, o Peru vem em 5º na repescagem aí, tentando a sua vaga também com 21. E o Chile, que está perdendo o Brasil, né? Precisaria ganhar para chegar pelo menos a 23, mas está tomando 2-0 da seleção estrangeira do Brasil, do técnico Tite. 2-0 com gol de Neymar, hein? Que coisa incrível, hein? Gol de Neymar na seleção brasileira e Vinícius Júnior. O Albert, alguma notificação aí do Daniel Paulista? Ainda nada, viu, Claudinei Corsi? Lembrando, né, que está sendo diferente agora com a liberação toda, né, da imprensa, COVID, né, isso. Agora eles estão ali na zona mista, né, iremos mandar as mensagens, nós que estamos aqui, mandar mensagem escrita. Se caso a nossa pergunta foi igual de algum coleguinha que a gente não vai saber, não tem como a gente saber, vão passar por cima, entre aspas, então tá meio enrolado aqui, daqui a pouco eu passo para você, tá? Vamos aguardar. Portanto, 9h mais 31 minutos é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Quer falar, Vagnão? Pois é, agora está liberada, né, a zona mista e também a sala de entrevistas presenciais, né? Será que mantém o mesmo esquema o Guarani, o sistema de perguntas então, online? No jogo de hoje, sim. Muito embora o Albert mandou a pergunta escrita. Se os colegas que estiverem lá fizerem a mesma pergunta, então a do Albert, por exemplo, não será feita. Ou de outros companheiros que mandaram escrita também, entendeu? E aí, para a Série B, muito provavelmente serão só entrevistas presenciais mesmo, né? Vamos aguardar o que é que vai acontecer aí nessa mudança, né, Wagner? A mudança realmente veio nos moldes antigos, né? Olho no olho. Inclusive, ontem estava ouvindo uma entrevista do técnico do Palmeiras, o Abel, e ele disse que estava muito feliz em poder, olho no olho, conversar com os repórteres. E olha que esse tipo de entrevista foi até mais de 1h da manhã. Então, realmente é mais demorado. Eu não sei como é que o pessoal vai se virar aí nas perguntas online. Vamos ver, vamos aguardar então, porque acho que a transmissão vai ser em tempo real, né? E a gente vai Sim, tempo real. Vamos aguardar. Bom, vamos então a uma mensagem nossa aqui, que é muito importante. Coloca pra gente aí, Felipe. É a questão da violência contra a mulher, né? A gente está imbuído, está engajado também nessa campanha aí. E é muito importante, né? Violência contra a mulher. É um problema de todos nós. Então, se você que está ouvindo aí os canais Futebol Interior, você que acompanha através do Facebook, do YouTube, do Radiosnet, enfim. Se você souber de alguma coisa, aquele vizinho que você ouve, né? Aquelas brigas, aquele negócio todo, já não tem mais aquele negócio de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, ligue, denuncie. O telefone é 180 para você que está aí vendo a gente na tela. Ligue 180. Então, é um problema de todos e a gente tem que acompanhar, não é isso, Lucas? Exatamente, Claudinei Corsi. Se você perceber aquela sua amiga, aquela sua vizinha, como bem colocou o Claudinei, um pouco mais reclusa, sem sair muito de casa, procura investigar e, sabendo de qualquer outra situação, ligue 180. Esse mês de março é o mês do Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8, né? Mas o Dia da Mulher é todo dia, então essa questão da violência contra a mulher não cola mais, não é mais aceitável numa sociedade como a nossa. Não aceite esse tipo de coisa, ajude, porque muitas das vezes a mulher se sente oprimida, não tem tanta coragem, mas se você souber de qualquer acaba coisa... tendo medo, né? De tanto que Exatamente. apanha, de tanto que acontece as coisas e a fragilidade, né? A gente fala, tem casos, por exemplo, de homens que apanham de mulher também, né? Acontece Sim. isso também. Mas o número maior é de mulheres, né? Pela fragilidade, né, Lucas? Exatamente. A questão da imposição física de muitos homens sobre suas companheiras
realmente é um problema muito sério, mas denuncie, tá na tela para você, prestação de serviço à sociedade aqui dos canais Futebol Interior, Claudinei. É isso aí. Denuncie. Ligue 180, violência contra a mulher. Vamos acabar com isso. 9 da noite, mais 35 minutos. Vamos então à eleição do melhor em campo do Bugre, aqui no nosso fim de jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. E eu começo com o comentarista, nosso presidente Wagner Ferreira. Quem foi melhor para você, Vagnão? Ele se sentiu muito à vontade jogando na Arena do Corinthians, onde, aliás, fez o primeiro gol na inauguração do estádio. Então, estou falando do Giovanni Augusto. Ele batalhou, jogou no meio de campo, ajudou a defesa, foi pro ataque, brigou com jogadores do Corinthians, no bom sentido, né, pela disputa de bola. Então, por tudo isso, aí vai ficar com uma... Bom, a melhor em campo, por enquanto, Giovanni, pelo lado do Guarani. Então, um voto para o Giovanni do Guarani. Você, Albert Cavalcante, seu voto para o melhor em campo do Bugre? Sem sombra de dúvidas, né? O que não se escondeu, que chamou, né, a responsabilidade, criou muitas chances, ali cobrando até mesmo seus companheiros. E ali, pensando em tudo que ele fez, até no campeonato, a gente vota aí no Giovanni Augusto, Giovinco Augusto, camisa número 10, que a sua permanência no Guarani não é certeza. Ele que tem, né, algumas, né, prioridades ali, lógico, ele quer disputar a Série A, mas está escutando algumas propostas. Então vamos ver se pode ter sido último jogo do Giovanni Augusto com a camisa do Guarani. Legal, mais um voto para o Giovanni Augusto. A bola já está rolando no Maracanã, segundo tempo, 2-0 para o Brasil, em cima do Chile, Neymar e Vinícius Júnior. O Lucas de Souza, para você, o melhor em campo? Fica o sentimento de frustração, né? Acho que para todos nós aqui, pela boa partida que o Guarani fez, e com certeza partiu muito da atitude desse jogador que eu vou eleger como o melhor em campo. Chamou a responsa, deu chapéu, foi para cima. Talvez faltasse para ele um companheiro na armação das jogadas, né? Porque ele sozinho armando realmente fica sobrecarregado. Mas o Giovanni Augusto hoje foi acima da média, é isso que a gente sempre esperou do Giovanni Augusto. Nessas últimas partidas ele tem mostrado isso. Realmente é uma pena se ele sair para a Série B, porque ele no elenco dá um toque de qualidade muito grande para mim, o melhor em campo, Giovinco Augusto. Legal, então 3 votos para o Giovanni Augusto, melhor em campo do Bugre, no empate e derrota nos pênaltis do Guarani. Guarani 1, Corinthians também 1. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, estamos aguardando ainda a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista. O pessoal está se ajeitando lá na Neoquímica Arena, né, para trazer a entrevista do técnico Daniel Paulista. O Wagner Ferreira, e agora então a preocupação passa a ser somente a Série B do Campeonato Brasileiro. Já vista que o Guarani saiu da Copa do Brasil, eliminado pelo Vila Nova, agora deixa o Campeonato Paulista também. Então vem aí a Série B, Wagner Ferreira. E a tendência é a manutenção da base, né, Claudinei? Porque vai haver pouca mudança nesse elenco do Guarani. Vamos começar aí pelos goleiros. Acho que não vai ter mudança nenhuma. Kozlinski, Rafael Martins, Gabriel Mesquita e Lucas Rodrigues. Tem mais um? O Gazi, né? O Gabriel Mesquita, o Cruzeiro está de olho no Gabriel Mesquita, né? Teve uma sondagem, nada de concreto, mas teve uma sondagem. Pode ser que o Gabriel Mesquita vá parar no Cruzeiro e também, presidente, né? A sua... Já seguindo essa linha, Davó. O Davó pode aparecer no Guarani novamente. No começo do ano ele foi emprestado pelo Corinthians para o São Bernardo. O Guarani fez biquinho, porque se caso ele acertasse lá não jogaria a Série B. Porém, entretanto, eles acabaram se acertando e parece, né, a negociação, nada ainda de concreto, mas Matheus Davó pode estar voltando para o Guarani para a sequência do Campeonato Seria Brasileiro. bem-vindo, né? Já mostrou que realmente foi um jogador muito útil. Saiu para o São Bernardo, inclusive fez um gol, né? O primeiro gol do... Isso, contra o Tricas, né? Ele que abriu o placar. Exatamente. Agora, nas laterais, o Guarani não tem muito o que mudar, não. É o Diogo Matheus, que deve continuar, o Ludic, o Matheus Pereira e o Eliel. Que aí não vai mexer em nada. Os zagueiros, Ronaldo Alves, Derlan, Hernando, João Vitor e Titi. E fora o Castan, né? Também, né? Que trouxeram mais um. Poucos zagueiros vão trazer mais um. Os volantes, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Silas. Silas, Bruno Silva. Então, o Silas não jogou e o Bruno Silva também. O contrato dele termina hoje. Hoje, né? A partir do Campeonato Paulista acabou. O Bruno Silva ainda vai ver se vai haver a renovação. Porém, entretanto,
pelo valor que ele custa. Ó, a turma tá pensando no valor que ele custa. E pela idade, fica meio difícil, fica meio inviável. Custo-benefício não vale a pena. Exatamente. Porém, entretanto, ele com 60 anos aí, se colocar aí nas coisas que ele não tem isso, ele joga muito melhor que muito meio campo aí, né? Viu hoje, né? Ele entrou, jogou, inclusive, chamou, assim, né? eu não sei o que o Daniel Paulista pensa, mas deixar o Madison de titular e manter o Bruno Silva no banco é sacanagem. Então, pode ser os 50 pila, né? Que mais ou menos o Bruno Silva custa, né? Eles estão achando muito. Foi estranha essa alteração também. Repentinamente afastado o Bruno Silva. Agora você gastar 60, mais ou menos, tá, gente? 65 pila no Maxwell e você ainda não pode, que ele é um time da Suécia, né? Ele foi emprestado pro Guarani por um time da Suécia e não pode devolver não, viu? E o pior é o contrato. Não pode devolver. O contrato que fizeram com ele até quinta da Série B. Exatamente, não pode, não tem devolução. Esse sim é caro. O Bruno Silva não é, porque o Bruno Silva joga pra equipe. Então, os meias, o Guarani tem aí o Persson, o Silas, o Madison, o Giovanni Augusto, né? Não sabemos se fica ou não, o Vitinho, o Gabriel Martins e o Caio Henrique. E o Marcinho, né? Que vai chegar também. Que não tô contando com esses que estão chegando agora. O Persson, presidente, ele fez a estreia contra o São Paulo, né? A vitória 2-1. Quem? Jogou, o Eduardo Persson, né? No jogo de estreia. Jogou muito bem, inclusive. E aí? Contra o Bragantino e também jogou. Mas o Persson é altos e baixos, né? Mas é melhor do que tá aí, né? Eu vou falar pra você assim, que eu sou... É melhor que Ronaldo, Maxwell, Reinar, o Ronald, porque, assim, Maxwell. Como eu destaquei na questão do voto do Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, ele tá sozinho na armação das jogadas do Guarani. Ele precisa de pelo menos mais alguém, né? O Regis, ano passado, vocês lembram bem, o Rodrigo Andrade tava numa fase muito boa. O ideal seria 2 meias e 2 ou volantes meia de origem e um que fizesse meio que uma transição. Então, mas você não pode ter Lucão do Break. Né? Lucão do Break tem que jogar o jogo dele. Não adianta ele querer sair pra armar. Pra voltar, não vira. Ele não aguenta, entendeu? Ele não aguenta mais. Ele tem que fazer o tanque ali mesmo, como diz o Albert, a parar a jogada, preparar para quem vem de trás, porque é isso aí, entendeu? E lá na frente tem o Maxwell, que é perfeitamente horrível, dispensável, mas horrível. tem contrato. Maxwell não dá. Iago, Lucão, Júlio César, Lucas Venuto, o Ronald, e agora os Mateuzinho da vida, Renanzinho, tem um Alan também, né? Tem o Alan, tem o Alan. E o Careca, e o Nicolas Careca. Foi muito bem hoje. O Nicolas Careca foi muito bem hoje. Eu acho que vai ter pouca mudança, Claudinei. Pouca mudança para a Série B. Mas não é um time ruim, não. Bem trabalhado, dá conta do recado. Legal, fim de jogo aqui nos canais de futebol interior. Em nome de Bet Champs, vem jogar na Bet Champs, Ovo Satoshi. Sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sortes, loterias Mega Sortes para você. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. E Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Acesse pronealimentos.com.br. Bom, diga. O presidente, nós falamos de jogadores, né? Faltou o Paulinho Mocelin, né? Ele que foi expulso, né, contra o Tricas, né? Ele também está sendo olhado, né? Está sendo olhado com carinho pela diretoria do Guarani para fazer parte da equipe para o final da Série B, viu, não presidente? Tá meio na estrada da volta, não, Wagner? Mocelin? Olha, ele tem jogado bem, tem sido um dos destaques, sim. Eu acho que vale a pena arriscar. O que vale dizer é que o Guarani não está pecando por omissão, né? Está indo no mercado, está contratando. Pouca gente vai sair, está chegando mais gente. Eu acho que o time vai ficar de bom tamanho aí para a Série B. Legal, 9 da noite, mais 43 minutos. Mandar um abraço para a rapaziada que curte a gente através da CIN, Central Interativa News. E Bariri Web Rádio também curtindo aqui a nossa transmissão esportiva, a jornada esportiva. Guarani empatou com o Corinthians 1-1 nos pênaltis. O Guarani perdeu 7-6. As cobranças, as normais, foram todas convertidas e nas alternadas o Guarani acabou perdendo para o Corinthians por 7-6. Muito bem, 9h44, vamos adiantando a nossa pauta aqui, fazer as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Notas do jogo. Muito bem. Quer soltar de novo, Felipe? Vamos lá.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Legal, as notas do jogo com Wagner Ferreira, começando pelo Kozlinski. Wagner. Fez uma boa partida o Kozlinski, principalmente no primeiro tempo, saindo em bolas que ele não saía antes. Bola cruzada na área, ali na pequena área, todo mundo sabe que é do goleiro e ele sabe que é dele. Saiu para socar, botou bola para escanteio. Foi muito bem no primeiro tempo o Kozlinski, no segundo nem foi tão exigido. No lance do gol, se você prestar muita atenção, acho que ele foi com um certo atraso para a bola. O cabeceio do Gil não foi lá no ângulo, foi no canto direito, ele saiu meio que catando o cavaco. Encolheu um pouco o braço, né, eu achei que, sei lá, com a envergadura que ele tem, poderia ter chegado. Mas, no cômputo geral, não foi mal não. Nota 7, inclusive foi até lembrado aí pelo pessoal que escolhe os melhores aí na transmissão. Não nossa, né, da TV. Como um dos melhores, mas no fim acabou levando o Renato Augusto, não sei porquê também, mas tudo bem, né? O Kozlinski, que é nosso caso aqui agora, nota 7 para ele. E o Ludwig Wagner, lateral direito do Guarani? Pois é, o menininho tava meio preocupado ali pelo lado dele, né? O William tava jogando em cima dele e tal, aquela jogada individual para cima, levou cartão amarelo, então ele jogou pouco, ele jogou 28 minutos no primeiro tempo, foi substituído justamente pelo cartão amarelo e para dar uma reforçada naquele setor. Ele vai ficar com a menor nota do time, nota 4. Nota 4 para o Lud, que entrou no lugar dele o Rodrigo Andrade, Wagner. Mas com muita vantagem, mas não pelo fato de o Rodrigo jogar na posição dele, mas pela alteração feita, né? Que o Madison foi fazer a lateral direita e o Rodrigo entrou no meio campo. O Rodrigo foi um leão em campo, jogou muito bem, vai ficar com uma nota 7. Nota 7. E o João Vitor? Bom também, até estranhava porque é a terceira partida que ele faz como companheiro do Ronaldo Alves. E deixando para trás o Hernando, né, e o Derlan, os dois. Então ele como titular foi bem no jogo, marcou um gol, nota 7 para ele. Legal, e o Ronaldo Alves? Também firme na marcação, quando não estava para jogar bonito, andou tirando de qualquer maneira, vai ficar com a mesma nota do João Vitor, nota 7. E saiu por contusão a 27 do segundo tempo, Wagner, entrou o Derlan. Derlan. O Derlan. Manteve o mesmo ritmo, tanto é que eu vou manter a mesma nota. Não comprometeu, jogou firme na bola, nota 7 pro Derlan. E na lateral esquerda hoje o Matheus Pereira, Wagner? Também preocupado, né? Porque o Corinthians é forte na beirada do campo e o Matheus Pereira, ele tinha ainda como anjo da guarda o Nicolas Careca. Então quando a bola passava pelo Matheus Pereira, tinha o Nicolas para dar cobertura, e vice-versa. Mas o Matheus não soube aproveitar essa transição. Ele vai ficar com uma nota 5, esperava mais do Mateuzinho. E o Madison hoje, Wagner? Normal, né? Vai ficar na média, nota 5, mesmo porque acabou desperdiçando a chance da última cobrança de penalidade. Bateu mal no meio do gol pro Cássio fazer a defesa. Nota 5 pro Madison. E o nosso Índio? Uma partida regular do Índio, né? Não comprometeu, não cometeu nenhum lance bizarro que a gente estava acostumado a ver com o Índio. Mas também não ajudou muito lá na frente e ficar com a nota 6, um pouquinho acima da média. E ele saiu para a entrada do Bruno Silva a 36 do segundo tempo, Wagner. Se não teve vantagem, pelo menos o Bruno foi lá, fez a parte dele na cobrança do pênalti, aliás, um dos pênaltis mais bem cobrados da série, o do Bruno Silva. E realmente tem mais categoria do que o Índio, né? Evidentemente. Tanto na defesa como pisar na área, pisar no campo de ataque. Nota 6 pro Bruno pelo pouco tempo que teve de jogo. E o Giovanni Augusto, eleito melhor em campo, Wagner? Esse é fora de série, né? Tecnicamente o melhor jogador do Guarani, nota 8, fez de tudo. Chutou a gol, cobrou escanteio pro João Vitor fazer o gol, brigou com os jogadores do Corinthians, no bom sentido, disputa de bola, e motivado, né? Pelo fato de ter sido jogador do Corinthians e conhece muito bem a galera. Tanto é que ele saiu cumprimentando o Cássio e tal, e um detalhe interessante também, saiu cumprimentando o árbitro. Não sei se ele é amigo do árbitro, porque ele teve um lance que era até para cartão vermelho. Verdade. Numa falta que ele fez, e então ficou barato para ele. Foi agradecer. É amigo do árbitro, ele levou cartão amarelo. Mas nota 8 pro Giovanni, o destaque do Guarani. E o Júlio César, Wagner, o operário padrão? Ele vai ficar na média, nota 5 para ele. Não jogou na frente, ajudou mais a defesa do que o ataque, porque o Guarani realmente sentiu uma força ofensiva. Esperava-se mais do Júlio César, mas não que tivesse mal. Ficou jogando muito mais recuado, ficou naquela ali do meio para trás e pouca coisa do meio para frente. Vai ficar na média, nota 5.
E entrou no lugar dele o Lucas Venuto, 36 do segundo tempo, Wagner. Dá uma nota 6 pro Lucas Venuto, ele entrou e mais pelo gol que ele fez. Bela cobrança de pênalti. Foi o Lucas, deixa eu ver aqui, que ele empatou o jogo. Tava 3-2 pro Corinthians, ele empatou a série 3-3. No jogo perdeu um lance bobo lá, né, Wagner? Podia ter trabalhado mais para tocar o Lucão, né? Teve esse lance aí, exatamente. Mas isso é a falta de ritmo de jogo, de sequência de partidas. Ele não entra, né? Joga muito pedaços de jogo, então não dá para ter sequência. Vai ficar com uma nota 6, ô Lucas. E o Careca, que não é aquele, mas é o Nicolas Wagner. Nicolas Careca jogou um bom primeiro tempo, hein? Tanto na parte defensiva, ajudando o lateral, como também na parte do meio campo para frente. Gostei do Nicolas Careca, mas eu acho que tá meio fora de forma. Ele tá meio grandalhão e sem mobilidade. No segundo tempo, principalmente, caiu, acabou o gás dele. Tanto é que foi substituído. O Nicolas, nota 6. Nota 6. E entrou no lugar dele o Ronald. O Ronald vai manter, eu vou manter a mesma nota 6, porque não comprometeu, mas teve a seu favor uma cobrança de pênalti incrível também do Ronald. Bateu como nunca. Cavadinho e tudo. Olha lá, louco Abreu. Humilhou o goleiro Cássio. E por essas e outras, nota 6 pro Ronald. E o Lucão do Break, Wagner? O Lucão é o tal negócio. Você critica o Lucão, mas ele não sai do time, é titular. E dificilmente sai um gol de bola trabalhada dele. Ele tá ali, a bola bate nele em função da presença física, mas quando tá com a bola no pé é uma desgraça, não sai um passe, não sabe dominar uma bola. Se atrapalha, né, Wagner? Se atrapalha com a bola. Então, o que você não vai falar do Lucão? É titular absoluto do time, mas é esforçado, né? Ele tá participando de todas as jogadas de ataque do Guarani, que hoje não foram tantas, mas vai ficar na média. Nota 5 pro nosso Lucão. Legal. E o técnico Daniel Paulista, Wagner? Gostei do Daniel hoje. Gostei da forma como iniciou a partida e das mexidas também, sem contestação nenhuma. Vai ficar com uma nota 7 o Daniel Paulista. Nota 7, boa nota pro técnico. E o jogo, Wagner Ferreira? Um jogo bom, corrido, não tão bom tecnicamente, mas corrido, né? O Corinthians propondo o jogo, o Guarani segurando. Se tivesse um pouquinho mais de força ofensiva, poderia ter ido mais além. Mas eu gostei do jogo, sim. Gostei, um jogo que teve apenas 2 gols, mas teve alternativas, escanteios, bola na área. E normal. Gostei do jogo, vou dar uma nota 6 pro jogo. Legal. E para fechar o árbitro da partida, o senhor Flávio Rodrigues de Souza? Olha, o Corinthians dificilmente perde com esse juiz apitando. Não que ele tenha tido influência no resultado, longe disso. Flávio Rodrigues de Souza tem 41 anos, é representante comercial, mora em Ubatuba. Foi bem na arbitragem, sem problema nenhum. Acho que nenhuma reclamação de jogadores. Me parece que ele deu chamando a atenção dos 2 treinadores, estavam discutindo ali entre eles, o português. Trocando receita, né? Bolinho de bacalhau. Puxa tocinho do Belém, ora pois, bacalhau do Porto. Tanto no aspecto técnico como no aspecto disciplinar foi bem o Flávio Rodrigues de Souza. Ele foi auxiliado pelo Marcelo Carvalho Vangassi, tem 46 anos, professor de educação física, é de Juiz de Fora. Mas ele é carioca e está morando em Juiz de Fora. E o Daniel Luiz Max, 40 anos, professor de educação física, mora em São Paulo. Quer dizer, chamaram um árbitro de cada canto para apitar esse jogo. O Flávio é de Ubatuba, o Marcelo Carvalho é de Juiz de Fora e o Daniel Luiz é de São Paulo. Sem contar a renca de gente que tem mais, né, Wagner? São 13, né? Com VAR. Hoje é um time, né, de arbitragem. Operador de um time VAR, de arbitragem. auxiliar, observador, tem tudo. Delegado da... A grana que vai aí pra pagar esse pessoal, Rapaz, meu Deus do céu. Fala em grana, o Guarani deve ter levado quanto dessa renda, hein, Albert? É isso que eu tô procurando, viu? Que público e renda não tive aqui. Eu tô entrando aqui nas redes sociais aqui, procurando aqui. Quando achar, eu passo. Pelo que o Lucas conhece, quantas pessoas? 30 mil? Eu acho que de 35 a 40 mil pessoas era a estimativa, né? A capacidade da Arena Corinthians é 45 mil, presidente. Tem um espaço de lado aqui bem vazio, né? Não, acho que tinha uns de 30 a 35 mil pessoas hoje na Arena Corinthians. Um ingresso a 120 e 150 reais. Então deve ter dado algum milhão e meio pro Guarani. 1,5 milhão Então pro vamos Guarani. lá. Quantas pessoas estiveram lá que você falou? Eu chuto, né? De 30 a 35 mil. 38.283. Por pouco, hein, presidente? Renda bruta, 2.296.942. Então o Guarani embolsa metade dessa grana. Tirando tudo os impostos aí, tirando tudo, tira aí uns 800 pau. Vencedor do Corinthians, certo? Sim. 60% para ele, 40% para o Guarani.
Não, é 50-50. É 50-50. É, 50-50. 1 milhão e 100 pro Guarani. Tá bom, né? Ah, tá de bom tamanho, né? Repõe um pouco daquele do Vila Nova, né? É, exatamente, eu ia falar isso agora. Tá muito bem, tá? Então você acompanhou aqui as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo.
É isso, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, 9h59, já que não veio a entrevista do Daniel Paulista, né? A coisa tá complicada lá na Neoquímica Arena, estádio de primeiro mundo, não conseguem mandar uma entrevista 1 hora depois do término do jogo. Então vamos com o destaque final do repórter Albert Cavalcante. Diz aí, Albert. O Guarani, como no ano passado, né? Ali acabou sendo eliminado nas quartas de final nos pênaltis. Por incrível que pareça, o ano passado foi eliminado nos pênaltis para o Mirassol, agora foi eliminado pelo Corinthians fora de casa. Lógico que existe a diferença muito grande de equipe, mas, porém, entretanto, na primeira fase o Guarani fez também os mesmos números de pontos, né? E foi eliminado da mesma forma. Agora o Guarani volta, né? Pensando agora, vira a chavinha, como gosta de falar Claudinei Corsi. Agora dia 9, né? Dia 9 de abril, começa o Campeonato Brasileiro da Série B. E o Guarani estreia, né, contra o Brusque fora de casa. E claro, nós iremos passando aí para as futuras contratações, idas e vindas, né? Ali quando parece que tem um pênalti pro Brasil, né? É pênalti pro Brasil aí contra o Chile. Em cima do Anthony? É o Anthony em cima ali? do Anthony, exatamente. Nossa, mas não foi pênalti, né? Goleiro bravo, né? O goleiro bravo faz a falta, só não sei se dá pra ver ali se o Anthony tava dentro ou fora da área, né? Ó, se foi fora da área tem que expulsar o goleiro. Exatamente. E foi fora da área. Ixi, foi dentro. Foi dentro. Tem aquela rótulinha do pé, sabe a bolinha do pé? Sei. Tava dentro tava na linha. Não sei nem se o árbitro consultou o VAR pra isso, mas enfim, pênalti pro Brasil lá no Maracanã. E que sorte, hein? Ligar e faz quanto tempo que eu não vejo jogo do Brasil? Eu nunca narrei um gol do Brasil, sabia? Não, pede nunca narrei. Então vai ser agora, vamos lá. O quê? Então, atenção, torcida brasileira, é pênalti para o Brasil. 25, quase 26 cravados da segunda etapa. Felipe Coutinho pra bola. Tomou cartão amarelo na confusão ali o Gary Medel. Tomou cartão amarelo também Vinícius Júnior. Pênalti para o Brasil no gol, Bravo. O experiente goleiro Bravo. Na bola, Felipe Coutinho. O árbitro da partida vai autorizar a cobrança. 2-0 Brasil. Eliminatórias. Copa do Mundo 2022. Mais pênaltis por hoje, meu Deus. Rapaz. Muitos pênaltis. Pênaltis do Campeonato Paulista, pênalti nas eliminatórias. Felipe Coutinho pra bola. Autorizou o árbitro, pouca distância. Partiu Coutinho, pé direito, na bola. Bateu, gaveta! É gol, é gol, é gol. Gol! Do Brasil! A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Felipe Coutinho na cobrança de pênalti, goleiro pra lá, bola pra cá, goleiro pra lá, bola na rede. Felipe Coutinho, camisa número 11, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Brasil. Agora tá escrito no placar da TV que mostra o jogo Brasil 3, Chile 0. E aí, Albert Cavalcante? Bola de um lado, goleiro do outro, né? Ali ele... Felipe contestado Coutinho. Muita gente diz, né, que o Tite leva o Coutinho para jantar. Maldosos são as pessoas, né? O Coutinho joga muito, como diria já Claudinei Corsi. Ali ele bateu com a sua perna direita, com aqueles passinhos despacitos que eu odeio, mas porém importante a bola lá dentro, goleiro de um lado, bola do outro. Agora, Brasil 3, Chile 0. Obrigado, Claudinei Corsi. Realizei meu sonho. Obrigado, Ney. 10h03. Conclua o seu destaque final, Albert. Então o Brasil. Vamos virar a chavinha. Então agora o Guarani tenta, né? Agora no Campeonato Brasileiro, que vai ser um dos mais difíceis, hein, pro acesso, né? Você tem o Grêmio, você tem o Bahia, você tem o Vasco aí, os times, né, virando SAF, alguns aí fazendo contratações estrondosas, né? Ali o Guarani vai tentar, quem sabe em 2023, né, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que o Campeonato Paulista é o campeonato mais difícil, o estadual mais difícil do Brasil, e o Guarani, pelos adversários que teve, se saiu muito bem, viu, Claudinei Corsi? Legal, um abraço então, Albert, até a próxima, que não sabemos quando será. Um abraço, até a próxima, e se Deus quiser, até domingo. Tá muito bem, vamos aguardar a coordenação, né? Vamos então com o Wagner Ferreira, com o seu destaque final aqui neste fim de jogo, Wagner. De parabéns ao Guarani, fez uma partida como não tinha visto ainda antes na fase de classificação. E o Guarani, que foi o pior segundo colocado, né, dos grupos, né, ele entrou como a pior campanha, acaba fazendo a melhor apresentação nas quartas de final. Deixou para trás Santo André, São Bernardo, Ituano
e saiu nos pênaltis, né? Complicou para o Corinthians em plena arena Neoquímica. Então tá de parabéns o Guarani pela postura, parabéns aí pela comissão técnica, montou um time certinho para enfrentar o Corinthians. As alterações feitas durante o jogo também muito bem. O técnico levou uma boa nota, Giovani destaque do time. Então o Guarani tem tudo para entrar na Série B do Campeonato Brasileiro com o pé direito. O primeiro jogo é fora de casa contra o Brusque, num campo ruim lá de Brusque. Nós já vimos, né, Albert, aquele jogo debaixo campo pequeno campo também, né? Nossa, muito ruim. Todo. Ruim demais. Mas é outra história. Eu não sei nem se o Brusque está com o mesmo elenco. Tinha lá um centroavante que era artilheiro. Tá no Cruzeiro agora, é o Edu. Edu, exatamente. Tá no Cruzeiro agora. Mais. Então, eu acho que o Guarani tem tudo para fazer uma bela campanha nesta próxima Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos, Claudinei. Trata dessa garganta. Deixa aí. Comigo, Wagner. Um abraço. Tá aí Wagner Ferreira com seu destaque final aqui no nosso fim de jogo. E para a Prone Alimentos em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Corinthians e Guarani com o Lucas de Souza. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Guarani foi por pouco, hein? Guarani fez um jogo gigante contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Técnico Vitor Pereira mandou a campo Cássio, Fagner, Gil, João Vitor e Lucas Piton, depois Fábio Santos, Duqueiroz, depois Juliano, Renato Augusto, Paulinho, William, depois Júnior Moraes fazendo sua estreia, Mosquito, Gustavo Silva, Mosquito, depois o Watson, Roger Guedes, depois Gustavo Mantuan. O Guarani, por sua vez, veio de Kozlinski, Matheus Lutic, depois Rodrigo Andrade, João Vitor, Ronaldo Alves, depois Derlan, Matheus Lutic, Madson Índio, depois Bruno Silva, Giovanni Augusto, na frente Lucas Venuto, depois Júlio César, depois Lucas Venuto, Nicolas Careca, depois o Ronald e o Lucão do Break. Corinthians abriu o placar no final da primeira etapa com o Gil tocando de cabeça. No início do segundo tempo, o Guarani empatou o jogo com o João Vitor e assim o jogo transcorreu com chances para os dois lados. Pendeu um pouco mais para o Guarani na segunda etapa principalmente e o jogo foi para os pênaltis. Nas cobranças, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto, Júnior Moraes, João Vitor, Fagner e Adson fizeram para o Corinthians. Por sua vez, o Giovanni Augusto, Kozlinski, Lucas Venuto, Bruno Silva e Ronald. Uma cavadinha fantástica fizeram para o Guarani. Placar final, 7 Corinthians, 6 Guarani. A última cobrança do Matos ele acabou errando. O árbitro da partida foi o senhor Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Daniel Luiz Marques. O quarto árbitro foi o senhor Fabiano Monteiro dos Santos e no VAR o senhor Rodrigo Guarizo Ferreira. Então essa é a ficha técnica completa de Corinthians e Guarani. Agora o Guarani focado no Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, Lucas. Valeu, um grande abraço. Até a próxima, Lucas. Abraço, Claudinei Corsi. Abraço também ao Albert, ao Felipe Marques, ao presidente Wagner Ferreira e a você, ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Legal, com a ficha técnica de Corinthians 1, Guarani 1, vamos colocando um ponto final no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Às 10 horas mais 8 minutos, consequentemente, ponto final também na jornada esportiva dos canais Futebol Interior 10 e 8. Você acompanhou o Guarani 1, Corinthians 1. Nos pênaltis, o Guarani foi desclassificado, perdeu 7-6 para o Corinthians. Você acompanhou na narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante na mesa de áudio e vídeo, o Felipe Marques. A coordenação de esportes por aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite de quinta-feira e um excelente final de semana que vem pela frente. E lembre-se, né? Violência contra a mulher jamais. Denuncie 180. Vamos fazer a nossa parte. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.